Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa.
Para você, uma ótima tarde, agora 5h05. É hora de printar a tela, Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Salve, salve você. Boa tarde, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar, Jornada Esportiva, aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco, a bola vai rolar, estádio Moisés Lucarelli, de tantas glórias e de tantas tradições. A camisa da Ponte Preta, que hoje joga com a camisa branca, faixa preta no peito. Macaca em campo daqui a pouco para encarar a equipe do Vila Nova. Macaca e Tigre, Tigre e Vila Nova. Esse é o jogo que você vai conferir, quarta rodada, Série B deste Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior no ar a partir de agora para Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Junto com a gente, Sinditáxi, Auto Posto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis, troca de hora da Barão de Itapura. Restaurante do Dadá. Disque entregas pelo WhatsApp. Hoje é sábado, hein? Ah, sabadão. Sábado é dia de pizza. E pizza é do Dadá. Baixe o aplicativo e consulte condições de entrega. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano. 19, 25, 14, 11, 71. E Hora da Macaca. Toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Jornada esportiva no ar por aqui. Trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo. Do meu querido amigo Eduardo Rodrigues. Beba com moderação. O nosso querido Bolacha. Bolacha é o cara que aqui você não vê, aqui você também não ouve, né? Porque o cachê dele... o cachê dele para falar fica um pouco mais caro, né? Você só ouve lá na rádio que toca notícia. Aqui não. O Bolacha você não ouve e não vê, mas sem o Bolacha não haveria possibilidade de você nos ouvir e de você nos ver por aqui. Direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do grande Roberto Marcondes, a direção geral do Internacional Arthur Eugênio Matias. A bola vai rolar às 18 horas e a partir de agora em todas as plataformas. No áudio, Rádio Futebol Interior. Você baixa o aplicativo na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. No site futebolinterior.com.br/rádio, no YouTube Futebol Interior. Por lá você interage comigo. Manda mensagem. Já já a gente vai falar com você. Torcedor participando conosco no YouTube. Tem superchat também, se você quiser dar aquela moral, fique à vontade. O superchat, eu sou obrigado pela firma a mandar pro ar aqui. Dependendo do superchat, eu leio. Dependendo do superchat, o Marcelo, que tem menos papas na língua do que eu, manda o superchat pro ar, tá bom? 5 da tarde, mais 8 minutos. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora de girar os destaques da nossa jornada esportiva. Ponte Preta. Ei, macaca, give me the good news. Me dê boas notícias, Ponte Preta. Por gentileza, que estou com o saco cheio, velho. Que inferno, viu? Toda vez que você abre grupo de WhatsApp, toda vez que você liga o rádio, nossa, vai falar da Ponte Preta, é só coisa ruim. Ô, Ponte Preta, give me the good news. Aquele sucesso do The Crocodilo, né? Como é que é? Crocodilo Harris. Give the good news. Essa música, inclusive, eu traduzi. Acho que tá no site, no YouTube Hora da Macaca, inclusive. Vamos lá, vamos destacar a Ponte Preta, porque, que inferno, viu, cara? Só notícia ruim. Eu não quero notícia ruim, hein, Corsato? Quero notícia boa. Solta a vinheta aí, vai lá, Bolacha. Marcelo Corsato. Se não tiver, inventa, manda.
Tudo bem, Carlos? Grande abraço para você, boa tarde para todo mundo que está conectado com a gente aqui na Jornada Esportiva do Portal Futebol Interior, neste sábado, 11 de abril de 2026. Você quer notícia boa, então? Give me the good news. Estamos no sábado lindo em Campinas, final de semana. Estamos cá para transmitir esse jogo. Agora, da Ponte Preta, não tem notícia boa. Você quer que eu fale das cozinheiras? Não. Não quer que eu fale das cozinheiras? Não. Você quer que eu fale de Transferban? Não, também. Você não quer que eu fale de Transferban? Não. Você quer que eu fale que a Ponte não arcou com o salário que ela falou que ia arcar? Não. Dos jogadores? Não quer? Então. Não. Só tem coisa ruim pra falar da Ponte. Não sei se é uma coisa boa, mas a Ponte joga às 18 horas daqui a pouco aqui em Campinas, no Majestoso, contra a equipe do Vila Nova. Bom, tem o Kevson, eu acho que é uma boa notícia pro torcedor da Ponte, porque ele vinha jogando bem. Tá de volta à lateral esquerda da Macaca. E tem o André Lima, né? Jogador aí que vai entrar no time da Ponte Preta. Ele que entra no lugar do Saravia, que foi expulso na partida contra o Náutico. Outro jogador que não atua também porque está suspenso é o Cafu. O Cafu suspenso pelo cartão vermelho na partida, derrota da Ponte Preta contra o Náutico. O Diego Porfírio também não está à disposição, problemas físicos, e o Kevson, portanto, entrando na vaga do jogador, o Diego Porfírio. Pode ter uma novidade no ataque, o Rodriguinho começa como titular, jogador que veio lá do futebol sergipano para a Ponte Preta, entra pela primeira vez no time como titular, entrou na última partida contra o Náutico já quase que no final da partida, quase não pegou na bola, mas é o jogador que está aí escalado no ataque no time da Ponte Preta. Diogo Silva, Thales, David Braz, o capitão, Márcio Silva, Kevson, André Lima, Murilo Cavalcante, continua no time, hein? Elvis, Brian Borges, Rodriguinho e Potker, é o time escalado pelo Rodri Santana, Carlos. Esse, o Marcelo Corsato trazendo o destaque da Macaca, o destaque da Ponte. E agora eu quero o destaque do Vila Nova. Ah, Vila Nova, que vem com Guto Ferreira, que o torcedor da Ponte adora. E aí, Corsato, o que você destaca do Tigre lá de Goiás? Tem o Guto Ferreira, né? O Gordiola como treinador da equipe. O time vem de vitória no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, de virada pelo placar de 2-1. O De La Torre estaria à disposição hoje do treinador, mas não está no banco de reservas, né? Jogador que... Estaria, mas não está. Né, ele já estaria apto a jogar porque voltou de cumprir suspensão automática. Mas aqui não tem uma informação, não está nem no banco de reservas. Ele entraria até no lugar do Rafa Silva, pelo menos nas prévias, né? Mas não está nem no banco de reservas. O Gordiola já escalou a sua equipe, que vai com Elton Leite, Elias, o Caio Marcelo e o Igor Luiz, o William Maranhão, o Dudu e o Marquinhos Gabriel como capitão do time, o Rian, o Janderson, ex-jogador do Corinthians, e o Rafa Silva, treinador é o Guto Ferreira. Esse time do Vila, que tem jogadores conhecidos do futebol brasileiro, né? Como a gente já trouxe aí, por exemplo, o Elton Leite, estava no Fortaleza, o William Maranhão, passagem por equipes do futebol brasileiro como o Bahia. Tem também o Marquinhos Gabriel, que estava no futebol de Santa Catarina, mas já passou até pelo Santos, por exemplo. Tem ainda destaque para o Dalberson, goleiro que estava no Guarani até o começo do Campeonato Paulista. O Panussá também já jogou pelo Guarani. Tem o William Formiga, lateral esquerdo também, que é conhecido do futebol brasileiro. Rainer, lateral direito, também jogador conhecido. E o Dodô. Você lembra do Dodô, Carlos? Lembro. Dodô, jogador que está aí no time do Náutico. Não é o Dodô que jogou na Ponte, tá? Não. É o outro Dodô. É que no futebol brasileiro são vários. tantos os Dodôs, né? Tem aquele dos gols bonitos, tem o Dodô lateral esquerdo, tem o Dodô que passou pela Ponte, e esse Dodô que é da base do Atlético Mineiro, jogador que está no banco de reservas. O vilão, o Vila Nova, o Tigrão, vem a campo para mais uma vitória, tentar mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Ele que tem o Guto Ferreira, né? O Guto Ferreira, que o torcedor da Ponte Preta gosta, várias passagens pelo futebol da Macaca, Carlos. Esse Marcelo Corsato trazendo aqui os destaques na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Bom, e para comentar este jogão de bola, a gente vai de carona, apesar do preço do combustível, né? Vamos de carona com ele, Frank Francisco. Fala, Frank, como é que tá o amigo? Grande abraço, boa tarde. Abraço, Carlos, boa tarde. Marcelo,
bolacha e grande nação ponte pretana. Então, caminhando, Carlão, você quer boa notícia? Ah, se possível, né, cara? Estou contigo, um belo jogo, a equipe do CRB tá bem montadinha. Guto Ferreira, né, do outro lado. Vamos matar um pouquinho a saudade do Guto, né? Sim. E a Ponte, Carlos, uma incógnita. Vou resumir assim, Ponte Preta, incógnita. Que agora a gente volta àquela fase de... não gosto disso, mas de agradecer aos profissionais que estão cumprindo com as suas obrigações, dando exemplo para quem deveria cumprir e não consegue. Sim. Não é verdade? Sim. Então fica aqui o meu agradecimento já a eles. Fica aqui a minha declaração ao torcedor ponte pretano, porque a força da Ponte Preta é o seu torcedor, Carlos. E vivemos um momento onde a única coisa boa que existe na Ponte é o seu torcedor. Então, torcedor, dê o seu máximo. O que nós conseguirmos fazer, o que for possível ser feito para que a Ponte Preta consiga entrar em campo, jogar um futebol, honrar a camisa do clube, hoje passa pela torcida da Ponte Preta. Quem deveria estar dando suporte não dá. Então nós vamos ficar assim. Eu acredito num jogo que já seria muito difícil de qualquer maneira. Não existe jogo fácil. Em campeonato nenhum atualmente, principalmente em Série B. E com esse belo time que tem o CRB aqui, vamos ver o que a Ponte Preta hoje consegue apresentar, Carlão. Tá certo. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, daqui a pouco, 18 horas, tem Ponte Preta em campo contra a equipe do Vila Nova. Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos ontem a abertura da 4ª rodada. O Criciúma venceu no Heriberto Rios, o majestoso lá de Criciúma, o Botafogo de Ribeirão pelo placar de 1-0. Segunda derrota do Botafogo na competição. O Criciúma com um jogador a menos. O Otero fez um golaço de falta no finalzinho do jogo. Criciúma 1-0 pro Botafogo. Esse jogo ontem. Agora tem bola rolando já. Esse jogo começou às 4 horas da tarde. Estamos com 13 minutos do segundo tempo. O Juventude tá vencendo o Goiás. Encontro de Alviverdes, né? Juventude e Goiás. Tá 1-0 para a equipe do Juventude. O gol foi marcado pelo Luiz Felipe, a 39 minutos do primeiro tempo. Portanto, o Juventude vai vencendo a equipe do Goiás pelo placar de 1-0. Jogo no segundo tempo. Daqui a pouco a bola vai rolar para Ceará e Náutico. Digo daqui a pouco, né? Porque esse jogo é às 8h30 da noite. Mais cedo, aí no mesmo horário do nosso aqui, tem Sport e Avaí. Esta é a 4ª rodada. Esta aqui é a 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Que além destes jogos que eu já pontuei, traz ainda, hein? Atenção, torcedor. Amanhã, América Mineiro e Novo Horizontino. O Roberto Marcondes, ele ajeitou um computador aqui pra gente. E eu tô com alguma dificuldade aqui, porque o computador agora é tudo no inglês, velho. Live, today, tomorrow. Mas você começou a jornada falando inglês, pô? Não, mas aí eu tava preparado, né, velho? Aí você sabe que você faz toda uma abertura, né? Agora, assim, no supetão, então você tem que, né, por exemplo, today, hoje, né, 8h30, Ceará e Náutico. Tomorrow, amanhã, América e Novo Horizontino, 18 horas. Tomorrow, São Bernardo e Fortaleza, também às 18. Tomorrow, Operário, Ferroviário e Cuiabá. Tomorrow, CRB e Atlético, 8 da noite. Amanhã também, 8 da noite e às 8h30 da noite. Fechamento dessa rodada, Atlético Goianiense e Londrina. Jogo marcado para as 8h30 da noite. Tem Série A, viu, do Campeonato Brasileiro, meus amigos e minhas amigas. O Vitória vai vencendo o Tricolor do Morumbi. 2 minutos do segundo tempo, este jogo. É isso? Deixa eu ver aqui. É isso. Não. 47 do primeiro tempo, né? É isso. 45 mais 2. Esse jogo começou às 4h30, tá? Vitória 1. Tem jogo começando agora, tudo quanto é horário, né? 4, 4h30, 5, 5h30, 6. Tá parecendo o Campeonato Argentino, né? O Campeonato Argentino começa a rodada 1 da tarde e vai terminar 10 da noite. 10 horas da noite, No sábado, por exemplo, 10 da noite tem jogo. Bom, o Vitória tá vencendo o São Paulo, hein? Pelo placar de 1-0. O rubro-negro encarando o Tricolor. Em Belém do Pará, o Remo do Ivan. Será que o Ivan tá titular, aliás, no meio de semana?
pela Copa Centro-Oeste. O Ivan jogou, rapaz, como defendeu o Ivan, hein? Remo e Vasco vão empatando 0-0, 20 minutos do primeiro tempo. Aí aqui no computador que o meu amigo Roberto Marcondes ajeitou, marca aqui, ó, Today, 18h30, Mirassol, Bahia. Today, Santos, Atlético Mineiro, 8 da noite. Today, Internacional de Porto Alegre e Grêmio. Este jogo a gente vai conferir todo o segundo tempo aqui nos canais Futebol Interior com a Rádio Guaíba. Clássico, hein? Internacional e Grêmio, 8h30 da noite. Lá o bicho pega. Amanhã, 11 da manhã, tem Atlético do Paraná contra a Chapecoense. Também com cobertura aqui dos canais Futebol Interior e a Rede Esportes Malaguenha. Às 4 da tarde, Botafogo e Curitiba também com a Esportes Malaguenha. Às 18 horas, Fluminense e Flamengo. Cruzeiro e Bragantino jogam às 18h30. E às 18h30, meus amigos, o bicho vai pegar. Tem Corinthians de Fernando Diniz contra o Palmeiras de Abel Ferreira. O Rodrigo Santana tá falando, você consegue colocar, ô Bolacha, palavrinha do técnico da Ponte Preta ao vivo? Porque daqui a pouco ele vai falar. E fazer os resultados dentro de casa. A gente tem o objetivo, né, de somar o máximo de pontos dentro de casa. Eu acho que o grupo precisa dessa vitória para ganhar mais confiança e assim a gente conseguir ter um equilíbrio melhor aí dentro da competição. Bom, é uma grande equipe, muito bem treinada pelo Guto, né, um grande treinador, mas dentro de casa aqui a gente precisa ser ofensivo, a gente precisa pressionar, mas ter muita atenção, muito equilíbrio, porque a gente sabe que é uma equipe que propõe jogo, que tem jogadores decisivos na equipe dele e a gente espera fazer um grande jogo, mas trabalhamos muito a semana para procurar ser um pouquinho mais efetivo na fase final do jogo ali, ser um pouquinho mais agressivo no último terço do campo. Tá, então a palavra do técnico Rodrigo Santana. Cara, se o Guto Ferreira falar, eu gosto tanto do Guto Ferreira que vou abrir espaço para o técnico do Vila Nova também aqui na nossa transmissão, tá? Então, antes de ir para o intervalo, o primeiro aqui do programa, daqui a pouco a gente preparou aqui também um material com o Rodrigo Santana, né? Ele falando mais um pouco a respeito desse jogo, a última entrevista, porque a Ponte Preta, a única entrevista que sai na Ponte Preta agora é do treinador pós-jogo, não tem entrevista de jogador no meio da semana. Cara, olha, eu vou falar uma coisa, que situação da nossa gloriosa Ponte. Série C, Campeonato Brasileiro, já tem bola rolando, hein? Pra Floresta, no Ceará, esse jogo em Santa Cruz, 22, primeiro tempo, tá 0-0. 8 da noite, Barra e Maranhão, também às 8 da noite, Ferroviária e Botafogo da Paraíba. Amanhã, 5 da tarde, Paysandu e Brusque, Caxias e Confiança também se enfrentam às 5 da tarde. Amanhã também às 5, Anápolis e Internacional de Limeira. Aliás, a Inter de Limeira foi de ônibus, né? Pra Goiás e chegou, obviamente, do aeroporto, tá? Até Anápolis. E o ônibus, né? Da Internacional de Limeira estava com irregularidades, ficou parado lá na Polícia Rodoviária. Esse destaque lá no site futebolinterior.com.br. Aí você vai dizer, pô, a culpa é de quem? A culpa não é do clube, tá? Toda a logística é a CBF quem faz. Obviamente também que eu não vou colocar a culpa aqui na CBF, né? É a empresa que está prestando serviço para a CBF, que colocou um ônibus ilegal lá. Os jogadores da Internacional de Limeira ficaram 2 horas parados lá na fiscalização para poder seguir viagem. No final das contas, deu tudo certo. Amanhã às 18h30, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, com a transmissão do Daniel Farias e também o Pedro Lino, tem o Guarani contra o Volta Redonda. Esse jogo é aqui em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. Também amanhã, Itabaiana de Gilson Kleina contra o Ipiranga, às 7 da noite. Também às 7, Amazonas e Ituano. 8 da noite, fechamento da segunda rodada da Sezona, Figueirense e Maringá. Muito bem, 5 da tarde, mais 23 minutos. 5h23, tá demorando, né, para eles colocarem o Guto Ferreira para falar. Vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo. A gente volta já. Vamos girar mais aqui a nossa equipe. Vamos falar com você aqui no YouTube. Deixa a mensagem, manda mensagem para o Guto Ferreira lá. Pronto, só foi chamar. Fala, Guto. Ponte pressionada é ainda mais difícil. Aqui é sempre difícil jogar. Nós vamos procurar fazer o melhor nosso para levar os pontos que a gente veio aqui batalhar por eles. Tá aí o Guto Ferreira, falou pouco, né? Mas você ouviu aí, ele conhece, né? Diz que aqui é sempre difícil jogar. Guto Ferreira, que subiu com a Ponte Preta, devolveu a Ponte Preta à Série A no ano de 2014. Bom, 5 da tarde, mais 24 minutos. Voltamos,
3 minutos. Atenção, rede. 3 minutos, tá? 3 minutos, voltamos com a nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Aqui, nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. É hora de printar a tela. Carlos Coça. 5 da tarde, mais 27 minutos, 5h27. Bom, deixa eu, antes de trazer aqui a palavra do Rodrigo Santana, viu, Bolacha? Pra gente falar um pouquinho mais aí desse jogo, perguntar aqui pro Frank. Ô, Frank, vamos lá, saber de você e depois até do Marcelo rapidinho também. Bom, mudanças aqui no time. A defesa, Diogo Silva, Thales, David Braz, Márcio Silva e Kevson, que joga. O Porfírio tá contundido, né? Acho que nem no banco de reservas tá, né? Problema físico. Com problemas físicos. Aí, bom, essa é a primeira mudança. O André Lima entra na vaga do Saravia. Isso. O Murilo Cavalcante mantido, o Elvis mantido, o Brian Borges mantido, Potker mantido, o Rodriguinho, que entrou no segundo tempo, entra como titular no time da Ponte. Então vamos lá. Cafu, né? Foi no lugar do John... Não, o Cafu estava na reserva. Ele entra no lugar do Luiz Felipe, que foi pro banco de reservas. Que está no banco de reservas, exato. Verdade. Então, bom, saíram Luiz Felipe, aí é por ordem técnica mesmo, né? Ele coloca o Rodriguinho e, bom, tecnicamente falando, é só essa alteração, né? Porque o André Lima entra na vaga do Saravia, que foi expulso. O Kevson entra na vaga do Porfírio, que por problemas físicos, né? Manutenção de carga, tá fora. 3 mudanças aí nesse time da Ponte que jogou contra a equipe do Náutico para jogar contra o Vila Nova. O Vila Nova do Loser era um. O Vila Nova do Guto Ferreira vem se mostrando outro, hein, Frank? E aí, o que você acha das mudanças do treinador da Ponte, o Elvis mantido como titular? Ah, Carlos, o Elvis, a Ponte não pode nem pensar ficar sem, né? Tá jogando mal? Tá, fato.
Só que é o único talento da equipe, o cérebro, a cabeça pensante. Uma bola ele pode sempre estar colocando jogadores em condições de executar. Carlos, é meio difícil a gente falar da Ponte, né? O Kevson começou muito bem. Eu acho que a gente não deve ter problema desde que esteja totalmente recuperado, né? Eu gostei bastante do futebol dele. É uma pena o Porfírio já ter se contundido também, né? Que aí perde mais uma opção. A gente fica só com o Danilo Barcelos numa emergência. O André Lima, Carlos, me parece ser um bom jogador. Vamos torcer para que ele entre. Dê conta do recado, né? O Saravia já teve essas oportunidades. Pelo menos a mim, eu vou falar a verdade, não me encheu meus olhos, então vou torcer pro André entre bem. Murilo Cavalcante, tenho que ser sincero, não tenho gostado também, mas mais uma oportunidade para ele. Carlos, eu ouvi durante a semana alguns amigos comentando que, de repente, a Ponte, apesar da escalação, pode entrar num esquema meio 4-4-2, o Brian um pouquinho mais para trás, né? Digamos assim, numa segunda linha, que particularmente foi o momento que ele mais agradou na Ponte, né? Estilo mais jogando pela meia, não aberto como ponta. Aberto como ponta eu acho que eles começam a dar cabeçada, mas ele vindo de trás mais como meia, eu acho que pode até ser interessante. E a entrada do Rodriguinho é porque dizem as boas línguas que tem treinado muito, muito bem. Vamos aguardar aqui. Eu estou dando uma olhada no banco de reservas, né? Eu estava falando daquela música de Give Me the Good News Day, boas notícias. O Diego Tavares, a informação na semana passada é que ele só voltaria a ficar à disposição no banco de reservas se recebesse. Tá no banco de reservas hoje. Diego Tavares. E o Miguel também tá no banco. Eu ia contar isso aqui, Júlio e Miguel. E uma coisa, né? O David da hora, cara, por isso que eu falo, vários jogadores contratados para os moleques entrarem no banco, alguns não poderiam ficar no banco. E o David da hora, vejamos, o Cafu foi expulso, o Bruno Lopes vazou, né? Jogou contra o Náutico e foi embora, pediu rescisão. E o David da hora não tá no banco. O Miguel foi pro banco. Segundo jogo que o David da hora não tá no banco, ele também não ficou na partida contra o nosso jogo passado aqui. Contra o Náutico. Então, mas ficou. O jogo era fora e ainda tinha o Bruno Lopes e o Cafu. Eu até entendo, tinha mais opções. Mas agora o David da hora não tá no banco de reservas. E aí, Corsato, as modificações do treinador da Ponte? Carlos, o Kevson pra mim é titular do time. Eu acho ele melhor do que o Diego Porfírio. Ele saiu, estava machucado. Estava machucado. Agora, o que eu não entendi foi a saída do Luiz Felipe, né? Para mim, estava jogando bem. Eu não tiraria do time. Inclusive, de atacante, foi o único que fez gol. Fez gol, né? Cabeça de treinador é difícil. Agora, eu teria tirado o Murilo Cavalcante também. Eu também. Falamos isso na hora da macaca, Eu teria tirado o Murilo Cavalcante. Para mim, você poderia colocar aí o Danilo Barcelos, o Léo Gomes, o Miguel, sei lá, o Tarek. Mas para mim o Murilo Cavalcante era banco. Eu falei na Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite no YouTube Hora da Macaca, e vou repetir aqui mais uma vez na nossa jornada esportiva. Para mim o Murilo Cavalcante ele não pode fazer nem volante nem segundo volante. Ele não tem a capacidade da marcação que um volante e um segundo volante precisa ter. Ele, para mim, teria que jogar na posição do Elvis, fazer o que o Elvis faz em campo. Então ou joga o Murilo ou joga o Elvis. E outra mudança aí no time da Ponte que às vezes passa desapercebido por muitos, né? O Potker perdeu a tarja de capitão. A tarreta de capitão do time agora vai pro David Braz. Tá tendo um rodízio aí, né? Só que não volta pro Elvis, né? Não volta pro Elvis. O Elvis também que durante a semana, né? Teve aí o bafafá de que ele não entraria em campo, porque não foi cumprido o que foi prometido para ele quando o torcedor da Ponte Preta vai lembrar, quando ele sai, fica fora do time no Campeonato Paulista, aí ele volta, tal, a Ponte faz até uma coletiva lá com a rapaziada do marketing, só que até agora não recebeu um tostão daquilo que prometeram para ele, né? Só que tá pro jogo, e eu tô com o Elvis, tô com o Frank, o Elvis para mim é titular desse time da Ponte, apesar de não estar jogando nada, tá? Vamos falar a verdade, né? Porque assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, você não receber uma coisa... No jogo contra o Ceará, quando ele saiu do time, o campo da Ponte virou uma bagunça, hein? Mas não tá jogando nada, porque a Ponte não tem jogador de qualidade. Mas então, a Ponte não tem jogador que segura a bola. Mas quando ele sai, fica pior, pô. Quem poderia fazer isso, eu acho que é o Murilo Cavalcante, né?
Até o Miguel, acho que dá pra jogar nessa função aí, né? Mas o Murilo Cavalcante no time titular eu não entendo. O Miguel é a primeira vez que está indo para o banco de reservas com o técnico o Rodrigo Santana. O Júlio já foi outras oportunidades, né? O Júlio já é a terceira vez. Eu acho que nessa posição do Elvis, o Rodrigo vai começar a pensar em breve no Danilo Barcelos. Pode ser com melhor também. Condicionamento. Porque, Marcelo, você vai se lembrar, todos os pontepretanos com certeza, uma das boas passagens do Danilo foi atuando como meia. Sim. Na Ponte Preta. E até por questão de idade já, condicionamento físico, quem sabe tá aí uma grande oportunidade de revezamento entre os dois, né? Porque assim, vamos lá, o time da Ponte Preta não é ruim, o elenco não é ruim. É claro que o extracampo pesa muito hoje na Ponte Preta, né? Demais. Mas só que se você olhar o ano, pô, são 13 jogos, a Ponte tem uma vitória só, gente, 10 derrotas. Aliás, Marcelo, você deixa eu fazer um merchan do bem? Para você que não sabe ainda, né? Na minha coluna lá, o Planeta dos Macacos, eu fiz, tem as notas do jogo, Ponte Preta e Náutico, e depois eu fiz um levantamento dos 64 clubes que disputaram as 4 divisões do Campeonato Paulista. Primeira fase eu peguei só, tá? Série A1, Série A2, Série A3 e Série A4. A Ponte Preta é o 6º pior time. A Ponte só ganha de 5 times que disputaram A1, A2, A3 e A4. Só está na frente de 5 times que mais perderam, né? A Ponte está... só 5 times perderam mais do que a Ponte Preta. Então, quer dizer, o ano é para esquecer por enquanto até agora, né, Corsal? Assim, o torcedor da Ponte Preta que hoje deve comparecer, mas em número mais reduzido ainda do que na partida contra o Ceará. E vamos ter torcida visitante, né? Porque o torcedor do Vila Nova também pode assistir o jogo. E eu já vejo ali torcedores do Vila Nova. Mas é a expectativa da torcida da Ponte Preta, que esse enxame de derrotas termine pelos lados da Ponte Preta, né? Seja estancado. Porque é aquela história, né, do meme. É um eita atrás de outro eita na Ponte Preta esse ano. Pelo amor de Deus. Que horror. O Torrano, o presidente da Ponte Preta, dentro do campo é o pior presidente da história da Ponte. Tá começando o mandato dele agora, 4 meses, né? 5 meses, se você contar dezembro, vai. Mas é o pior presidente da história da Ponte Preta dentro do campo. O pior presidente da história da Ponte Preta, no total, é o Marco Antônio Eberlin, né? Porque o Marco Antônio Eberlin, ele, além de falar mal dos outros presidentes, né, dentro do campo, tá certo, ele pegou o time na Série A1, entregou na Série A1 do Campeonato Paulista, pegou na Série B, entregou na Série B, mas fora do campo foi um horror, né? Somente na parte de pagamento, de outras coisas. Só que também a Ponte Preta teve temporadas aí de mais derrota do que vitória com o Marco Antônio Eberlin. Só que o Torrano, por enquanto, dentro do campo, é o pior presidente da história da Ponte Preta num recorte de 4 meses, né? Então, assim, claro que o torcedor da Ponte Preta não vive um bom momento. Eu acho, cara. Assim, eu tenho 53 anos, né? Eu torço pra Ponte Preta aqui há 45, 46 anos que eu entendo de Ponte Preta. É o pior momento que eu vejo da Ponte Preta de todos os tempos. É o pior momento. E olha que eu já vi a Ponte Preta tendo sofá penhorado, hein? Tendo sofá penhorado, hein? Ó, essa semana aqui, cara, eu vi gente na rede social sentindo saudade do Tiãozinho. A gente era feliz e não sabia. Não, tem que pedir perdão de joelho pro Tiãozinho, pô. Pede perdão de joelho pra ele. A gente o era Tiãozinho feliz. tem muita culpa nessa administração anterior também, viu? Nós Porque foi ele que ajudou a eleger, tá? Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Então, Carlão, lembrando aqui, ó, posso citar a fonte, né? Aí é você e sua fonte que se resolva aí. Não, é informação do elenco da Ponte. O Lucas Rossafa tá dando aqui, ó, que o Everton, o zagueiro, não foi relacionado por causa do contrato com o Vila Nova, tá? Por isso que hoje ele não tá no banco. Lembrando que o Thales é ex-Vila Nova, mas o Thales ele não pertence mais ao Vila Nova, né? Ele vem para Ponte Preta sem estar vinculado ao Vila Nova, porque senão seria outro jogador também que não poderia atuar. Tá, e agora ele falou do Everton, né? O Palácios não tá aparecendo mais também no banco de reservas, não. É o Lucas Cunha, que era titular, né? Obviamente. A primeira impressão do tal de Palácios. Se a primeira impressão é a que fica. Foi um horror. Volta o Diego Leão, que é melhor, né, cara? O Diego Leão, eu não tenho essa informação. Se você tiver o Frank, né? O Diego Leão que tava com o contrato para encerrar, né? E é uma joia da base da Ponte Preta, né?
E eu não sei se a Ponte Preta vai conseguir renovar o contrato dele, mas era um cara que poderia no futuro fazer um bom dinheiro pra Ponte. E ainda falando do elenco, falando dos meninos, né, do Miguel, do Júlio, o Gustavo Teles, né? Eu acho que o Gustavo Teles ele tinha que estar pelo menos no banco de reservas. O Rômulo, que foi titular contra o São Paulo também. 2 volantes, falamos na hora da macaca, Rômulo e Gustavo Teles, né? Mas até o Gustavo Teles que foi titular, né? Na Rômulo... maior parte do Campeonato Paulista. Então, mas de tudo que teve de ruim na Ponte Preta, ele é um cara que mas no jogo contra o São Paulo, o Gustavo Teles ficou no banco, o Rômulo que jogou. Então. E partidaço. Agora vamos lá. Que a gente viu que fez colocar só os meninos também pra jogar. Não é assim também. Mas não é isso que a gente tá 80, pedindo. Não é isso que a gente tá pedindo. Sim, mas, por exemplo, a salvação a curto prazo da Ponte Preta, o que eu vejo é vender algum talento da base. Só que assim, Diego Leão já não tem contrato com a Ponte Preta, né? E os que ainda têm e restam um pouco de contrato não estão sendo utilizados. Esses meninos aí... E podem pegar o contrato e levar embora quando quiser, porque estão sem receber salário há mais de 4 meses. Mas Júlio, o Miguel, né? O Nicolas que foi lá pro América, por exemplo, o próprio Gustavo Teles. Cara, são caras aí que se estivessem jogando poderiam estar despertando interesse de outras equipes e a Ponte poderia até fazer um dinheiro com eles, né? Enfim, eu acho que precisa dar uma arrumada nisso daí, porque a curto prazo eu não vejo outra solução para Ponte Preta, né? Porque tem a história o Carlos falou e eu tô com o Carlos, da história de que você ouve rádio, são notícias ruins. Você assiste televisão da Ponte Preta, tá? São notícias ruins. Você abre o portal Futebol Interior, notícias ruins. Você abre o GE, notícias ruins. Você vai lá no Lucas Ossafa, notícias ruins da Ponte Preta. E assim, é um mar de coisa ruim. Um eita atrás de outro eita, né? Mas, assim, as coisas na Ponte Preta, elas precisam melhorar. Mas tem a história, por exemplo, da SAF. Essa história da SAF é igual a história do Campeonato Paulista. Eu nunca vou esquecer esse Campeonato Paulista que a Ponte Preta fez. Isso aí foi um desrespeito à instituição, à camisa da Ponte Preta. Os senhores que estão à frente desse projeto, Campeonato Paulista 2026, que estiveram à frente, eu não vou dizer os jogadores não têm culpa nenhuma. Mas quem fez a Ponte Preta nessa situação, os senhores estão marcados para sempre na história da Ponte Preta. Que vergonha, gente. Que vergonha. Agora, a situação da tal da reunião lá, da equipe para analisar a SAF na Ponte Preta, não foi para frente. Isso é um absurdo, cara. Não foi para frente, por quê? Porque eles entendiam, olha só, isso quando assumiu o Marco Antônio Eberlin e o pessoal que tá junto com ele lá. Eles entendiam que não adiantava levar o assunto SAF para frente, porque o único interessado na SAF da Ponte Preta seria o Sérgio Carnielli. Então eles não iam levar esse estudo à frente, porque o Sérgio Carnielli, entre aspas, já é o dono do estádio. Essa é uma informação ou é um comentário seu? Não, é uma informação. É informação. Informação sua. Informação minha. Uma fonte me passou isso já há um ano e meio atrás. E eu segurei, não falei, mas não adianta eu ficar segurando isso aí. Eu já falei isso na hora da macaca. Quem acompanha a gente já sabe. E não andou, não foi pra frente, porque eles entendiam que o dono da Ponte Preta poderia ser o dono da SAF, o Sérgio Carnielli, que já é, entre aspas, o dono do estádio. Cara, é pensar desse tamanho, né, velho? Bom, 5 da tarde, mais 42 minutos. Frank, eu tenho pouco tempo, você quer comentar alguma coisinha? Pegou o microfone na mão aí, quer falar? Antes do Rodrigo Santana, que eu vou colocar a palavrinha dele aqui no ar. Não, pode soltar o Rodrigo aí. Então vamos lá. Então vamos com o Rodrigo Santana. Eu separei aqui só o pedaço que ele fala do jogo de hoje, que é importante, é o jogo de hoje. Então vamos ouvir o treinador da Ponte Preta, o Rodrigo Santana. Essa entrevista foi dada logo depois da derrota da Ponte para o Náutico no final de semana passado. Bora aí, solta a bolacha. Você tinha falado na sua última entrevista pós-jogo que a cara do time começaria a ser vista ali na quarta, na quinta rodada, que é justamente esse processo de transição que vocês estão passando. Tu acha que essa semana dá para aproveitar um pouco mais, claro, em relação a esses 2 dias que vocês tiveram para se preparar para esse, claro que dá, mas já dá para extrair um pouco mais, algo de diferente? Você teve hoje a estreia do André Lima, dá para ver algo de diferente já na próxima rodada? Dá, porque o André é um jogador que a gente precisava ver no jogo, um jogador que também vinha um tempo parado, adquirir esse ritmo, um jogador muito importante de força que a gente precisa no meio de campo. O próprio Bruno, que retornou de empréstimo hoje, já atuou um pouco mais, né? Então são jogadores que chegam para encorpar e a gente fortalecer o nosso sistema de jogo. Então a gente entende que dentro dessa semana a gente precisa trabalhar muito bem, mais uma vez jogar em casa, né? Dos últimos 4 jogos, 3 foram fora de casa, né? Então a Ponte precisa também fazer o seu fator
casa, né, a favor da gente. Então a gente vai fazer uma semana muito concentrada, já deu para entender mais ou menos quais são os jogadores que estão muito preparados para vestir a camisa, e a gente espera encaixar o time de uma forma que a gente não precisa mexer tanto, mas foi válido para a gente observar, para ver alguns jogadores, né? Embora tenha sido a derrota aqui, a gente conseguiu pontuar algumas coisas muito valiosas para a gente trabalhar dentro da semana. Só para encerrar aqui, na saída de campo eu falei com o Diogo Silva, o goleiro, e ele citou as questões extracampo, né, que desde o ano passado vem acompanhando a Ponte. No ano passado, apesar delas, a Ponte conseguiu o acesso, conseguiu o título da Série C, mas em 2026 o ano não começou bom, uma vitória até agora. Qual o tamanho do desafio que você enxerga para você, como técnico, chegou há pouco tempo, qual o tamanho do desafio que você tem pela frente para, vamos dizer assim, endireitar a Ponte Preta e salvar esse restante de 2026? Olha, o desafio é grande, mas a motivação é maior. Eu acho que isso nos dá mais motivação para vencer. Eu acho que a gente pode fazer uma história bonita aqui, a gente pode voltar a vencer, a gente pode pegar uma sequência de vitórias, afastar tudo que é tipo de problema. Acho que o futebol, quando o resultado não vem, começam a achar aqui, achar ali. Mas eu acho que os nossos deveres têm que ser cumpridos, né? Tem que trabalhar firme, olhar para o jogo, olhar para o adversário, agora estudar o Vila Nova e buscar resultado. Eu acho que tem que analisar o nosso trabalho, sabe? Nessa nossa profissão, a maior pressão é nossa mesmo, né? A gente quer entregar o melhor. A gente sabe que tem um adversário muito bem preparado do outro lado. Acho que a gente tem que esquecer o extracampo e observar isso como uma grande oportunidade, uma grande camisa. A gente tem que honrar, tem que fazer valer e buscar o nosso resultado. É o extracampo que deixa que a diretoria trabalha, e a gente tem que fazer o nosso aqui também. Então, tá aí a palavra do técnico Rodrigo Santana falando aqui nos canais Futebol Interior. Ele fala do jogo, fala que tem que trabalhar a equipe. Cara, tá tudo certo. Acho que o treinador tem que partir por esse lado mesmo. E quando indagado de salário atrasado, acho que o treinador, nesse momento, não deve entrar nessa seara aí, porque vai ajudar o quê, o time? Vai ficar maluco, né? Vai ficar maluco. Assim, ele tá certo, tem que focar dentro do campo. É isso. Bom, o ouvinte segue participando aqui no YouTube. Pode mandar mensagem pra gente aqui, eu vou abraçando você, tá bom? Já deixou o seu like? Ainda não? Por favor, ajude a gente lá com o seu like. Vai ser bom demais a sua participação junto com a gente por aqui, tá? Vamos ver aqui as mensagens. Deixa eu entrar de novo aqui na live. Vamos lá, entrando na live. Pô, nem eu tava na live, agora estou. O Tones, boa tarde, amigos. Frank, Marcelo e Carlos, toda a nação. Nunca tão judiada assim, like 5. O Ricardo Monteiro, excelente transmissão, Corsatos e Frank. O João Batista de Paula, abraço a todos. Valeu, obrigado pela audiência. Quem vence o jogo? Ponte, empate ou Vila Nova? Manda lá quem você acha que... Qual o seu palpite para o jogo? Ponte, empate ou Vila Nova? Vai lá na nossa enquete lá no YouTube. O Felipe Silva tá dando aqui o like de número 10. Valeu, Felipe. O pessoal tá chegando aqui. Um abraço. Obrigado pela audiência. Vamos fazer o seguinte, 3 minutos, intervalo, na volta, coladinho. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato vai escalar as equipes. Jornada esportiva para Rivalo. Nada ganha da emoção. Acesse rivalo.bet.br. Site para maiores de 18 anos. Jogue com moderação. Voltamos já, canais de Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Vamos escalar a Macaca, Ponte Preta de branco, né? No estádio Moisés Zucarelli, faixa preta no peito. Macaca escalada, pronta, definida pelo técnico Rodrigo Santana. Tem Diogo Silva, goleiro número 12. Thales, lateral pela direita, 22. David Braz é o capitão do time, veste a número 33. Márcio Silva é o quarto zagueiro, vai com a 44. Kevson, de volta ao time, com a número 32 na lateral esquerda. Meio campo da Macaca tem André Lima com a número 8. Murilo Cavalcante com a número 20 e Elvis com a 10. Ah, que hino bonito, hein? Que hino bonito! O ataque da Macaca tem Brian Borges, veste a 31, Rodriguinho 90 e Potker número 9. Eu confirmo a Macaca escalada pronta, definida pelo técnico Rodrigo Santana. Vamos lá, Diogo Silva, Thales, David Braz, Márcio Silva, Kevson, 12, 22, 33, 44, 32. André Lima, Murilo Cavalcante, Elvis, 8, 20, 10. Brian Borges, Rodriguinho, Potker, 31, 99. À disposição do técnico Rodrigo Santana, Guilherme Viana para o gol, mais Júlio, Lucas Cunha, Rodrigo Souza, Diego Tavares, olha ele aí, Luiz Felipe, Danilo Barcelos, Léo Gomes, Miguel, Daniel Baianinho, Tarik e Brandão Carlos. Macaca, 18ª colocada na competição. Em 3 jogos, a Ponte fez 1 ponto. São 2 derrotas e 1 empate. Ponte marcou 3 e sofreu 6. Saldo negativo de -3. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor. Sábado que vem, hein? 18 de abril, na Ressacada, contra o Avaí, às 8h30 da noite. Futebol Interior. Salve o Vila Nova, tricampeão. É o Tigrão, o Vila Nova de Goiânia, escalado, pronto, definido por Guto Ferreira, carinhosamente conhecido aqui em Campinas, aliás, já nacionalmente como o Gordiola, né? Elton Leite, goleiro número 1, Elias, lateral direito, número 2. O P. Romano é o número 4, o 38 é o Caio Marcelo, o meia dúzia é o Igor Luiz, vai na lateral esquerda. O meio campo do Tigrão tem o William Maranhão, número 8. Dudu, veste a número 15, experientíssimo, habilidoso, Marquinhos Gabriel, capitão do time, número 10. Todo de vermelho, o Vila Nova, hein? Rian é o atacante pela esquerda com a 11. Pela direita tem o Janderson com a 9. E o comandante de ataque é ele,
Rafa Silva com a número 99. Eu confirmo, repito, Vila de Elton Leite, Elias, Pedro Romano, Caio Marcelo e Igor Luiz. 1, 2, 4, 38, meia dúzia. William Maranhão, Dudu, Marquinhos, Gabriel. 8, 15, 10. Rian, Janderson e Rafa Silva. 11, 9, 99. O Guto Ferreira tem à disposição no banco de reservas Dalberson, T. Pagnussá, João Vieira, W. Formiga, Anderson Jesus, Enzo, Gustavo Puskas, ele que fez o gol presente do Vladimir no jogo anterior na vitória contra o Atlético Goianiense. Natan Camargo, Dodô, Rainer e Bruno Xavier, Corsato. Ô, Vila Nova, o Tigrão. Cuidado, hein, que o Tigrão quer te pegar, Ponte Preta. É o 8º colocado na competição. 3 jogos. Tem 1 empate e 2 vitórias. Não, tem 1 vitória e 2 empates. Marcou 5, sofreu 4. Saldo positivo de 1 gol. Próximo jogo do Vila Nova. Jogo marcado para o próximo sábado. Contra o Operário, às 18h30, em Goiás. Arbitragem. Nesse momento, o placar Notebook 10, Carlos Corsato 0. A arbitragem do jogo, Afro Rocha de Carvalho, da Paraíba. Auxiliado também pelos paraibanos, Luiz Felipe Gonçalves Correia e Rafael Guedes de Lima. O quarto árbitro é o Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Esse é paulista. E o VAR e os seus comandados é o Antônio Magno Lima Cordeiro do Ceará. Ficha técnica do jogo. Esse é o Carlos Corsato. Carlos Corsato, vou falar um negócio pra você. Eu vou falar uma coisa, viu? Eu tenho um Roberto Marcondes na minha vida, né, cara? Sei. E aí, velho, quando você tem um Roberto Marcondes na sua vida, você não tem sossego jamais, tá? Às 8 da noite, 7 da noite, do sábado, do domingo. Roberto Marcondes. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Bom, equipes escaladas, equipes definidas, a bola vai rolar daqui a pouquinho. E aí, Francisco, o que você fala? Qual é a boa desse jogo, hein, Frank? Carlos, partida duríssima, né? Vamos combinar. Mas assim, queira ou não, entre aquela frase meia louca, né? Entre mortos e feridos, é complicada. Mas assim, eu acredito numa partida difícil. E vamos ver, Carlos, o que os jogadores conseguem dar de si dentro do campo hoje, além do que tem feito, né? A verdade é essa. E eu acho que qualquer tipo de reclamação que a gente tenta estender hoje, o adequado é para a hora da macaca na segunda-feira. Hoje eu vou meter ao campo, bola rolando. Jogo difícil, Carlão, minha opinião aqui a Ponte precisa vencer, a Ponte tem que pontuar. Essa é a grande realidade, a gente sabe disso. Mas se vier um empate, eu não ficaria surpreendido, Carlos. Tá certo. Agora o árbitro da partida, né? O Afro Rocha de Carvalho Filho, de 37 anos, está conversando com os goleiros. Porque o capitão do Vila Nova é o Marquinhos Gabriel. O capitão da Ponte é o David Braz. Ele faz um sinal lá com o cotovelo, né? Eu acho que orientando os goleiros a não usar o gatilho, né? Porque tem o VAR para expulsão, enfim. Teve no jogo do Criciúma ontem uma expulsão também por cotovelada, né? Sim. Então, sei lá, se não é uma orientação, agora os capitães estão chegando por lá para tirar o tosse. Primeiro ele chamou os goleiros. O Fernando Rodrigues acompanhando vocês aqui de Portland, Oregon, Estados Unidos. Abraço, Fernandão. Obrigado, viu, pela audiência. E a Artemis voltou sã e salva lá dos céus, né? Um abraço. O Jusemir Oliveira, Guilherme Brandão da Ponte Preta tinha que ser titular. Ô Jusemir, é que ele tá disputando com o Potker, mas eu tô contigo, cara. Eu queria ver o Potker jogando com ele. Mas, por exemplo, hoje poderia ser uma oportunidade. Se bem que o tal do Rodriguinho cheira gol, né? Foi vice-artilheiro do campeonato sergipano. Então, vamos aguardar para conferir, né? Tá com a senha, diz que tem treinado muito bem, viu, Carlos? Vamos aguardar. O Fernando Lima, sou o Fernando, torcedor da Ponte de São Bernardo do Campo. Tá dizendo aqui que a Ponte vai vencer por 2-1. Deus te ouça, viu, o Fernando? Obrigado pela audiência aí, Se isso acontecer, vai ser a segunda vitória do ano, a primeira na Série B. Aparecido Alves, boa tarde, noite, senhores. A gente nem pode cobrar desses jogadores, afinal, como cobrar de quem não recebe
para trabalhar. Bom, vamos falar do jogo? Então o nosso BO agora é o jogo, né? Além de tudo que vai acontecer com a Ponte, semana muito importante. Na segunda-feira tem reunião do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Ponte Preta para inclusão de conselheiros natos, né? Então, alguns conselheiros lá serão guindados ao cargo de natos, né? Isso acontece para substituição de quem ou sai do conselho ou, por exemplo, de quem morreu. Então há uma substituição natural. E aí, por exemplo, se o cara ele está como conselheiro titular, aí o conselheiro suplente pode assumir. Quem sabe? Vamos aguardar para ver. Mas segunda-feira não é a votação lá das contas? São várias coisas, Marcelo. Vai acontecer tudo numa reunião só? E aí vai ter que vai ter entre aspas, a aprovação do ano de 2025 das contas. Mas já vou dar um spoiler aqui. Não vai virar, porque a Ponte Preta não apresentou ainda para o Conselho os números. Como é que você vai aprovar uma coisa que você não viu? Então não vai rodar. Bom, vai começar o jogo e para transmitir 90 minutos de muita emoção, vem ele, Marcelo Cossato. Muito bem, salve, salve você, torcedor ligado aqui no Portal Futebol Interior, na Rádio FI, bem-vindo, você que está no futebolinterior.com.br. Vamos para a Série B, Campeonato Brasileiro, quarta rodada neste sábado, 11 de abril de 2026, Ponte Preta e Vila Nova e Ponte Preta, a bola vai rolar, você vai se ligar com posse de bola do time vermelho da cidade de Goiânia, o Vila Nova que tem Guto Ferreira no comando, o árbitro da partida pede ali um minuto de silêncio, o Afro Carvalho da Paraíba. Bom, aí com o tempo a gente vai saber aí para quem foi esse minuto de silêncio. Eu não tenho essa informação. A Ponte nesse primeiro tempo vai ficar no gol à direita do seu aparelho, defendendo o gol que fica à direita, ou seja, o gol da linha do trem. Para quem conhece o estádio Moisés do Carelli, onde está neste momento, fica a torcida visitante. Vai começar o jogo, apita o árbitro. Posse de bola do Vila. Tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior vem pro campeonato aqui o time do Vila Nova, solta a bola pela direita, vem cruzamento fechado na boca do gol, Diogo Silva para pegar. Cruzamento que veio da direita. Ali do jogador Elias, das mãos do goleiro da Ponte Preta, Diogo Silva, que voa, fica com ela, sai jogando pro time da Macaca, solta a bola na frente para Potker, perdeu, recupera a posse de bola a equipe do Vila Nova, mas tá marcando impedimento do Potker, né? Na bola que veio aqui no campo de defesa, impedimento do Potker, tá parado o jogo, posse de bola para a equipe do Vila. O Vila, consequentemente, defendendo o gol que fica à esquerda do seu aparelho, para quem conhece o majestoso gol dos portões de entrada do estádio Moisés do Carelli. Então a Macaca, toda de branco, faixa preta no peito, atacando pro gol dos portões de entrada do estádio Moisés do Carelli. O time do Vila Nova, todo de vermelho, com detalhes em branco no uniforme. A Ponte vinha pro campo de ataque, recupera a posse de bola, vem para lá. O time do Vila Nova, bola com o Janderson, ex-jogador do Corinthians, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira, deu rebote, sobrou pro time do Vila, a bola cai no meio, vai brigando por ali o William Maranhão, chega também o Rafa Silva, aí mete o pé na bola o capitão da Macaca, é o David Braz, deu pro o antigo capitão da Ponte, o Elvis, perdeu, não foi pra bola, o William Maranhão deu o bote, ganhou dele, toca a bola lá do esquerdo, campo ofensivo, bola para Marquinhos Gabriel, ele recua, toca essa bola para Igor Luiz levanta a cabeça, solta a bola no meio para Dudu quase perdeu, agora perdeu, a Ponte recupera a posse de bola, vem com o Murilo Cavalcante, solta a bola atrás para David Braz, mais atrás ainda para o goleiro Diogo Silva, perna direita todo de azul, goleiro da Macaca, solta a bola no campo de ataque, o Vila tem a bola, a Ponte não tem, aí chegou o Kevson, fez falta. Chegou com tudo. Pra que isso? Parecia um caminhão sem freio, hein, Carlos? Poderia até tomar um cartãozinho amarelo agora pra cima do Ryan, aí o jogador da equipe, ou Rian, né? Eu tô chamando de Rian. Rian, então vamos com o Rian. É que é com Y, né? Se tiver errado, depois a audiência ajuda a gente aí. O Rian é camisa número 11, mas o Kevson não precisava ter feito aquilo não, né? O Afro Rocha de Carvalho Filho, da Paraíba, de 37 anos, foi até legal conosco, viu? Porque poderia ter dado cartão pro lateral da Ponte, força excessiva, sem necessidade nenhuma. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. Estamos com enquete no ar, hein? 42 votos, já quem vence o jogo, 74% da nossa audiência, entendendo que a Macaca vai vencer. Repito, se isso acontecer nesta noite de sábado, primeira vitória nessa temporada na Série B e a segunda no ano, tá? Que a Ponte passa virgem o Campeonato Paulista, não vence o Campeonato Paulista, nenhum jogo, né?
é rebaixado. Ih, rapaz, olha, o Márcio Silva quase perdeu pro Rafa Silva. Aliás, hoje a família Silva tá bem representada, hein? Tem Diogo Silva, tem Márcio Silva e tem Rafa Silva. Ponte no campo, ataque, chega. O goleirão mete o pé na bola. O Elton Leite tira dali. A bola volta no campo de defesa pro time da Ponte Preta. Acabou. Então seria, se acontecer a vitória da Ponte, a segunda vitória da Ponte no ano. A Ponte que venceu um jogo da Copa do Brasil contra o Guarani de Bagé no estádio Moisés do Carelli, gol do Brian. A Ponte ia sair jogando, aí foi falta do Elias em cima do jogador da Ponte, do Brian Borges. E o Brian Borges da ponta para auxiliar número 1 lá, Carlos. É isso, falta em cima do Brian Borges, camisa número 2. O Elias foi quem fez a falta para cima do Brian Borges. E o Brian, além de ser tocado nas costas, né, ainda levou um cutucão por trás no tornozelo, mas o árbitro não deu cartão amarelo, não. Placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br. Final de jogo em Caxias do Sul. O Juventude venceu o Goiás no encontro dos verdes. Juventude 2, Goiás 0. Esse jogo fechado. 4 minutos do primeiro tempo. Bola rolando também no Recife para Sport e Avaí 0-0. O Bolacha deu uma risada ali, né? Claro que da quinta série, do lá ele e tal. Mas o futebol, teve uma vez que eu falei numa jornada esportiva que ele é um jogo que tem algumas frases que, se a gente tirar do contexto do futebol, fica pra cima de 18. Ah, rapaz, deu ruim lá pro David Braz, hein? Sentiu. Pôs a mão na coxa canhota ali, o capitão da Ponte tá sentindo, Carlos. Isso, camisa número 33, capitão da Ponte, o Lucas Cunha, que já foi titular, né? No time da Ponte Preta, inclusive com o David Braz. Não vai dar pro David Braz, viu, Corsato? Ele vai ser substituído, vai inclusive ter que ceder a sua faixa de capitão. Ele sente a contusão há 4 minutos. 4 minutos ele sente, parece que tá chorando, viu? O David Braz tá lá caído no gramado, vai ter que ser substituído. O Lucas Cunha, anote aí, Corsato, tá se preparando. O problema é que ele não teve tempo nem para se aquecer, né? É por isso que o David Braz tá lá dando migué, né? Para ver se o companheiro dele consegue fazer o aquecimento correto. Então anota aí, Lucas Cunha, camisa número 3, vai entrar no time da Ponte Preta, e o David Braz, 33, vai embora. Com 4 minutos, eu vou colocar 5 aqui do primeiro tempo, né? Mas só para dar uma moral aqui pro David Braz, viu? Lucas Cunha tá no jogo, ele que não jogou nem o jogo como titular nesse time da Ponte Preta, viu, Corsato, no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele foi tentar dar um passe longo lá com a perna esquerda, né? E nesse passe ele sentiu. Deixa eu fazer um teaser antes da substituição, porque eu não fiz nenhum teaser ainda. Então, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tô curioso para saber quem vai ser o capitão da Ponte. Deve ser o Potker. O Frank, o David Braz, que estava sendo um dos jogadores que estavam atuando melhor com a camisa da Ponte Preta, sai para a entrada do Lucas Cunha, zagueiro que já foi titular do time. E aí? Torcer para dar tudo certo, né? É uma pena, a contusão parece ser muscular, né? E se for, demora um pouco para retornar. Vamos ver. Eu acho que não é para ter problema de solução de continuidade. O Lucas também, das vezes que jogou, não foi mal. Você que está no Futebol Interior no YouTube curtindo a gente, dá um like na transmissão, compartilha, pode mandar mensagem, fique à vontade, daqui a pouco a gente vai registrar a arquibancada virtual. Ponte no ataque pela direita, bola com Thales, dominou, tocou a bola para Murilo, Cavalcante, devolve, toca a bola para Thales, Thales joga, solta um pouco mais atrás, trabalhando pela primeira vez no jogo. O Lucas Cunha solta a bola para o quarterback da Ponte Preta, que é o Márcio Silva. Forçado. Joga a bola na frente, subiu por ali o Elvis, a bola ficou com a zaga, a bola voltou, sobrou o Brian Borges, deu para Elvis, o Carlos vai falar já. Kevson jogou essa bola, perna canhota, era para o Potker, chega no meio do caminho por ali, a zaga da equipe do Vila se perdeu, se complicaram, a bola sobrou para Ponte, lado esquerdo recupera, Brian Borges toca atrás para Murilo, Cavalcante, campo de ataque, tocou para Kevson, bateu na bola contra a marcação do jogador Dudu do Vila Nova, a bola se perde, vai embora, lateral para Ponte tem a posse de bola, bola jogada do meio pro Murilo, Cavalcante chegou, fez a falta, mas o árbitro deu vantagem, recupera Marquinhos Gabriel, solta a bola pro jogador da equipe do Vila, é o Rafa Silva, soltou a bola na frente pro Janderson, no meio do caminho, Lucas Cunha, bola dinhosa, complicada ali pro goleiro Diogo Silva, que joga a bola pra lateral, posse de bola, lado esquerdo favorece o Vila, vai Carlos. É o Thales, que tava na jogada ali, atrás a bola pro Diogo Silva, ele teve que tirar de qualquer jeito, jogou a bola pra lateral, só corrigir uma informação aqui,
que o Lucas Cunha foi titular no primeiro jogo da Ponte na Série B contra o Atlético, e aí depois entrou o Márcio Silva. Ele nunca jogou ao lado do Márcio Silva, mas ele foi titular sim. Na primeira partida a dupla foi Lucas Cunha e David Braz. Verdade. Eu lembrava que ele tinha sido titular da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro também. Desculpa. Lembrando que ele foi titular no Campeonato Paulista, foi titular na Copa do Brasil. Ponte recupera a posse de bola, vem com Elvis, dominou, soltou, Potker caiu ali no meio, a bola voltou, sobrou pelo lado esquerdo para Brian Borges. Kevson passou na ponta, atacante, ele é bom lateral. Vai para cima da marcação do Elias, para lá, para cá, chamou no X1. Opa! Ficou sentindo ali, caiu, pediu falta, o árbitro não deu. Aí a bola sobrou com o jogador da equipe do Vila, que era o Rian, bate contra o Brian Borges. A bola se perde e vai embora. Sérgio Carvalho também é futebol interior. Sua coluna ganhou mais de 50 prêmios durante o período em que foi publicada pelo Diário de São Paulo, o antigo Diário Popular. Acesse futebolinterior.com.br. Seja bem-vindo, você que está acompanhando a gente na sua casa, no carro, no trabalho. Amanhã tem Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani e Volta Redonda. Volta Redonda e Guarani, você acompanha conosco. Que horas é o jogo amanhã, Carlos? O jogo amanhã é às 18h30. Muito bem, a transmissão começa às 17h30. Toda a nossa equipe, você vai acompanhar por aqui. Quer saber tudo que acontece com o seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Vem Rian pro time do Vila. Aí chega, a zaga da Ponte tira, sai jogando com o Murilo Cavalcante. Cara, não é pegar no pé, mas o Murilo Cavalcante não dá, velho. Ele erra muito passe. Jogou bola na frente, ficou pro Vila, bola enfiada no comando. Era pro Marquinhos Gabriel, sai do gol, Diogo. Fica com ela, o goleiro da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Agora foi o Potker que fez a caca. O William Maranhão recuperou também. Ficou com inveja do Potker. Foi passar a bola do lado esquerdo ali, passou errado, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta para o time da Ponte Preta. As notas dos jogadores da Macaca após o jogo com Carlos Corsato no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br/colunistas e confira. 9 minutos e 50 passados do primeiro tempo. David Braz já foi embora, capitão da equipe da Ponte. Quem ficou com a tarja de capitão foi o Potker mesmo, né, Carlos? Sim, Potker. Posse de bola para o time do Vila. Bola com o Marquinhos Gabriel. Tocou para o William Maranhão. Domina para o time do Vila. Potker vai para cima dele. Solta a bola atrás. Trabalhando por ali com o P. Romano. Aí tocou para o Caio. O Caio vem para o campo de ataque. Deu a bola para o jogador que é o Marquinhos Gabriel. Que na papeleta do Vila veio com o M. Gabriel. Dominou a perna esquerda, bem à direita, solta a bola lá do esquerdo pro Rian. Rian vai pra cima da marcação do Davidson, sai da ponta, vem pro meio, solta a bola no meio, trabalhando com o Marquinhos Gabriel. Ele bate bem pro gol, tocou do outro lado. Lado esquerdo, entrada da grande área pro Janderson, bateu pro gol, a bola passa. Janderson queimou pro gol, a bola passa, vai embora. Tiro de meta pro goleiro da Ponte, Carlos. Chute forte do Janderson. Só deixa eu dar uma olhada aqui. A bola passou à direita do Diogo Silva. Parece que é ele que é o capitão, viu, Corsato? Tô procurando ali na camisa do Potker e não achei. Eu acho que o David Braz esqueceu de dar a faixa de capitão. Não, parece que eu vi ali com o Diogo Silva lá, ó, com o braço erguido. Parece que tá com o Diogo, porque ele não tá com o Potker não, olha lá, ó. O Potker não é o capitão não, é o Diogo Silva mesmo, o capitão do time da Ponte Preta, o goleiro, viu, Corsato? Muito bem. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Rian pro time do Vila, lado direito, trabalha com a perna esquerda, toca a bola para Rafa Silva, o centroavantão, solta a bola pelo lado direito, é pro Elias, Elias trabalhou, vai para cima na marcação, no meio do caminho, chega a zaga da Ponte, tira, sai jogando por ali o Kevson, domina com a perna esquerda, meu pai amado, foi tocar pro Brian Borges, tocou errado, deu lateral de graça pro time do Vila aqui no campo de ataque pela direita, já o Frank vai falar, mas o Vila tem mais a bola, a Ponte não tem a bola. Trabalhando com de bola, campo de defesa, o time do Vila Nova. Bola com Caio Marcelo. Caio Marcelo solta a bola pelo lado esquerdo, trabalha com Igor Luiz. Igor Luiz recebeu, pensa, toca a bola no meio com Marquinhos Gabriel. Perna canhota, devolve, toca a bola para Caio Marcelo. O Romano tá pedindo aqui pelo lado direito, zaga central. Bola para ele, passe errado, hein? E aí, será que vai dar pra Ponte chegar? Não, recupera o Elias. Pro time do Vila Nova, perna canhota, vai jogar lá atrás, começa de novo no campo de defesa. E aí, Frank, 12 minutos passados do primeiro tempo, fala do jogo, 0-0. Só dá o Vila até agora, né? A Ponte não consegue fazer uma jogada, Marcelo. É incrível como o Murilo Cavalcante não acerta uma única jogada. E o treinador insiste, né? Tem coisas que a gente não consegue entender.
O campo muito lento. E agora uma falta ali para o time da Ponte Preta. O Márcio Silva deu o bote para cima do Rafa Silva. Ganhou. E aí estava na jogada por ali o Murilo Cavalcante. A bola bateu na mão do Murilo Cavalcante, mas o árbitro deu a falta para Ponte, Carlos. Falta para Macaca. Ele está pegando a falta em cima do Murilo Cavalcante. A faixa de capitão, agora descobri, Marcelo. Não foi nem pro Potker, nem pro Elvis e nem pro Diogo. Tá com o Brian Borges. Pronto. Ele que é o capitão agora da Ponte Preta. 3 na barreira do goleiro do Vila. O Elton Leite, que estava no Fortaleza, todo de preto, goleirão do Vila. A barreira formada ali pertinho da meia-lua da grande área. Elvis autorizado, perna direita, vai pra bola, na boca do gol, bateu no jogador que estava atrás da barreira. Aí sobrou do lado direito pro time da Ponte, briga por ali o Thales, ex-jogador do Vila Nova. Será que tem ledo esse pra Ponte Preta hoje? Bola sobra aqui no campo intermediário pro Murilo Cavalcante. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Falta para a Ponte agora no campo intermediário. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 13 minutos e 40, 13 e 40, passados primeiro tempo de jogo majestoso, Série B, quarta rodada. O placar Futebol Interior aponta. Ponte Vila, tudo igual, Carlos, 0-0. Bola rolando também em Recife, na Ilha do Retiro, Sport e Avaí vão empatando 0-0. Série B do Campeonato Brasileiro. Pela Série A do Brasileirão, o Vitória vai vencendo o São Paulo por 2-0, finalzinho de jogo por lá, faltando 6 para terminar o jogo. E o Vasco, 10 minutos do segundo tempo, pela Série A, vence o Remo fora de casa pelo placar de 1-0. A Rivalo é o maior site esportivo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Olha a Ponte. Campo de ataque pela direita, ganhou o Potker, tocou para Brian Borges, vai pintar o gol, bateu pra fora! Pra fora do gol! O Potker deu com açúcar essa bola pro Brian Borges, que até gosta de fazer gols. Mas, quando tá muito perto, parece que ele não é muito chegado, não. Ele gosta de fazer gol de longe, viu, Carlos? Meu Deus do céu, que coisa. Cara, esse gol até a minha avó faria. Até eu. Meu Deus, que gol que ele perdeu. Seria o primeiro gol da Ponte. Cruzamento do Potker, fez uma jogadaça lá pelo lado direito, cruzamento rasteirinho, deu um passe com açúcar, falou pro Brian, se consagra, perna direita ele bateu, já sem goleiro, ela foi embora na linha de fundo, seria o primeiro gol do jogo e seria gol pra Ponte, tá 0-0, viu, Corsato? E agora o Brian Borges fez o cruzamento aqui pelo lado esquerdo, o Elton Leite subiu, tava sozinho na pequena área, a sorte dele que não tinha ninguém da Ponte perto, porque ele deu um rebote numa bola lá em cima. Se tem alguém da Ponte ali, provavelmente o jogador da Ponte ia se aproveitar. Frank, Brian Borges, parece que o negócio dele é fazer gol de longe, porque gol quando tá muito perto, ele tava perto ali da marca do pênalti, era ele a bola, o goleiro e o gol, né, ô Frank? Quando a fase é complicada, parece que tudo realmente fica mais difícil, né? Um gol, assim, é só deixar a bola bater nele, vamos dizer dessa forma, e entrar. Ele tentou dar uma colocada ali, rapaz, ficou feio, viu? Baixe o placar ao vivo do Futebol Interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e o mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vila toca a bola aqui no campo de defesa, a bola com o Elias. Toca a bola para Pedro Romano. Romano domina, marcação do Elvis, solta a bola um pouco mais atrás, trabalha por ali com o Caio Marcelo. Caio Marcelo na quarta zaga, círculo central do gramado, vai passar a metade do gramado, passou agora, também indeciso. Aí agora com a perna esquerda, ele resolveu lançar lá pro Rian, sobe de cabeça, Kepson. Mete a cabeça na bola, o 32 da Macaca, a bola se perde, vai embora, é lateral, posse de bola pro time do Vila, fazendo a batida aqui no campo ofensivo pela direita. A noite vai chegando, a noite vai caindo na cidade de Campinas, 17 minutos passados do primeiro tempo, tá tudo igual, 0-0, Ponte Vila, Vila e Ponte,
Ponte. Ponte, Vila e Ponte. Já vão no YouTube, em Futebol Interior, na nossa arquibancada virtual. Trabalha a bola o Tigrão, o time do Vila Nova pela direita, bola com o jogador que é o Elias. Sobe ali na marcação o Dudu, com ele subiu o jogador da Ponte, meteu a cabeça na bola, tirou, a bola se perde, vai embora. Lateral um pouquinho mais à frente, favorece a equipe de Goiânia. Lateral pelo lado direito, vai pra bola o Elias, é aquele lateral curto. Jogou pro Rian, as costas pra marcação, deu pro Elias. Cruzou na boca do gol, teve desvio. Pega Diogo Silva. Corsato. Diogo, se não vai na bola, seria escanteio. Tava atento, o goleiro da Ponte pegou. E a Ponte tem uma jogada aqui, ó, é combinada. Diogo Silva lançou na frente, é pro Potker, pega o goleiro. Cara, não tem mais, e já é jogada combinada. O Diogo Silva pega a bola e já joga no campo de ataque, Carlos. É isso, pro Potker. É que a bola foi mais... Chegou rápido ali na mão do Elton Leite, que estava esperto, mas o Potker, na velocidade, já havia deixado o zagueiro da equipe do Avaí para trás. Eu queria falar do árbitro, a Afro Rocha de Carvalho Filho. Fala. Ele já apitou 2 jogos nessa Série B do Campeonato Brasileiro. CRB 0, Avaí 1. Distribuiu 8 cartões, 7 amarelos e 1 vermelho. Vai lá, Corsato. Bola pro Rafa Silva dentro da grande área, caiu, tropeçou na bola, aí chegou o Thales, jogou pra trás, a bola vai sobrar pro goleiro da Ponte Preta. Segue, Carlos. Cuiabá 0, Ceará 2. Esses os jogos que ele apitou com 4 cartões, ou seja, ele em 2 jogos ele aplicou 11 cartões amarelos, uma média de 5 cartões e meio amarelos por jogo e 1 vermelho. O árbitro da partida outra coisa que eu pesquisei também, os cartões no segundo tempo. Segundo tempo ele tira o cartão do bolso e ó, manda para os jogadores, viu? O meu eu já tirei do bolso, ó. Estão aqui os 2 cartões. Mas você não é juiz, né? Posse de bola pro time da Ponte pelo lado direito. Vamos, Elvis, pra cima da marcação ali do Igor Luiz. Jogou bola no meio pro Thales, dominou a entrada da grande área. Chega a dar o bote, o William Maranhão ganha. Tá de rosca também. Melhor pro time do Vila, sai jogando bola com o Janderson. Trabalhou, tocou bola pra Marquinhos Gabriel, vai pra cima da marcação dele ali o André Lima. Fez a falta, era o Murilo Cavalcante, está parado o jogo, falta, posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo, favorece a equipe do Vila Nova. Manda abraço para nossa audiência, você que está acompanhando a nossa transmissão aqui no YouTube, Futebol Interior, obrigado, viu? Compartilhe a transmissão aí, dá um joinha, fique à vontade, use e abuse. O Ronaldo Neto, juro por Deus, esse gol eu faria de graça, sem receber nada. O Abimael, eu de bengala que uso, faria esse gol. O Roberto César Santos, inacreditável, gol perdido. Olha a Ponte, Elvis alongou o passo, tocou na frente, é pro Brian Borges, sai do gol Elton Leite. Mas não estava valendo mais nada, viu, Carlos? Tava impedido o jogador da equipe da Ponte. E também eu acho que se a Ponte vai pro gol, se a Ponte vai pra rede, não sei não se estava impedido, hein? Mas se a Ponte vai pra rede, eu acho que o VAR iria chamar no início da jogada, porque para mim o Potker faz falta no zagueiro da equipe do Vila Nova. Mas o árbitro já marcou impedimento, não aconteceu nada mesmo. Outro detalhe dessas duas equipes, 3 partidas, né, tanto da Ponte quanto do Vila Nova no campeonato. Não vou falar aqui de vitória nem de derrota, mas a Ponte dos 3 jogos, ela teve mais posse de bola em 2 dos 3 jogos. E o Vila Nova também, em 2 dos 3 jogos. Só que um detalhe, depois que o Guto Ferreira chegou, que o Vila Nova tem mais a posse de bola. O primeiro jogo com o Humberto Louser, né, o Vila não ficou com a bola foi do adversário. Depois, com o Guto Ferreira, o Vila tem mais a bola e a Ponte também. De 3 partidas, 2 jogos, a Ponte teve mais posse de bola do que o adversário. O Murilo Cavalcante tá maluco, cara. Olha a saída de bola que ele fez agora. Tinha 5 jogadores marcando o André Lima. Ele tocou pro André Lima. Quase que o Vila Nova pega. O meio de campo da Ponte tá um horror, né? Mas aí saiu jogando. Ele pegou a bola aqui no tiro de meta do Diogo Silva. E saiu jogando. Tinha 5 jogadores marcando o André Lima. Murilo Cavalcante agora ele acertou. Bom passe pro Potker. Ganhou da marcação. Passa livre, leve, solto pela direita. Por ali. O jogador da Ponte, que é o Rodriguinho, dominou das costas para a marcação. Ganha no corpo. Toca a bola pra Potker. Olhou pra dentro da grande área. Só tem um jogador. Ele vai bater pro gol. Trava a zaga. Trava a zaga do Vila, a bola vai em direção à linha de lado, mas aí ela pega um efeito e vai para a linha de fundo, Carlos. Escanteio. O Potker, ele iria cruzar, né? É aquilo, o Potker era para estar na área. Eu não estou entendendo. Rodriguinho, Potker, todo mundo jogando na direita. Por isso que a gente fala aqui do Brandão. E aí ele viu que não tinha ninguém na área, bateu pro gol. Ela pegou na zaga, saiu linha de fundo, escanteio. O primeiro do jogo, Elvis na bola, setor direito.
Escanteio pra Ponte. 21 minutos e 40 do primeiro tempo. Tem gente chegando no Majestoso. Deu uma melhoradinha. Melhorou um cadinho o público no Majestoso. Escanteio pra Ponte pelo lado direito. Vai pra bola Elvis. Autorizado na boca do gol. Sobe a zaga, tira de cabeça. Rebote de novo. Sobrou pro time da Ponte Preta. Tentou a bicicleta. Brian Borges. Nas mãos do Elton Leite, que vai fazer o mesmo recurso do Diogo Silva. Jogou a bola lá no campo de ataque. Sobe a zaga da Ponte. Márcio Silva mete a cabeça na bola. Tira. Cai com o Murilo Cavalcante. Solta a bola um pouco mais atrás. Domina pro time da Ponte Preta. Toca a bola pra Lucas Cunha. E tem o Rafa Silva na marcação. Ele tem que recuar. Toca a bola na grande área pro Diogo Silva. Domina com a perna esquerda. Com a perna direita. Dá um bico na bola. Solta lá na frente. Pra brigar por ali o Rodriguinho. Subiu de cabeça o jogador do Vila. Meteu a cabeça na bola, era o Marquinhos Gabriel, mas estava impedido, só que vai dar sequência porque a bola fica com o Vila. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Metade deste primeiro tempo, 22 minutos e meio, 22 e meio passados. Primeiro tempo de jogo, placar no Majestoso, Série B, Campeonato Brasileiro 2026, quarta rodada. Ponte, Vila, tudo igual, 0-0. Carlos. Série B, Campeonato Brasileiro, a bola rola em Recife e é gol do Avaí. O Avaí vai vencendo o Sport pelo placar de 1-0. Série A2 do Campeonato Paulista, já estamos na quinta rodada. Fechamento da quinta rodada hoje, o Juventus da capital venceu o São José pelo placar de 1-0. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Rivalo, site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu. E agora o jogo tá parado, tem uma falta pro Vila, mas estão reclamando de um lance aqui dentro da grande área, me parece em cima do Dudu, né? Então, como tem VAR, vamos aguardar para saber o que o árbitro vai marcar. Na verdade, eu acho que foi do lance do jogo mesmo. O Kevson chega e acaba batendo ali na cabeça, na parte de trás da cabeça do jogador do Vila, mas o árbitro marcou uma falta um pouco mais atrás ali do outro lado, lado esquerdo, Carlos. Ele está dizendo, né, o jogador da equipe do Vila Nova, que foi nas costas, né? Mas o árbitro está marcando falta lá pelo setor de ponta esquerda. Camisa número 10, Marquinhos Gabriel, é quem vai para a bola, viu, Corsato? Na verdade o Kevson chega na bola primeiro, só que aí não, ele tá no ar, né? Ele não consegue parar, é claro. Ele acaba batendo a cabeça meio que no pescoço, na parte de trás do Dudu, que fica sentindo, vai ter que sair do gramado. Falta pro time do Vila, lá pela meia esquerda. Apenas um na barreira da Ponte, que é o Elvis. Vai pra bola Marquinhos Gabriel, autorizado, perna canhota. Na boca do gol do segundo pau, vem o toque de cabeça. Afasta, a zaga da Ponte tira. Pote que tirou, a bola voltou, sobrou. Chute do Rian pro gol. Pega Diogo Silva. Pega o goleiro da Ponte, Carlos. Essa, quando o chute sai do pé do Rian, eu achei que ia dar mais trabalho. Mas até a defesa do Diogo Silva foi plástica, né? Aquela defesa que é para tirar foto, para ele colocar no DVD, caso necessário. Se bem que o Diogo Silva, goleiraço que é, nem precisa desse tipo de coisa. Mas ele foi bem, canto esquerdo, fez a defesa, segue 0-0, Ponte Vila. Abraçando mais internautas aqui, você que está acompanhando a nossa transmissão, obrigado. Mas antes, deixa eu ver esse lance, vem Vila, bola dentro da grande área pro Rian, perna esquerda, bateu pro gol, fora! Pra fora do gol, o Vila persiste, insiste, tá no ataque quase, hein, Carlos? Mais uma saída errada da Ponte de novo, né? Ponte com a bola nos pés, o Kevson foi sair, saiu errado. A sorte é que tinha o pezinho do Lucas Cunha lá, viu, Corsato? Pegou, saiu, encobriu o goleirão, foi embora na linha de fundo, aí escanteio, o primeiro do jogo pro Vila, o segundo da partida. Lá pela ponta esquerda vem o 10, Marquinhos Gabriel pra cobrança. Marquinhos Gabriel vai pra bola, perna esquerda, lado esquerdo, vai pra bola dentro da grande área, o zagueiro Pedro Romano e também o Caio Marcelo, Rafa Silva tá lá, segundo pau, bola pro Pedro, de cabeça bate na zaga da Ponte. Vai sair a lateral pra eles, hein? Lateral pro Vila, tentou evitar a saída ali, o Murilo não conseguiu. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. E abateu o Rian ali, o lateral deixou a bola pro lateral de ofício. É o Elias, vai para essa bola. Agora ele dá toda a pinta que vai jogar lá dentro da grande área. É o latereio, 26 passados do primeiro tempo. Não, jogou atrás, enganou o narrador. Solta a bola pro Pedro Romano, que tava lá dentro da grande área. Deu a bola pro jogador que é o William Maranhão. Domina com a perna canhota, jogou na frente, aí o Murilo Cavalcante de cabeça tirou pra Ponte, solta a bola pra Brian. Brian tocou pro Murilo Cavalcante, boa bola pro Potker na correria, invadiu a grande área, bateu pro gol, pega Elton Leite.
O Potker tava meio que isolado ali, né? Igual o Carlos vai contar a história do Peixe Não, Beta. eu não vou contar a história Mas o dessa Rodriguinho tava chegando do outro lado, viu, Carlos? Eu não vou contar a história da porcaria desse peixe, não. Eu quero ouvir. Não vou contar, não. Mas o Potker poderia ter andado um pouco mais com a bola, né? Porque o Brian Borges estava se infiltrando ali dentro da grande área, ou então até chegar mais próximo para bater pro gol. Ele bateu perna esquerda, o Elton Leite, bom goleiro da equipe do Vila Nova, foi para ela, fez a defesa. Segue 0-0, Corsato. Dudu veio pro campo de ataque pro time do Vila, toca a bola pra Janderson, enganou a marcação, ganhou do Thales, linha de fundo, vai fazer o cruzamento rasteirinho na boca do gol, nas mãos do Diogo Silva. Cara, essa bola veio perigosa, pertinho ali do primeiro pau, tinha proteção, mas o Rian tava lá, você viu, né, Carlos? Eu vi sim, aqui houve um contato, né, de voz do Diogo Silva pro Murilo Cavalcante, isso tem um frio na espinha, né, porque ele falou pro Murilo, é minha, e aí o Murilo tirou o pé. Mas eu vou falar uma coisa pra você, pra quem tá vendo de longe, meu Deus, segue 0-0. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais, @Futebol Interior. Ô Frank, 27 minutos passados do primeiro tempo, a Ponte tá certo, teve aquele lance lá do Brian Borges, mas o jogo aí é todo do Vila, ou eu tô enganado? Não, o Vila tem o controle da partida. Marcelo, a Ponte tenta jogadas do Diogo Silva, lançando a velocidade do Potker. E assim, cara, me desculpem, até aqui a Ponte não consegue apresentar organização tática, a gente não consegue definir o esquema tático da Ponte. Então a Ponte está indo na base da raça, a verdade é essa. O Vila tá tranquilo, tentando jogar aí e achar o seu gol. 57% de posse de bola pro Vila Nova, 43% pra Ponte, 8 chutes no gol, 5 da Ponte, 3 do Vila Nova. E o Vila vem pro campo de ataque lado esquerdo, trabalhando com o Janderson. Lado esquerdo, tocou bola na entrada da grande área. Rian pro Silva, bateu pro gol, desvio, pega Silva. Chute do Silva, centroavante. E aí o goleiro da Ponte, o Silva, Diogo, pegou, Carlos. Ele é diferente mesmo, cara. Ele é parecido comigo, mas sei lá, parece que é diferente. Mais uma vez, hein, bola travada, o Lucas Cunha tava por lá. E ó a Ponte, Corsato. Bobeou o Romano, Brian Borges ganhou, falta! E tem que tomar cartão, hein? Vai tomar. Tem que tomar cartão, tomou cartão amarelo. O Carlos falou que o árbitro não gosta de dar cartão no primeiro tempo. Mas essa não tinha subiu, jeito. viu, Carlos? Ó. Mas essa não tinha jeito, né? Com quase 30 minutos, o Brian Borges roubou essa bola do Romano e ele teve que fazer a falta. E até o próprio Romano, depois ele pede desculpas pros companheiros, né? Fala pro árbitro que é o Pedro Romano. É o Pedro Romano. Tô brincando, vai. Não vou contrariar, não. E tomou o cartão amarelo. É o primeiro do jogo, anote aí, camisa número 4, Pedro Romano. E o Elvis, ele tá com a bola ali, colocou a bola na marca, né? Onde o árbitro da partida, o paraibano, posicionou. Elvis para fazer a cobrança de falta para Ponte, meia esquerda, campo de ataque. Quem sabe o primeiro já era do jogo, 29 minutos e 50 passados do primeiro tempo, quase 30. Elvis olha fixo para a bola, olhou pro gol, agora perna direita na boca do gol, sobe a zaga. Tira dali, e aí a bola ficou pro time do Vila, bateu na bola. A bola saiu, pô. Se não saiu, bateu na mão do jogador da equipe do Vila, né? Tá dando escanteio. Pô, cara, só se eu estiver vendo outro jogo. Mas ele foi auxiliado pelo Bandeirinha, viu? Porque ele não viu. Ele tava dando que a bola havia saído ali. Mas, cara, escanteio pra Ponte, claro. Elvis pra bola, é o segundo escanteio pra Macaca. Bateu curto, soltou a bola, é pro Rodriguinho, saiu da grande área. Na verdade, era o André Lima. Deu a bola pra Elvis de novo, bateu contra a marcação do jogador do Vila, pediu ali a falta. O Elvis tá de sacanagem, pô. Tem que cruzar essa bola na grande área, pô. Todo mundo vai lá, agora todo mundo voltando, é lateral, posse de bola. Na intermediária, favorece o time da Ponte. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 30 minutos e meio passados do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B 2026. Quarta rodada no Majestoso. A Ponte estava no ataque. O árbitro pegou ali uma posição irregular do Potker. Tá tudo igual no Majestoso, Carlos. Ponte Vila 0-0. Vamos passar aqui a Série A do Campeonato Brasileiro. Vitória venceu São Paulo 2-0. O Remo vai perdendo pro Vasco o segundo tempo de jogo. 27 pelo placar de 1-0 em Belém do Pará. E bola rolando, viu, Corsato? Esse jogo começou às 6h30 em Mirassol. O Mirassol vai jogando contra o Bahia. 2 minutos do primeiro tempo. Placar 0-0. A Rivalo, maior patrocinador do
futebol paulista agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe do Portal Futebol Interior. O Vila vinha pro campo de ataque lá pelo lado direito aí. Tava ajudando na marcação por ali o Rodriguinho. A bola voltou para Lucas Cunha. Na verdade, era o Thales. Meu Deus. Quase que ele perdeu, mas conseguiu dar o tapa de lateral para lateral. Tocou para Kevson. Kevson solta a bola para Brian Borges, capitão da Ponte Preta. Saiu da ponta, veio pro meio, pediu falta. O árbitro não deu. É bola pro time do Vila. Bola recuada do Pedro Romando lá pro goleiro, o Elton Leite. Vai fustigar para cima dele o Brian Borges. Aí ele toca pro Pedro Romano. Faz ali a carga o Murilo Cavalcante. A bola volta, sobra pela direita. Dudu bate contra a marcação do André Lima. Dudu perdeu, recuperou Brian Borges. Foi seguro, é falta. Foi seguro, é falta. Ele tá pedindo cartão ali pro jogador do Vila, porque ele fala, eu ia em direção ao gol, mas tá indo pra linha de fundo, né? Eu acho que até poderia pintar um cartão, mas outra bobeira do Vila Nova, na verdade, foi... O 2, o Elias. 2. Foi o Elias. Foi o Elias, né, Carlos? Ele puxou, né? É aquilo, tô dizendo, se é no segundo tempo, ele dava cartão amarelo, né? Mas... E no lance parecido agora, ele deu cartão pro Romano, né? Interessante que na jogada anterior, não sei se vocês observaram, o Elvis toca a bola e o jogador tá com o braço aberto, pega na mão, o Elvis reclama e o juiz manda seguir. É o Elias. E o pior que o VAR não pode intervir nesse lance, né? Não, só se fosse dentro da grande área. Falta pra Ponte, aqui pelo lado esquerdo, apenas um na barreira no bico direito defensivo da grande área do Vila. Elvis pé na direita, na bola, na boca do gol, toque de cabeça, passa, vai embora! Cara, o Potker não conseguiu chegar na bola porque ele tava solo. Carreira solo pra golpear de cabeça, ela resvalou na cabeça dele e foi embora, Carlos. Cara, quando o Elvis levanta a bola e eu vejo o Potker subindo, eu disse, gol, né? Mas a bola, como você falou, Marcelo, só triscou na cabeleira do Potker e foi embora, linha de fundo, a Ponte perde mais uma chance e segue 0-0. Sabe quando você dá o bote errado, você vai no tempo errado da bola? Sei. O Potker fez isso, ele subiu antes. Tinha que ter demorado um pouco mais para subir. A Ponte recupera a bola. Elvis jogou dentro da grande área para o Rodriguinho. Chegou na marcação ali o Marcelo. O Rodriguinho olhou para o árbitro, querendo alguma coisa. O árbitro fala que não foi nada. Bate por último no Rodriguinho e vai embora. Tiro de meta para o time do Vila fazer a batida. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Os jogadores da Ponte estão pedindo pênalti. Também, cara, pedir pode, né? Mas não foi nada. Segue o jogo. É aquilo. Tem até ali um agarra-agarra, mas não sei se é suficiente para derrubar o jogador da Ponte, não. O árbitro fez o sinal que queria água. Achei até que ele ia paralisar o jogo. Não há mais a necessidade, né, de paralisar para hidratação. Mudamos a estação, né? Mas ele fez um sinal lá que ele quer tomar um pouco d'água, o árbitro da partida. A bola tá aqui no campo de defesa pro time da Ponte pelo lado esquerdo, André Lima. Qual a estação do ano mesmo, Corsato? Você pode me informar? Verão. É posse de bola pro time vai outono, inverno, primavera. Aí você vai falar as 4 estações. Estamos no outono, Corsato. Outono. Não é fácil não, hein? Bola do time do Vila. William Maranhão dominou, tocou a bola para Marquinhos. Gabriel Janderson pediu em desabalada carreira lá pelo lado esquerdo, deu para ele. Aí o Thales vai na marcação. O Thales não desiste. O Janderson já tinha tocado, ele mesmo assim foi fustigar o jogador do Vila. Bola pro Rafa Silva, tocou pro Marquinhos Gabriel. Lado direito pro Janderson, chega no meio do caminho, Thales. Morde, ganha pra Ponte, joga a bola pra lateral, posse de bola pro time do Vila. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Acesse futebolinterior.com.br e fique bem informado sobre tudo o que acontece no seu time do coração e ainda tenha acesso à Rádio Futebol Interior. 24 horas no ar, com muito futebol para você. 35 minutos e 40 passados do primeiro tempo. Segue 0-0, Ponte Vila, Vila e Ponte. O Joel Silva aqui no YouTube. Tamo junto, Ricardo Monteiro. Volantes marcando ninguém, tá dizendo ele. O Aparecido Alves, como pode perder um gol desses? Acho que eu já li, né? O Ricardo Monteiro fala, a situação tá tão feia que até o fácil fica difícil. É isso. O Ricardo manda, Murilo, meu pai. Elvis está reclamando muito em campo. Tava batendo boca com o quarto árbitro. Tá dizendo o Abimael. Obrigado.
Ponte só chutão. Diogo Silva pode jogar de 10 no lugar do Elvis. Olha o Vila. Bola com o Gabriel. Vai invadir a grande área por baixo. Chega a zaga da Ponte, tira. A bola cai com o Elvis. Solta atrás. Vai trabalhando. Com o Murilo Cavalcante. Mais atrás pro Thales. Mais atrás pro Diogo. Perna direita dá um bico na bola. Joga na frente pro Potker. Se não tiver impedido, ele vai pra bola. Ganhou no corpo. Tocou pro Brian Borges. Rodriguinho passou na direita. Ele toca a bola no círculo central do gramado. Um pouquinho mais à frente pra Elvis. Elvis trabalhou. Tocou pra Murilo Cavalcante com a perna canhota. Solta a bola pra o jogador que é o Brian Borges. Os caras pararam, achei que ele tinha marcado impedimento, mas não marcou. Brian Borges deu as costas para a marcação, virou pro campo ofensivo, toca a bola pelo lado esquerdo, lado direito, perna esquerda, Murilo Cavalcante cruzou na boca do gol, na pequena área, joga. Voa na bola ali, se joga na bola, Elton Leite fica com ela, Carlos. É mais um cruzamento ali da ponta direita agora, né? E o Potker não está conseguindo ficar dentro da grande área, né? Cara, tem alguns jogadores da Ponte, aí o Thales, por exemplo, tá muito mal, dupla de volantes da Ponte, o André Lima, você quase não falou o nome dele no jogo, o Murilo Cavalcante erra muito, mas muitos passes, o Rodriguinho também, pouco tá aparecendo, mas é isso, segue 0-0. William Maranhão abriu os braços, pediu e recebeu. Toca a bola para Janderson, vai para cima na marcação do Thales. O Thales está ali na marcação do Janderson. Perna direita cruzou do outro lado, dentro da grande área para o Rian. Trabalhou, fintou no X1, da ponta para o meio. Perna esquerda, bateu no cantinho, já era. Golaço do Vila. Rian, já era. Gol do Vila. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É, Rian coloca a bola debaixo da camisa, fazendo uma barriga postiça ali, né? Dando alusão ao filho que está para chegar. Ele recebeu o passe do Janderson lá pela direita, lá pela esquerda, aqui pelo lado direito. E ele foi riscando dentro da grande área até chegar na meia-lua da grande área. Perna canhota, mandou no cantinho, indefensável pro Diogo Silva. Na bochecha da rede no cantinho. Golaço do Vila aberto, o placar no Majestoso. 1 pro Vila, 0 pra Ponte. Carlos, detalhe, selfie do gol aí. Marcação flácida, né, desse meio campo da Ponte. O André Lima tava marcando com o olho, né? Ele acha que futebol é igual vôlei, né? Você fica de um lado da rede e o cara do outro lado para você tentar defender dentro da grande área, né? Vacilo total da zaga da equipe da Ponte. E aí o Rian, ele fez um belo de um gol, mas não teve marcação, né? Fez o que quis. Pegou a bola aqui na ponta direita e foi quase na meia esquerda para bater. Cruzado, sem chance para o Diogo Silva. 1-0 para o Vila, Corsato. 37 do primeiro tempo, estamos com 39, Vila 1, Ponte 0. Fala, Frank. Eu já acabei de falar, né? Que o Vila domina a partida, a Ponte vivia de bolas longas do Diogo. Agora, gente, eu tô com o Carlos, pelo amor de Deus, seu André Lima... Jesus, ele vai acompanhando ali, assim, numa câmera lenta. Não dá, a meio-campo da Ponte não tá jogando nada. E vem mais, Marquinhos Gabriel tocou pro Janderson, tá impedido. A sorte da Ponte que o Bandeira, o auxiliar número 1, Luiz Felipe Gonçalves Corrêa, pegou esse impedimento aí, viu, Carlos? É, lá pro Janderson, né? Tava tão na frente que não esperou nem o VAR. E vem Ponte. Bola pro Pote, que pra mim posição irregular, né? Esses impedimentos aí não precisa demorar pra marcar, né, ô Bandeira? É porque ele não tinha recebido a bola ainda, né? Então ele não pode marcar o impedimento se o cara não pegou a bola. Ah, né? Mas já a bola era pra ele. Rafael Guedes de Lima, pelo amor de Deus, marca esse impedimento aí, cara. Pote que também tem que prestar atenção no serviço, né, cara? Pô, você tem que ver que você tá muito adiantado. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Ronaldo Neto. Série C, cheguei. Paulo Monteiro tá aqui, o Edson Cláudio, o Ricardo Monteiro, o Silvio Seico, o Abimael. O time inteiro assistiu este gol. Valeu, Abimael. Você tinha falado um outro negócio aqui. O Luciano PP, a pergunta que você fez aqui eu não entendi, mas um abraço, Luciano. Valeu, o pessoal que tá junto com a gente acompanhando a nossa transmissão. A Ponte vai perdendo, como sempre nessa temporada, né? A Ponte joga e perde, joga e perde, joga e perde, joga e perde. E vem de novo o time do Vila pela direita. Dudu ganhou da marcação. Chega no meio do caminho. Márcio Silva ganha pro time da Ponte Preta dentro da grande área. É só chutão, cara. A bola não passa no meio campo, velho. Bola não passa no meio campo. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 41 minutos e 10, 41 e 10, 41 e 10 passados. Primeiro tempo de jogo. Série B, Campeonato
26, quarta rodada no Majestoso. Vila vence, gol do Rian. 1 pro Vila, 0 pra Ponte, Carlos. Bola rolando também no Recife. O Sport vai perdendo pro Avaí pelo placar de 1-0. Mais cedo, o Juventude venceu o Goiás por 2-0, Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Rivala, a maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o time do seu coração. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui no Portal Futebol Interior. Cara, eu parei, velho. É o 8º impedimento do Potker em 3 minutos, ô Frank. Isso é um recorde, não sei se tava não, hein, cara. Isso é um recorde, tem que prestar mais atenção, Frank. Esse eu não sei se tava não. O árbitro marcou. Mas o auxiliar marcou. A verdade é assim, a Ponte tá uma bagunça tática, né? A gente não pode passar pano pra coisa errada. O meio-campo não consegue jogar, então é transição direta, é bola do goleiro pra frente. E se der certo, a gente faz o gol aí. Essa é a realidade. Poderia ter feito com o Brian Borges, né, Frank? Sim, mas teve a oportunidade também com o Potker também. Mas assim, não tem tática, gente. Vamos falar a realidade, meio-campo não existe, é horroroso. O time não é bom, não. A Ponte não vai fazendo um bom jogo, o Vila vai vencendo. André Lima deu o bote, ganhou. Bola alongada na frente pro Potker. No corpo, ele vai. Agora ele tava em posição legal. Vai pra cima na marcação. O Romano tá na marcação dele. O Romano já tem cartão amarelo. Solta a bola pra Brian Borges. É o mais lúcido do time. Soltou bola de calcanhar. Aqui, lado esquerdo pro Kevson. Perna esquerda, cruzou na boca do gol. Sobrou do outro lado. Vem o toque de cabeça nas mãos do goleiro. Era o Rodriguinho que estava lá, o Elvis caiu dentro da grande área, pediu alguma coisa, mas a bola ficou nas mãos do Elton Leite, Carlos. Boa jogada da Ponte aqui pela esquerda, né? Começa com o Potker, Brian Borges, Kevson, aí ele fez o cruzamento, era pro Elvis, mas a bola acabou sobrando pro Rodriguinho, fraco também, hein? Pelo menos até agora nada no primeiro tempo, cabeceou fraquinho, fácil pro goleirão da equipe do Vila Nova, Ponte perde, o Vila vence 1-0. Sabe o que eu tô achando interessante? A Ponte tem no patrocínio, né? Eu vou falar aqui, não paga nada pra gente, a Desktop. Só que a Desktop foi vendida pra Claro, né? Não, mas ainda tem que passar por aprovação lá do conselho. Isso pode durar ainda um ano, então, portanto, segue a Desktop fazendo o seu trabalho. Muito bem. É o CAD, né, que tem que aprovar a negociação, porque são empresas do mesmo segmento e que prestam serviço no mesmo local, digamos assim. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 44 minutos passados do primeiro tempo. O Rian foi pra rede a 37. Um golaço no Majestoso. 1-0 pro time do Vila. A bola enfiada aqui no campo de ataque do time do Vila Nova. Chega, mete a cabeça da bola, tira dali o Lucas Cunha. A bola cai. A segunda bola é pro time do Vila. Trabalhando por ali agora o William Maranhão. Recebeu o passe do Igor Luiz aqui no campo de defesa. Toca a bola para Marquinhos Gabriel. Manda no meio campo do Vila e no jogo. Marquinhos Gabriel. O cara tá jogando livre, leve e solto. Acho que ele nunca jogou tão livre na vida dele. Solta a bola pelo lado direito para Pedro Romano. Passa a metade do gramado, toca na direita pro jogador que é o Elias. Elias para, pensa, toca a bola pro Romano. Romano vem aqui no campo de ataque. A Ponte tá jogando como se estivesse ganhando, mas ela tá perdendo. 1-0. Bola com o William Maranhão. Recebeu, tocou. Boa bola pro Marquinhos Gabriel. Lado esquerdo, trabalha com o Janderson. Ele é perigoso, habilidoso. Pro Marquinhos, cruzamento na boca do gol. Bate na zaga, volta, sobra. Janderson dominou. Chega Murilo. Cavalcante joga para trás. Manda a bola pela última linha, escanteio pro Vila, lado esquerdo de ataque, Carlos. É mais um escanteio no jogo, é o 4º escanteio da partida, o segundo para a equipe do Vila Nova e vamos até 48, tá, Corsato? Vem lá Marquinhos Gabriel, não tem pressa nenhuma, viu? Para fazer a cobrança do escanteio, o Vila vence pelo placar de 1-0. E o Janderson ficou sentindo a coxa ali também, olhou pro banco de reservas, é escanteio pro time do Vila, vence o jogo por 1-0, vai pra bola Marquinhos Gabriel, capitão do Vila, 1-0 pro Tigrão pra cima da Macaca, a Ponte vai perdendo mais uma no ano. Marquinhos Gabriel, perna esquerda, na boca do gol, toque de cabeça, Diogo Silva pegou. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br. Bola aqui no campo de defesa, Diogo Silva, perna direita. Não tem meio campo a Ponte. Vai jogando bola alongada. Tá certo que tem hora que dá certo, mas não é toda hora também, né? Aí subiu de cabeça, meteu a cabeça na bola por ali o zagueiro Caio Marcelo. A bola ficou aqui do lado esquerdo. A bola enfiada no comando pro time do Vila. Quase que deu pro Rafa Silva. Aí chega a zaga da Ponte, tira. A bola sobrou aqui do lado esquerdo. O Kevson fez uma jogada estranha por ali. Deu o bote, o time do Vila, mas com falta. Em cima do Kevson. O Kevson é habilidoso, mas tem hora que ele precisa lembrar, né, Carlos? Que ele tá no campo de defesa. E era o último homem, né? Era o último homem, só que foi falta em cima dele, sim. Falta pra Ponte fazer a cobrança aqui, mas ele era o último homem. O meio-campo da Ponte realmente inexiste, né? O Elvis, a gente sabe como é que é, né? Não tem mobilidade, mas os volantes que teriam que correr, teriam que dar força pro time aí, não correm. Um horror esse meio-campo da Ponte, viu? Potker ganha a bola pro time da Ponte pelo lado direito, 2 na marcação, tocou a bola pra Thales, fez a finta, ganhou o primeiro, ganhou o segundo, tocou pro Potker, tentou pro Elvis dar o bote na bola, tira dali o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel marcando, hein? Quem te viu e quem te vê, hein, Marquinhos Gabriel? Solta a bola pelo lado esquerdo, Janderson, carrapeta na bola, toca a bola pra Marquinhos Gabriel. Todo mundo que joga contra a Ponte Preta vira Cristiano Ronaldo, Messi. Posse de bola pelo lado esquerdo, trabalha a posse de bola aqui pro jogador da equipe do Vila, que é o Igor Luiz. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E o Vila pode fazer o segundo gol no finalzinho do primeiro tempo. Bola com o Rian, é habilidoso, chamou no X1, linha de fundo. Pra lá, pra cá, vai pra cima da marcação dele. O Kevson chega, bate na bola, Murilo Cavalcante, bate por último na bola. E aí o Kevson Ele tá dando lateral pra Ponte, mas era lateral pro Vila, claramente. É, porque a bola bateu por último no jogador da Ponte, né, Carlos? Era lateral pro Vila, ele deu pra nós, deu pra Ponte. Errado, né? Tava na frente dele. Segue 1-0 pro Vila. Murilo Cavalcante estava na marcação. A Ponte joga essa bola aqui, mas chega, mete a cabeça na bola, o Dudu. A bola voltou, sobrou pro jogador da equipe do Vila. Vai brigando por ali. Era o Rafa Silva. E aí o jogador da Ponte ficou ali na marcação dele, o Márcio Silva. A família Silva não se entendeu ali, parece que terminou o jogo. Terminou. Fim de primeiro tempo. No estádio Moisés do Carelli. Rian foi pra rede. 1 pro time do Vila Nova, 0 pra Ponte Preta. Pra variar, a Ponte Preta vai perdendo mais um jogo na temporada. A saída dos jogadores no gramado do Majestoso. Vai, Carlos! O que já virou rotina, né, nesse time da Ponte Preta. Mais uma derrota, bom, ainda tem todo o segundo tempo para a Ponte tentar alguma coisa, né? O treinador da Ponte só mexe, pelo menos em todos os jogos, ele só mexeu depois dos 10 minutos do segundo tempo. Tinha que ser mais ágil, né? Porque a batata da Ponte e a dele tá assando. Fim de jogo, segue 1 pro Vila, 0 pra Ponte, gol do Rian. Ponte que tem no banco de reservas, o Guilherme Viana pro gol, o Júlio pra lateral direita, o Rodrigo Souza pro meio campo, o Diego Tavares pro ataque, Luiz Felipe pro ataque, Danilo Barcelos lateral, Léo Gomes é volante, o Miguel é meia atacante, o Daniel Baianinho é atacante, o Tarek é médio volante e o Brandão, centroavante, jogadores à disposição aqui do treinador da Ponte Preta, o Rodrigo Santana. Já o glorioso Guto Ferreira tem o Dalberson pro gol, mais o Thiago Panussá, o João Vieira, o William Formiga, esse jogou aqui na Ponte Preta, o Anderson Jesus, Enzo, Gustavo Puskas, Natan Camargo, o Dodô, o Rainer e o Bruno Xavier. Esse Bruno Xavier jogou aqui no Guarani, né? Vou confirmar aqui já, mas creio que jogou no Guarani. Eu acho que o Formiga, você está confundindo aquele Formiga que está no Mirassol agora, hein? Bom, eu vou confirmar aqui. O Thiago Panussá, esse eu sei que jogou no Guarani. Sim. O Dalberson goleiro também jogou no Guarani. Enfim, jogadores à disposição aqui do técnico, o Guto Ferreira, que foi técnico da Ponte Preta, inclusive sobe com a Ponte na temporada 2014 da Série B para a Série A no Campeonato Brasileiro. Tempos em que o torcedor ponte pretano era feliz e não sabia. Fim de jogo no primeiro tempo, 0 Ponte, 1 Vila Nova. Corsato. É isso, muito bem. O Franco Francisco vai falar daqui a pouquinho no comando do Carlos aí, dentro do intervalo FI. Mas deixa eu mandar um abraço pra rapaziada que tá com a gente. Silvio Seiko, o Thiago Barba tá perguntando da Bet que patrocinava a Ponte Preta. Não tem mais, né? Se tá no site é porque não tiraram. Esqueceram. Tá, ô Thiago Barba, mais um abraço para você. A Ponte não tem mais patrocinador. Aliás, eu tinha conta nessa casa de apostas, eu não tô entrando mais nessa casa de apostas aí. Por quê?
Porque parou de patrocinar a Ponte. Ah, entendi. Enfim, já o Frank Francisco vem aí com o Carlos Corsato do Intervalo UFI para falar de mais uma derrota por enquanto da Ponte Preta na temporada. Seria a 11ª derrota da Ponte no ano, mais uma na Série B também. Rian foi pra rede. 1 pro Vila, 0 pra Ponte. Já a gente volta a Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. É hora de printar a tela. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, muito bem, Ponte Preta tá perdendo pro Vila Nova pelo placar de 1-0, bom, falei aqui do William Formiga, o Marcelo tem razão, esse William Formiga aqui, ele não é aquele que passou pela Ponte Preta, aquele que passou pela Ponte Preta está no Mirassol, ano passado estava no Juventude e é lateral, esse aqui, ele é meio campo, tá? E o Bruno Xavier, ele é um centroavante que jogou no Ituano, o Bruno Xavier, ele tem 29 anos de idade. Eu lembrava dele aqui no futebol paulista, né? Mas esteve no Ituano, esse Bruno Xavier. Deixa eu só pegar aqui a ficha corrida dele, mas ele não jogou no Guarani não, realmente ele estava no Ituano aqui no futebol paulista. O Bruno Xavier, de 29 anos, ele que é centroavante, atacante, né? Jogador atacante ofensivo. Ituano foi o último clube, depois foi pro Vitória e aí desde 2025 ele está, o último clube aqui em São Paulo, aí ele foi pro Vitória em 2025, ainda em 2025 foi pro Vila Nova e aí terminou a temporada por lá e começa 2026 no time do Vila Nova também, ele que tá no banco de reservas. Muito bem, a Ponte Preta perde para a equipe do Vila Nova pelo placar de 1-0, o gol foi marcado pelo Rian.
foi um belo de um gol, vamos combinar, né? Foi um belo de um gol do Rian, marcado a 38, né, Corsato? 38 minutos do primeiro tempo. Bom, o Vila Nova, com esse resultado, nesse momento o Vila está, deixa eu só confirmar aqui, subindo, né? Ele está indo a 8 pontos ganhos. O Avaí também está subindo na tábua de classificação, mas essa pontuação aí vai deixando o Vila Nova bem colocado, hein? Isso, ó, 8 pontos, porque o Avaí tomou o gol de empate há pouco. Então, bora lá, vamos confirmar aqui os resultados. O Vila Nova vai para a segunda colocação do campeonato por enquanto, porque o Avaí, ele tomou o gol de empate, estava vencendo 1-0. Deixa eu só pegar aqui no placar ao vivo, futebolinterior.com.br e rivalo.bet. Vamos ver aqui, 1-1. O Sport empatou com o Barleta. O Sport empatou com o Barleta de pênalti. O Luiz Henrique marcou pro Avaí, tá 1-1. Então, Avaí líder nesse momento da competição, com 8 pontos, mesmo número de pontos do Vila Nova. 8 pontos na segunda colocação. Obviamente que as equipes têm 2 jogos, né? O Operário Ferroviário, por exemplo, tem um jogo a menos, tem 7 pontos e pode voltar a assumir a liderança da competição. O Goiás, que perdeu hoje, já não tem mais chance de assumir a liderança, fica ali cravado com 7 pontos. O Criciúma tem 7 pontos também, é o 5º colocado. O Botafogo, que perdeu, é o 6º com 6. A Ponte Preta com essa derrota, 19ª colocação, 1 ponto ganha. A Ponte só está à frente do Atlético Goianiense, que em 3 jogos perdeu as 3. Ô Frank, e aí, falar o que desse primeiro tempo, hein? 1 para a Ponte, torcedor Ponte Pretano gostaria, né? Mas 0 para a Ponte, 1 para a equipe do Vila Nova, Frank Francisco. Carlos, como sempre, uma partida horrorosa. A Ponte, ela não consegue. Eu não consigo enxergar, desde a chegada do Rodrigo, um esquema tático definido na Ponte Preta. Me parece uma bagunça generalizada. Hoje, para ajudar, perde o David Braz, em que pese, eu preciso ser honesto. Não há que se computar nada ao Lucas Cunha e nem ao Márcio Silva até aqui. A Ponte errou muita saída de bola, muito problema de passe no meio-campo. Uma partida, mas olha, pensa num negócio feio. Meio campo da Ponte muito fraco, né? O André Lima não tá conseguindo marcar, o Murilo Cavalcante não consegue dar um passe de meio metro. O Elvis é aquilo que a gente sabe, né? Tem que ter bola no pé, senão não vai correr. Também não vamos pedir pro Elvis marcar aqui, de jeito nenhum. Tá. E o Elvis, ele tem que estar no posicionamento, Carlos, como ele tá fazendo na partida de hoje, jogando atrás, tentando jogar atrás da linha do meio-campo adversário, um pouquinho caído pro lado, porque essa bola tem que chegar limpa para ele pôr os caras na cara do gol. Só que a bola não chega no Elvis. Quando chega, você pode ver que a Ponte ainda consegue organizar algum tipo de jogada. A Ponte acabou tendo oportunidades, Carlos, 2 ou 3 que eu me lembro aqui, mas foram chutes do Diogo Silva. Uma começou com o Elvis no lançamento, a jogada pela esquerda com o Kevson, que na frente, Carlos, ele vai muito bem. A marcação do Kevson que deixa a gente um pouquinho assustado. Sim. Mas é um lateral que avança bem, ele faz bem essa jogada. Agora, alguém precisava avisar o Thales que o jogo já começou. Hoje, rapaz... A Thales e André Lima, junto com o Murilo Cavalcante, acho que as piores peças da Ponte, né? É que se o técnico tivesse coragem, né? Tinha que trocar os 3, né? Eu te falo, Carlos, eu não... Rapaz, você vai ficar bravo, o torcedor vai ficar bravo comigo, Carlos. Eu tenho medo de pedir substituição na Ponte, porque se eu fizer um exercício de que os melhores estão em campo, quem está no banco vai me assustar. Mas eu mexeria assim, viu, Carlos? Eu, sinceramente, o meio-campo da Ponte já merecia de cara. Troca os 2, para mim já não voltava. Posso falar outra coisa? Pode. Que saudade do tempo de Rodrigo Souza e o nosso meia que veio do Rio. Não o meia que veio lá do Rio. O Moreno. Esqueci o nome dele agora. Na Série C. Esqueci o nome dele. Não é o Luiz Felipe, você tá falando, não? Não. Aquele o do bigodinho, Carlão. O volante, o Léo Oliveira. Léo Oliveira. Que falta que faz um Léo Oliveira e até um Luiz Felipe nesse meio campo da Ponte. Sim. Tanto que a gente jogava com o Rodrigo Souza. Hoje não dá pra jogar com o Rodrigo Souza. A gente reclamava do Lucas Cândido, mas acho que o Lucas Cândido dava pra... Quebrava um gaio nesse meio campo aí. Com toda certeza, Carlão. Com toda certeza. Ia ser titular com o pé nas costas. É lamentável, Carlos, a gente falar isso.
Eu sei que o nosso coração Ponte Pretano está doído, está machucado, mas olha, eu não consigo ver perspectiva para a Ponte Preta com esse tipo de trabalho que vem sendo organizado do lado de fora das 4 linhas, e isso influencia as 4 linhas. O Rodrigo pode ser um bom treinador, a gente percebe que ele tem uma fala interessante, uma boa colocação, tem visão de jogo, só que o time dele não joga. A Ponte entra em campo, a Ponte não consegue propor jogo, não tem jogada. O emocional abalado. Luiz Felipe vem aí, viu, Frank? Tô vendo também ali, Carlos. Mas assim... Aleluia, vai mexer no intervalo do jogo, pelo menos. Provavelmente ele tira o Rodriguinho, né? Não jogou nada, né? Porque o Rodriguinho não se acertou em campo. Jogou nada. E eu faria mais uma nesse meio campo da Ponte aí, pelo amor de Deus. Mas eu não sei, Carlos, a Ponte precisava, na minha opinião, mexer nos dois volantes, eu mexeria aí. E a entrada do Luiz Felipe, coerente, né? Porque você tirou o único jogador que está fazendo gol e jogando bem na Ponte para entrar com o Rodriguinho. Os que fazem gol no time da Ponte, Brian Borges e Luiz Felipe. O Brian Borges perdeu um gol feito. A gente está falando aqui, os números do jogo, 55% posse de bola da equipe do Vila, 45% da Ponte. A Ponte chutou 7 vezes pro gol, contra 6 do Vila Nova. A gente está falando aí da falta de qualidade da Ponte Preta, foram 4 escanteios, 2 para cada lado, né? Cartões amarelos só 1, né, para o time do Vila Nova. Mas a gente está falando aqui, a Ponte desorganizada, mas vamos lá. A Ponte teve a chance do Brian Borges, que vamos combinar, né? Era só fazer, hein? Era só mandar a bola pro fundo da rede, né? Era só mandar a bola pro fundo da rede. E teve uma bola também que pega de raspão na cabeça do Potker. Quer dizer, a Ponte poderia estar vencendo esse jogo ou pelo menos não perdendo essa partida, viu, Frank? Sim, Carlos. É que a gente tem que analisar aquela história, né, Carlos? A gente sempre fala aqui, foi justo o resultado? Justo é bola na rede. A Ponte não fez a parte dela e não está fazendo. Carlos, quando a situação é ruim, a tendência é que as coisas que são fáceis, simples, a bola bate no jogador e entra, para a Ponte agora nessa fase é o contrário. Bate no jogador e vai para fora. Bom, tô vendo aqui, o Murilo Cavalcante tá voltando, o André Lima também tá voltando, ou seja, a dupla de volantes da Ponte Preta é a mesma. Vamos ver aqui se o Elvis volta também. Eu acredito que ele vai tirar o Rodriguinho, né? Mas ainda não subiu a placa de substituição, mas o Luiz Felipe estava fazendo treinamento coletivo aqui. O Elvis, achei estranho também, tá segurando... uma faixa azul ali, né? Que é o colete, eu acho, né? Vai sair. Acho que o Elvis saiu também, hein? Acho que o Elvis saiu. Ou será que só saiu o Elvis e o Rodriguinho tá no jogo? Bom, vamos aguardar para conferir aqui. Seria a segunda substituição na Ponte, para lembrar que o David Braz saiu contundido a 5 minutos do primeiro tempo, tá? E aí entrou o Lucas Cunha, né? Bom, vamos lá. Luiz Felipe, camisa número 11, tá no jogo. Vamos ver aqui, vai subir a placa, né? Ele cumprimenta ali o Thales, camisa número 22, o intervalo do jogo para Rivalo. Rivalo abraçou o futebol de verdade, é hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção. Site para maiores de 18 anos. Conosco também futebolinterior.com.br, Hipercap Brasil, Sinditaxi, restaurante do Dadá, Casa do Perfurador, Placar ao Vivo, Futebol Interior e Hora da Macaca toda segunda, 8 da noite no YouTube. Hora da Macaca, rapaz, que demora para subir essa placa, hein? Luiz Felipe, anote aí, alteração na equipe da Ponte. Camisa, é o Elvis que vai embora mesmo, viu? Luiz Felipe tá no jogo 11. Elvis, camisa 10, foi embora, Franque. Pra mim, errou. Ele errou. Vamos lá, então. É isso, vai começar o segundo tempo. Já o Vila Nova tá voltando ainda, né? Tá voltando ainda o time do Vila Nova, mas eu já vou pedir pro Bolacha soltar a vinheta do cara que vai transmitir todo o segundo tempo de, por enquanto, Ponte 0, Vila Nova 1. Marcelo Cossato. Eu e você e toda a equipe do Portal Futebol Interior, muito bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia por aqui. Vai começar o segundo tempo. O martírio da Ponte Preta na Série B. Na temporada, mais uma derrota no primeiro tempo, a Ponte perdeu. É claro que tem todo o segundo tempo ainda. Poderemos chegar ao empate, à virada. Enfim, vamos aguardar. Posse de bola do Potker, apita o árbitro. Bola rolando, segundo tempo tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é
Marcelo Cossato. Olha a Ponte com Thales pela direita, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga do Vila, tira a bola, volta, sobra de novo, cai de novo aqui pelo lado direito, briga o Thales, bate na bola o jogador do Vila, a bola se perde e vai embora. É posse de bola pro time do Vila Nova fazer a batida. Cara, Que cara do Elvis do gol. Teve um internauta aqui que falou que o Elvis joga triste com a camisa da Ponte. Depois eu vou procurar quem mandou essa mensagem. Cara, tá? olha pra você ver, não é só o Elvis, cara. Tá todo mundo jogando triste. Ó, eu posso estar enganado, mas a Ponte tem uma alteração no uniforme, tá? Eu posso estar enganado, eu tô tentando ver a imagem aqui. A Ponte no primeiro tempo não tinha patrocinador na frente. Não. Mansão Maromba. Não tinha esse patrocínio. Não tinha. Ó, eu nunca vi isso na minha vida. Cara, eu nunca vi isso na minha vida, porque no primeiro tempo não tinha patrocínio no uniforme, e agora tem. Tinha o desktop, agora tem a Mansão Maromba também na parte da frente, ali na barriga. Vem o time do Vila, bola pela direita, cruzamento na boca do gol, desvio da zaga, bate, pega o goleiro. Machucou, hein? Era o Lucas Cunha, me parece, lá, o Diogo Silva que bateu a saída de bola ali, mas o jogador da Ponte tá caído. Tem que parar o jogo, pô. Tem que parar o jogo. O Diogo Silva não percebeu que o zagueiro da Ponte é o Márcio Silva, tá? É o Márcio Silva, vamos ver a jogada aqui. Foi no carrinho. Foi no carrinho, mas não teve não teve culpa, maldade, né? né? Não teve maldade. E eu acho que ele torce o tornozelo, tá? Ele torce o tornozelo. Cara, primeira vez na minha vida que eu vejo isso, tá? Um time jogar o primeiro tempo com uma camisa, no segundo tempo um patrocinador entrar na camisa. Fizeram um acordo provavelmente para o patrocinador entrar só no segundo tempo. Ponte Preta. Olha, é um eita em cima de outro eita. Tá, ainda bem que tem um patrocinador aí. Isso é bom porque entra dinheiro pro clube e o clube precisa. Mas eu vou falar um negócio pra você, hein? Só na Ponte Preta você tem isso, tá? Lado esquerdo, vem o time da Ponte, bola alongada, tem uns 3 jogadores impedidos, tá? E o Potker correu e sentiu. A bola ficou nas mãos do Elton Leite. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Bola de novo alongada pro time do Vila. Bola do Elton Leite lá pro jogador que é o Rian. De calcanhar, solta a bola pela direita para Dudu. Vai pra cima na marcação. Cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga da Ponte, tira, sobra pra Dudu de novo. Jogou na boca do gol. Toque de cabeça do Rafael Silva. Ela vai embora. Rafa Silva golpeou de cabeça. A bola passa, vai embora. Tiro de meta pra Ponte, Carlos. A Ponte tá perdendo, mas quem ataca é o Vila, viu, Carlos? Cruzamento ninguém marcou, hein? O Rafa Silva sozinho, hein? O Elias cruzou, ele meteu a cabeça na bola, tava sozinho, velho. Ela saiu, foi embora a linha de fundo. Essa empresa é aquela daquele influencer, né? O Toguro, que esteve no Majestoso. Vai, Corsato. Ponte, bola alongada no campo de ataque pro Pote, que ele invadiu a grande área, vai pintar o gol, bateu, pega o goleiro! Mas não tava valendo mais nada, viu? Mas ele perdeu, né? Tava impedido. O Potker, ultimamente, é inimigo do gol, hein, Carlos? Mas ele perdeu, né? Tava impedido, mas, pô, põe a bola na rede, né, velho? Que aí o VAR vai resolver esse negócio aí, né? Ô, Frank, tá me incomodando, cara. Pra um atacante, o Potker tá desligado do jogo. Ele não tá acompanhando a linha de impedimento dos caras. Isso aí pra um atacante é básico, cara. É a mesma coisa do goleiro não saber bater tiro de meta, Frank. Aquilo que eu falei, Marcelo, quando a fase é ruim, as coisas não favorecem. E eu vou continuar insistindo aqui, tá? O Potker tem que jogar na beirada do campo, usar essa velocidade dele e fechar para dentro. Eu não gosto dele de centroavante. E até agora tá comprovando, não deu nada certo para ele, né? Estão falando que tinha o patrocínio no primeiro tempo. Eu não vi, tá? O Luciano tá falando aqui. Eu não vi, depois eu vou ver na imagem aqui, mas no primeiro tempo, e olha que eu falei da desktop no primeiro tempo. Eu tenho quase certeza que não tinha esse patrocínio da Mansão Maromba aí no primeiro tempo, tá? Posta de bola pelo lado direito pro time da Ponte Preta trabalhando, a bola viajou lá do outro lado, lado esquerdo. Quem domina por ali é o Murilo Cavalcante. Impedido de novo, cara. Ninguém merece, velho. Impedido de novo. Pelo amor de Deus, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Acesse futebolinterior.com.br, fique bem informado sobre tudo o que acontece no seu time do coração e ainda tenha acesso à Rádio Futebol Interior, 24 horas no ar com muito futebol pra você. Bola pra Ponte, Luiz Felipe invadiu a grande área, chega por baixo, Pedro Romano tira.
Luiz Felipe dando trabalho ali no campo de ataque. A Ponte precisa atacar, perde o jogo. Vila vence. Bola alongada aqui no campo de ataque pro time do Vila, pro Marquinhos Gabriel. No meio do caminho chega André Lima. Dá o corpo, fica com a bola, joga pra trás. Marquinhos Gabriel vai na marcação. Chuteiras azuis pro André Lima. Solta a bola aqui pelo lado direito pra Thales. Sai da ponta, vem pro meio. Janderson tá na marcação e recua. Toca a bola pra Márcio. Márcio lá na quarta zaga pro time da Ponte. Recebeu do Lucas Cunha. Solta a bola pela esquerda pra Kevson. Kevson alongou o passe. Agora é posição legal. Brian Borges, Pote que ele invadiu a grande área. Vai pintar o gol, bateu. Pega o goleiro. Tá valendo a bola. Sobrou pro Pote, que é linha de fundo pra lá, pra cá, tocou pro Brian Borges, vai pra cima da marcação, pra trás pro Murilo Cavalcante, meu pai amado. Cara, depois tá de dessa, se você queria uma senha pra tirar o Murilo Cavalcante do jogo, Rodrigo Santana, é agora. É agora. E o Pote que perdeu outro gol. Só que essa tava valendo, viu, Carlos? Essa tava valendo. Ele chutou em cima do goleiro, né? E aí tocou a bola pro Brian Borges, que deu de presente pro Murilo Cavalcante. Falou pra ele, faz o gol. Ele chutou a bola. Cara, a bola passou a linha do trem, velho. A bola foi cair depois da linha do trem. Meu Deus, que coisa horrorosa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @futebolinterior.com.br. Ponte no ataque pela direita, Thales. Jogou essa bola dentro da grande área. Bola pro Luiz Felipe, vai pintar o gol, bateu, pegou o goleiro, sobrou pro Potker. Entrada da grande área, toca a bola. A batida do Brian Borges, pega Elton Leite. Perde muito gol, cara. Pega Elton Leite, tô falando, cara. Com a Ponte Preta todo mundo resolve jogar bola. O Elton Leite, que amargou a reservaça do Fortaleza, hoje tá pegando como se fosse o Alisson, goleiro da seleção brasileira. E tava impedido de novo o jogador da Ponte. Não ia valer o gol, viu, Carlos? Não ia valer. No primeiro lance, gol. Depois também o jogo ia estar impugnado, né? Quem errou foi o Rodriguinho, né? Isso. Mas você falou aí do Elton Leite, mas vamos lá, né? Vamos dar a César o que é de César ou a Elton o que é de Elton. Ele é bom goleiro, né? Bom goleiro. Ele é bom goleiro, ele salvou o time aí, mas não valia nada porque o Rodriguinho tava em impedimento. Eu ia falar justamente o número de impedimentos. Então eu vou atualizar aqui. Já são 9 impedimentos na partida, 10 agora, 9 da Ponte, só 1 do Vila Nova. Do Pote, que era acho que 7, viu? Pelo amor de Deus. Vem o time do Vila, bola enfiada na frente, subiu o Lucas Cunha, ficou sentindo ali o Rafa Silva, bola voltou para Pedro Romano, é de primeira Dudu, soltou, na ponta canhota pro Janderson, Thales vai para cima na marcação, Marquinhos Gabriel passou livre, leve e solto, ninguém encosta, o Janderson no X1 vai para cima na marcação, Thales por baixo, rouba a bola, manda a bola para lateral posse de bola pro time do Vila no campo ofensivo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Caído. O Wilson da Rocha fala que acertou o técnico. O Elvis já era faz tempo. Vai, Carlos. O Rafa Silva, camisa número 9, tá caído. Ele tira a chuteira dentro do campo. Aí o pessoal da Ponte tá pé da vida com ele, né? Porque tá fazendo cera, segundo os jogadores da Ponte Preta, mas o Rafa Silva tá sentindo. O pé direito, tá? É alguma coisa ali no pé direito. Ele até tirou a chuteira, né? Vamos aguardar para ver o que vai fazer aí. Vai sair de maca, viu, Corsato? Vai sair de maca. Só vamos atualizar aqui para ver se o Guto Ferreira vai mexer no time ou não. Lembrando que o Guto não mexeu no time ainda, tá? E agora o Brian Borges vai lá, pega a chuteira do Rafa Silva. O Rafa Silva fala que não quer que ele pegue a chuteira. E ele tem que sair de maca, né? Ele tem que sair de maca e tomou cartão, viu, Corsato? Tomou cartão porque não quis sair de maca. O Rafa Silva, né? Uma bobagem, né? Tomou um cartão de graça aí, né? Ou não sei se ele tomou o cartão porque tirou a chuteira, pode ser isso também. Mas toma cartão amarelo o jogador da equipe do Vila Nova. A Ponte perde, o Vila vence o jogo pelo placar de 1-0. Abraçando você que tá junto com a gente, mandando mensagem. O Hugo Boni, o Wilson da Rocha, o Luciano Pepe. Foi o Luciano que falou que tinha um patrocínio no primeiro tempo. O Wilson da Rocha tá aqui, o Ricardo Monteiro, o Ronaldo Neto, o Silvio Seiko não enxerga na comissão técnica que estamos sem meio campo, estamos jogando com 8. Valeu, quando a bola chega no Elvis, ele perde a bola, essa é a realidade. Pergunta, Corsato, sabe dizer se o presidente e o vice estão assistindo isso no Moisés? Eu não sei. Sim, obviamente que sim, né? O Ricardo fala que o jogador da Ponte chuta a bola em cima do goleiro.
Valeu todo mundo que tá mandando mensagem. Fique à vontade para participar com a gente. Ponte no ataque, perdeu a posse de bola, recupera o time do Vila, vem pro campo de ataque pela esquerda, bola com o 99. É o Janderson. Dominou, vai para cima na marcação, solta a bola no meio pro Dudu. Dudu domina pro time do Vila, solta a bola lá pela direita para Rian, fez golaço no primeiro tempo. 1-0 o Vila vence, a Ponte perde. Estamos com 10, toca eletrônico no Bolacha na mesa de som do Portal Futebol Interior. Bola com o Dudu, meia direita, vira o jogo, lado esquerdo, vai tocando bola o time do Vila. Janderson trabalhou no meio pro Rafa Silva, dominou, perna direita, bateu. Diogo Silva, defesaça do goleiro da Ponte. O Rafa Silva bateu. O Silva bateu, o Silva pegou o escanteio, Carlos. Defesaça do goleiro da Ponte, o Rafa Silva que voltou, perna direita, bate. O Diogo Silva foi no canto, jogou bola na linha de fundo, é escanteio pro Vila, é o terceiro escanteio do Vila no jogo. O quinto no total, vem ele, Marquinhos Gabriel. E ó, acho que tá com a razão, porque a Ponte Preta lança agora, ó. Fechada com a maior do interior, nova patrocinadora Master. E coloca o nome do patrocinador aqui, Corsato. É isso. Eu vi umas imagens do primeiro tempo, não tinha mesmo patrocinador, tá? Vai pra bola Marquinhos Gabriel, perna esquerda, lado direito na boca do gol, toque de cabeça no travessão. Meu Deus. Pedro Romano no travessão, quase o segundo gol do Vila Nova, Carlos. Cobrança do escanteio do Marquinhos Gabriel. Bola aérea na área da Ponte Preta é um terror. No Campeonato Paulista foi assim e no Brasileiro continua a mesma coisa. Zagueirão, camisa número 4 do Vila, Pedro Romano, meteu a testa na bola, ela bateu na trave. Saiu, foi embora, linha de fundo. Segue 0 Ponte, 1 Vila no Majestoso. Ô Frank, eu tô sem paciência, mas não dá. O Murilo Cavalcante não dá, né, cara? Pô, ele tá abusando. Ele deu aquele chute lá no brinco de ouro agora há pouco. E agora foi dar 2 passes aqui. Ele errou os 2, cara. Marcelo, o grande problema é que a gente está vendo, a gente está falando e o treinador da Ponte Preta não enxerga. Agora, não sei, cara, não tem mais o que fazer, né? Fica difícil da gente falar. Isso complica bastante o time da Ponte. Vamos pra bola, vamos pro jogo. Vem o jogador Brian Borges, vai pra cima na marcação, bate contra o jogador do Vila, a bola se perde, vai embora, escanteio pra Ponte, escanteio lado esquerdo, vamos Ponte. Pelo menos um empate, Macaquinha, pelo menos um empate, a Ponte que não vence na temporada quase. São 13 jogos, tirando esse, 10 derrotas, contando esse 14, 11 derrotas, mas o jogo não terminou. Quem tá na bola lá me parece o Luiz Felipe. Vai pra bola, perna direita, Chuveirão na boca do gol, desviou na zaga, voltou, sobrou. Brian Borges bateu pro gol, na zaga vai embora, escanteio. De novo escanteio, mesmo lado, né, Carlos? Isso, Luiz Felipe de novo, é o 4º escanteio pra Ponte, o segundo no segundo tempo, o 7º no total. Luiz Felipe na bola. Bola do Brian Borges, bateu no Dudu dentro da grande área. Vai ter que bater melhor, hein, Luiz Felipe? Pra bola, autorizado, perna direita na boca do gol, sobe a zaga do Vila. Tira dali, rebote é pro Murilo Cavalcante, tocou pro Brian, linda jogada, bateu pro gol, Elton Leite, Brian Borges, ia ser um golaço, hein? Ele meteu um chapéu pra cima na marcação e bateu de primeira na entrada da grande área, quase eu narro um golaço aqui, hein, Carlos? Se faz o gol, seria um golaço de placa, escanteio. Luiz Felipe pra bola, perna direita na boca do gol, sobe, a zaga tira, entrada da grande área, briga, o Murilo Cavalcante ganha antes do jogador do Vila. Bola voltou pro André Lima, rapaz, o Brian Borges quase faz um gol antológico no Majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Melhor armador da Ponte é o Diogo Silva. Lançou essa bola aqui pelo lado direito para o jogador que é o Thales. Demorou para cruzar, Thales. E aí chegou o Janderson e tira a bola dele. Joga a bola, recupera a Ponte Preta. Murilo Cavalcante ganhou e agora vai ter falta, né? Porque por baixo o Janderson chegou tirando. Ele tá me dando falta do Murilo. Não. Ele tá dando falta pra Ponte. Pra Ponte. O Janderson tá reclamando. O Janderson tá reclamando que foi falta nele, né? Mas realmente foi falta em cima do jogador da equipe da Ponte. Agora o Brian ia fazendo um golaço. Tá certo que eu acho que ele poderia ter esperado mais um pouco, né? Mas ia fazer um golaço o Brian Borges. Boa defesa do Elton Leite. Cara, tirando as defesas em jogadas impedidas, melhor jogador em campo. Vai Luiz Felipe pra bola, dá falta, segundo pau, na boca do gol, passa por todo mundo, vai correr, vai tentar chegar na bola por ali, o jogador da Ponte, o Márcio Silva, não chega, mas evita pelo menos o tiro de meta da lateral lá no campo de defesa. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 14 minutos e 40, 14 e 40 passados, segundo tempo de jogo. Placar FI aponta pra você, Ponte 0.
Vila 1, gol do Rian, Carlos. Série B, Campeonato Brasileiro, pela quarta rodada, Sport e Avaí vão empatando 11 do segundo tempo. O placar é de 0-0. Já na Série A do Brasileirão, o Remo empatou com o Vasco 1-1. Vitória venceu o São Paulo 2-0. O Mirassol vai vencendo a equipe do Bahia. 7 minutos do segundo tempo, pelo placar de 1-0. Placar ao vivo. Futebol Interior, Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela e faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. Aproveite cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Olha a ponte. Brian Borges vai empatar o jogo. Bateu, trava a zaga, volta, sobra, cata o goleiro. A ponte chegou de novo e na bola longa, hein, Carlos? Mas falta capricho para os atacantes, né? Essa bola do Brian aí, ó. Não sei, parece que foi esperando o quê? Para chutar, né? Ficou frente a frente, cara a cara com o Elton Leite. E aí não conseguiu dominar essa bola. O Elton Leite fez a defesa, segue 1-0 pro Vila. 16 minutos passados do segundo tempo. Deixa eu ver o lance aqui. O Rian vai pra cima da marcação, a bola se perde e vai embora. Ô, Frank, vamos combinar que a ponte melhorou no segundo tempo, né? Ofensivamente, pelo menos tem a movimentação, né? O Brian acaba vindo nessa função do meio. E é engraçado que o Rodriguinho, ele tá fazendo tipo essas duas jogadas de ataque último, você reparar, quem rouba a bola é o Rodriguinho. É o Rodriguinho. Ele tá fazendo um misto de meia do lado de cá, do lado direito. Tá interessante, né? Gostoso de se observar. O problema é a parte defensiva da ponte. O time tá muito espaçado. São dois blocos separados. É isso. E agora deu o bote o Luiz Felipe com o Rodriguinho que tava na marcação. A bola se perde e vai embora. Diego Tavares vem aí. Daqui a pouco, na Ponte Preta, Diego Tavares. O Paulo Célio tá aqui, tá mandando um Vila. O Aparecido Alves, esse tal de Thales é muito ruim. O Abimael, time tá mais rápido. O Ricardo Monteiro, esse Thales é pior que o Júlio da base? Não é possível. Aí o Thiago Barba pergunta... Tô com o internauta aí, o Júlio mostrou mais que o Thales. Olha o Thales aí, ó. Aí, ó. Deu uma rasteira no Janderson. Vai tomar cartão, quer ver? Vai. Quer ver? Vamos ver se vai tomar cartão. Ex-Vila, hein? Número 22 da Ponte. Tem lá um bigodinho, um cavanhaque, né, que fala. Eu acho que não vai tomar não, hein, Carlos? Vamos aguardar, ele colocou a mão no bolso. Mas não deu cartão. Não deu cartão, não. E vem aliás, aí, a Ponte não tomou nenhum cartão no jogo, hein? Não, nenhum. Diego Tavares vem pro jogo, hein? Já. Olha a falta pro time do Vila. O Marquinhos Gabriel bateu, mas não tava valendo nada. O Cláudio Michelon tá aqui, jogadores do Master do 15, prestigiando a transmissão. Obrigado. O Marcelo Borges sempre com a gente. Valeu, Marcelão, meu querido. Obrigado pela audiência. Você que tá junto com a gente, seja bem-vindo. Ó, compartilha a nossa transmissão, tá? Fique à vontade para participar, dá um joinha aí, pode comentar também, a gente vai registrando, mesmo que eu não registre, vou estar lendo a sua mensagem aqui, a gente agradece. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vai, Carlos. Bom, saiu 90, Rodriguinho, para a entrada do Diego Tavares, camisa número 7. Diego Tavares 7 está no jogo para a saída do Rodriguinho, que o Frank acabou de elogiar. O técnico tirou. É a terceira alteração da Ponte, só que com 2 paralisações, tá? Lembrando que a Ponte já mexeu no primeiro tempo, com 5 minutos com o David Braz. Aí, no intervalo, a Ponte coloca o Luiz Felipe na vaga do Elvis. O David Braz saiu ainda no primeiro tempo para a entrada do Lucas Cunha. E agora, a segunda parada com a bola rolando, saída do Rodriguinho 90 para o Diego Tavares em campo. A Ponte pode mexer mais 2 vezes e pode parar o jogo mais uma vez. Vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta, vinha, falta pra cima do Kevson, marcou ali a arbitragem e vai tomar cartão o jogador do Vila. É o Elias? Não. Deixa eu só ver ali. É o Rian, né? Número 11, É o autor Rian. do gol, Rian. Isso. Mais um cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo no jogo para jogadores do Vila, hein? Até agora só jogadores do Vila, Rafael Silva, Pedro Romano e agora o Rian, autor do gol, inclusive amarelado. Ponte tá no campo de ataque, trabalhando, posse de bola, André Lima, longo passe, toca pela direita para Thales, no peito, vai para cima na marcação ali, tenta o cruzamento para cima do Igor Luiz, bate contra a marcação dele, mas a bola repicou no jogador da Ponte, vai embora, tiro de meta. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 19 minutos e 20 passados, 19 e 20 passados, é segundo tempo de jogo. Brasileirão, Série B, quarta rodada no Majestoso, no Moisés Lucarelli. O Vila vence, a Ponte perde. Rian foi pra rede no primeiro tempo.
1 pro Vila, 0 pra Ponte, Carlos. 15 minutos do segundo tempo no Recife. Sport e Avaí vão empatando em 1-1. Daqui a pouquinho, 8h30 da noite, tem Ceará e Náutico, clássico nordestino pela Série B do Campeonato Brasileiro. Pela Série A, a bola rola para Mirassol e Bahia. Tá 1-0 pro Mirassol, intervalo de jogo. 8h30 da noite, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. Tem o clássico Grenal, Inter e Grêmio, 8h30 da noite. Rivalo, só na Rivalo, o QR Code está na tela para você fazer o seu cadastro e vestir essa camisa. Nada ganha da emoção. Rivalo, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e tudo, timaço do Portal Futebol Interior. A Ponte, enquanto o Carlos girava o placar, falava o nosso teaser, a Ponte tentou algumas vezes chegar no campo de ataque ali, teve uma jogada que foi fora da grande área, mas se é dentro da grande área, no cruzamento do Diego Tavares, a bola bateu ali meio que na mão do zagueiro Caio Marcelo do Vila. Pra mim, o VAR ia ser chamado, mas como foi fora da grande área, o árbitro não viu, bandeira também não, seguiu o jogo. A bola pra Ponte Preta, Diego Tavares sobe com ele, o Marquinhos Gabriel mete a cabeça na bola, tira, é lateral, posse de bola pro time da Ponte. Diego Tavares pediu, o Thales viu, tocou pra ele, linha de fundo, olhou pra dentro da grande área, descolou cruzamento na boca do gol. A bola subiu muito, vai sobrar lá do outro lado. Será que dá pra chegar? O jogador da Ponte chega, Murilo, Cavalcante, perna esquerda, na boca do gol, sobe a zaga, tira, deu rebote, sobrou, ficou dentro da grande área, Potker. Estão pedindo um toque de mão ali, pelo menos o Diego Tavares pediu. A bola voltou, sobrou aqui no campo de defesa, ainda pro Janderson, vai pra cima da marcação, bate na bola, a bola se perde, vai embora. É posse de bola pro time da Ponte, aqui pelo lado direito. O lance já foi revisado? Não. Não, é que o Thales também tá de sacanagem, né, cara? Espera, se né, tem uma Thales? dificuldade lá, pô, não, vai bater rápido o lateral, tá de sacanagem. Agora o Thales não ganha uma também, hein? Meu Deus do céu. Bateu o lateral agora pro Diego Tavares, perdeu. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Olha o time da Ponte, Brian Borges tocou pro Potker, devolveu pro Brian Borges do meio do caminho, a recuperação da zaga é do time goiano, a bola com o Dudu, tocou a bola pra Rian, boa bola boa pro Rafael Silva, enganou a marcação, saiu Diogo Silva por baixo no carrinho, trava, como zagueiro, saiu bem dentro da grande área no carrinho, mandando a bola pra escanteio, Carlos. Eu achei que ele foi precipitado, né? Precisava ter saído, mas ele mesmo resolveu o problema lá, escanteio, o Silva contra o Silva, o Diogo Silva jogou bola na linha de fundo, escanteio para a equipe do Vila Nova, lá pelo setor de ponta direita, é o 4º escanteio para o Vila no jogo. O Paulo Célio tá aqui, sou de Goiânia, sou Vila sempre, acompanho vocês hoje, valeu, cara, obrigado pela audiência, viu? Aqui a gente torce, mas não distorce, tá? É escanteio para o time do Vila, vai para a bola, Marquinhos Gabriel pelo lado direito, marca de 22,5 passados, é metade deste segundo tempo, a Ponte vai perdendo mais uma na temporada, Marquinhos Gabriel na boca do gol. A zaga da Ponte mete a cabeça na bola, tira. Na verdade foi o Potker que tirou. Aí a bola sobrou lá pro time do Vila. Marquinhos Gabriel não foi pra bola. Posse de bola lateral, campo de defesa lado esquerdo. Favorece a Macaca. Siga o Futebol Interior no Instagram, nos bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito, mas muito mais. @Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Abimael tem rapidez, mas não tem tranquilidade o time. O Antônio César, Vila Nova vence o jogo hoje contra a Ponte Preta. Tá vencendo. Obrigado a todo mundo que tá mandando mensagem aí, viu? Olha o Vila, Rian dominou dentro da grande área, bateu pro gol, bate na zaga da Ponte, voltou, sobrou de rebote, Maranhão, perna direita, perna canhota, bateu pro gol, pra fora. Bateu pro gol, ela subiu, foi embora. Tiro de meta pro Diogo Silva. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Vai mudar o Vila. Isso. O autor do gol, o Rian, tá indo embora. Bom, vão entrar o Rainer, camisa número 22, e o Bruno Xavier, 33. Rainer, 22, Bruno Xavier, 33, tá saindo 99, Janderson. Então vamos lá. Saem 11, Rian, e 99, Jander. Para as entradas de Rainer, 22, e Bruno Xavier, 33. As duas primeiras alterações no Guto Ferreira, treinador do Vila Nova. Corsato. O Bruno é atacante, o Rainer é lateral direito.
E ele tira 2 atacantes. Vai fazer uma linha com 2 laterais aí pelo lado direito, né? Elias e Rainer. O técnico do Vila, o Guto Ferreira, o Gordiola. Ô Frank, 24 minutos e 40 passados do segundo tempo. Fala do jogo, 1-0, segue o Vila na frente. Marcelo, curiosamente, a entrada do Diego Tavares, ela se torna uma opção muito interessante. É um jogador maduro, inteligente, né? Já experiente, está fazendo boas jogadas. Mas a saída do Elvis, o que chama atenção é a disposição do meio campo da Ponte a partir da saída dele. Por isso que a Ponte ganhou mais mobilidade, está chegando mais, na base da correria, mas estou com o nosso amigo torcedor. Falta aquele cérebro, né? Aquela dominada para parar para pensar. Mas a Ponte melhorou. Melhora. Escanteio. Segundo o nosso comentarista, agora o André Lima bateu pro gol, teve desvio, escanteio pra Ponte. Lado direito, perna canhota, vai pra bola, Murilo na boca do gol, toque de cabeça, ela passa. Aí afasta a zaga do Vila, agora vai dar contragolpe, chega, tira, mete o pé na bola, André Lima, manda a bola pra lateral, quase a Ponte no gol ali, hein, Carlos? Quase, cobrança do escanteio, o Murilo Cavalcante que bateu fechado, né? Toque de cabeça do Lucas Cunha, o zagueiro, e aí a zaga da equipe do Vila Nova chegou para tirar, jogou essa bola para lateral, para o campo de ataque, aí a zaga da Ponte no contragolpe resolveu tirar aqui a bola e a bola saiu para lateral. Agora tem jogador do Vila caído ali. É o que entrou agora ali, hein? Camisa de número 22, o Rainer, que está caído ali pelo setor de ponta direita. Falta para o Vila, campo de defesa. O André Lima chegou forte nele ali, né? Chegou forte nele ali. Mas não tomou cartão, não. Não tomou cartão o jogador da Ponte. Quer falar, Frank? Interessante que o Murilo Cavalcante deu uma melhorada, né, cara? Agora vai tomar cartão. O Frank fala, acontece alguma coisa com o cara. Murilo Cavalcante, tá amarelado, viu, Corsato? Primeiro cartão do pro jogo. time da Ponte. Eu tô até esquecendo de subir o meu cartão, é uma característica do narrador, aqui no Portal Futebol Interior, né? Mas eu esqueci já para os jogadores do Vila, mas pra Ponte, como é o primeiro, já apontei aqui, Murilo Cavalcante. Mas cara, por incrível que pareça, depois que o Elvis saiu, o time melhorou. Tá mais rápido. Claro que tá meio que um jogo kamikaze, mas tá mais rápido. E quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Bola aqui dentro da grande área pro goleiro da Ponte, Diogo Silva, joga a bola lá no campo de ataque, sobe o Tavares, sobe com ele o William Maranhão, ficou caído, aí bate na bola o Murilo Cavalcante, vai aí, daqui a pouco 2 alterações na Ponte, hein? Já, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Bom, o Miguel é um, né? Parece ali, né? Deixa eu só confirmar o número dele ali, mas me parece que é o Miguel e o Brandão. Camisa número 99. O Miguel é 17. Se for o 17 é o Miguel. É ele mesmo. Camisa número 17, o Miguel tá ali. E o Brandão vai mexer ali no ataque. Brandão é 99. O time da Ponte. O Brandão é o 99. E pelo que eu enxerguei ali, é o Miguel. 17. Né? Camisa número 17. Quem você acha que sai, Frank? É difícil saber, né? Mas pela lógica aqui eu tiraria o Potker, que também já está cansado, né? Para a entrada do Brandão. Ele não tira. Nem eu. Ele vai tirar o Brian Borges. Não, tirar o Brian Borges não, pô, tá louco? Errou. Eu tiraria o Thales. Bom, vamos lá. Eu tiraria o Thales e o Murilo Cavalcante. Velho, perdido por perdido por 2.000. Vamos ver esse lance. A Ponte ganha, briga o time da Ponte Preta, bola na frente, enfiada ali pelo jogador que era o Luiz Felipe, aí chega, bate na bola o jogador do Vila, aí deu ruim pra nós, hein? Sobrou do outro lado, vem o Vila, batida pro gol no cantinho, ela passa, vai embora. Bruno Xavier bateu pro gol essa bola, ela foi embora, hein, Carlos? Foi embora a linha de fundo, ele tirou o Potker mesmo, tá? Pra entrada do Brandão, sai o Potker, portanto. Para a entrada do Brandão, o Brandão é 99, o Potker é 9, foi embora, e o Miguel, camisa número 17, está em campo para a saída do 20. O 20 é o Murilo Cavalcante, meu Deus do céu, graças a Deus. Murilo Cavalcante foi embora, jogou nada hoje, hein? E ele tirou o Potker do time, portanto, o Miguel na vaga do Murilo Cavalcante e o Brandão na vaga do William Potker, o Brandão, camisa número 99. Não pode mexer mais o Rodrigo Santana. As últimas alterações do treinador da Ponte Preta, Corsato. Muito bem. E a Ponte é escanteio. Escanteio para a Ponte. Vai para a bola aí. Estamos com 29 minutos. 29 minutos passados deste
Segundo tempo. Opa, peraí, vamos desligar aqui. Peraí, Marcelão. Aí, pronto. Muito bem. É escanteio para Ponte Preta. Quem vai para a bola, olha fixo para ela, é o Luiz Felipe. Luiz Felipe vai para a bola, autorizado. Perna direita na boca do gol. Sobe de cabeça. Sobe de cabeça, tá batendo fraquinho Luiz Felipe, né? Tá faltando força. Aí joga essa bola pro Thales, briga com ele por ali, o jogador da equipe do Vila. Fica com a posse de bola, engana a marcação dele, o Igor Luiz ganha, mete o pé na bola, joga na frente. Vai na correria ali, sobe de cabeça. A zaga da Ponte Preta mete a cabeça na bola, tira dali o jogador da Ponte, era o Márcio Silva. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte, ainda vem pro campo de ataque, bola para Diego Tavares, vem à direita, no peito, na grama, joga a bola pelo lado direito para Thales. O Luiz Felipe tá pedindo, o Thales para, pensa, a marcação ali do Rainer, jogador da equipe do Vila, a bola voltou para André Lima domina, soltou a bola para Brian Borges, domina, toca a bola para André Lima pela meia direita, toca a bola para Thales, sai da ponta, vem pro meio, encosta na marcação dele por ali, o Rainer, ele solta a bola para André Lima, enganou a marcação, vai da ponta pro meio, trabalhou, soltou essa bola, tocou pro Brian Borges, dá o bote na bola, ganha o time do Vila, mas o Brian Borges é valente, ganha pro time da Ponte, recupera de novo, toca a bola para André Lima, aparecendo mais nesse segundo tempo, soltou a bola na frente pro Luiz Felipe, recebeu o passe, tentou o toque na frente pro Brandão, chega a zaga, tira, deu rebote, sobrou pro Kevson, pro time da Ponte Preta, soltou do lado esquerdo, é pro Brian Borges, cortou da ponta pro meio, vem a batida pro gol, bate na zaga. Cara, não sei se era o Brian Borges ou o Miguel, mas dentro da grande área ali, se ele pede o pênalti, provavelmente o árbitro iria dar o pênalti. Ou então, pelo menos, ser analisado pelo VAR. E agora o jogador do Vila tá caído, o árbitro mostra o relógio ali que vai descontar, vai dar o acréscimo. Mas a Ponte Preta chegou de novo lá pelo lado esquerdo, hein, Carlos? Era o Miguel, né, Corsato? Era o Miguel. Ele caiu sozinho. Ele caiu sozinho, né? Caiu sozinho. Aí na batida do jogador da Ponte era o Miguel. Miguelzinho, a primeira participação dele do jogo. Miguel que fez o gol do acesso, né, da Ponte Preta no jogo contra a equipe do Náutico, na Série C do ano passado. Né? E aí o Luiz Felipe bateu pro gol, a zaga da equipe do Vila tirou. Bom, muita calma nessa hora, porque o Vila Nova vai mexer duas vezes. Um é esse que tá aí com cãibras, né? Vai entrar o camisa, se eu não me engano, é o número 13 que tá ali, do Vila. É o Formiga. Vamos ver se é ele mesmo, né? Camisa número 13. O W. Formiga. Mas vamos aguardar, viu, Corsato? Para ver aqui quem que vai sair nesse time do Vila Nova. A Ponte segue perdendo pro Vila 1-0. Blog do Aria, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. Torcedor Ponte Pretano, que foi ao Majestoso, que está acompanhando a nossa transmissão. Você que está no canal de áudio também. Mais uma derrota da 13 Ponte. e 19. Na competição. O 19 é o Gustavo Puskás. Isso. Ele que fez o gol contra o Atlético Goianiense. Gustavo Puskás, 19. Tá entrando no time do Vila. Vamos ver aqui o árbitro também, hein? 2. Tá lá só pra fazer isso, hein, velho? Sai o número 2. O Elias é um que vai embora. Pra entrada do camisa 13, o Formiga. E o 19 também tá entrando. Já eu confirmo pra você quem é que sai, tá bom, Corsato? 19 é o Puskás. 19 é o Puskás, tá saindo o Rafa Silva. Rafa Silva, número 19, tá indo embora. Pra entrada do... o Rafa Silva é 9, para a entrada do 19, o Puskás. E o 2, o Elias, está indo embora para a entrada do William Formiga, camisa número 13. Muito bem. Portanto, ele coloca um centroavante no lugar de um centroavante. E o William Formiga é lateral também, né? Sim. É lateral. Pode jogar de volante, mas é lateral também no lugar do Elias. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Sérgio Carvalho está no portal Futebol Interior, acesse futebolinterior.com.br. O Miguel entrou fazendo fumaça, rapaz, sofreu falta lá pelo lado esquerdo. Vai o Luiz Felipe. Ô, Luiz Felipe, vamos acertar uma cobrança aí, querido. Força no pé aí, filho. Luiz Felipe pra bola, dentro da grande área, vem o toque de cabeça, a bola passa, vai embora. Teve desvio. Brian Borges estava na bola, desviou ali no William Formiga, escanteio pra Ponte, Carlos. É o 8º escanteio pra Ponte no jogo, só no segundo tempo são 6, hein? Escanteio pra Ponte, vem Luiz Felipe na bola. Na verdade não foi nem o Brian Borges, foi o Formiga que jogou a bola pra trás. É escanteio pra Ponte, é escanteio pra Macaca, vamos Ponte. 33, quase 34, 33 e 55, quase 34, Luiz Felipe, perna direita, na boca do gol, passa por todo mundo, fica viva na entrada da grande área, deu rebote, o chute pro gol do Thales, ela passa, vai embora.
Tal do Thales também. Mas teve um toque de mão ali, o árbitro tá marcando uma irregularidade. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Informação. Vamos lá, público e renda no Majestoso. Anote aí, 3.678 público pagante. 461 público que entrou na faixa da macaca. Público não pagante. Total, 4.139. Vamos repetir, 4.139 o público para uma renda de R$ 99.870. Quase 100 pilas. Quase 100 Caração. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola pelo lado esquerdo, o Kevson vai pra cima na marcação, bate na zaga, volta. Ele tem pressa, bateu o lateral rapidinho, jogou a bola na frente. Foi tão rápido que o Brian Borges não esperava. Ô, Corsato. O cartão da Ponte. Vai, Carlos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alex Júnior. Ele colocou aqui, ó, vocês estão na minha TV. Cada um coloca o que quer na TV, né, o Alex? Mas obrigado, viu, meu querido? Ó, mas tá feia a coisa, viu? Pra minha gloriosa macaca, vai perdendo mais uma pra variar 1-0 pro Vila. Valeu, Alex, torcedor do Guarani. Amanhã tem Guarani aqui Não, no Portal Futebol Interior. Bugrino. Amanhã tem Guarani aqui no Futebol Interior. Daniel Farias dá o recado com o nosso Pedro Lino, PL aqui do Portal Futebol Interior. Só também. Marco Ondão meteu aquele atestado. E o Bolacha na mesa de áudio e vídeo. Bolacha? É, lógico. Vai dobrar? Vai. Dobrar? Grande bolachita. Na mesa de som do Portal Futebol Interior, então amanhã, hein? 5h30 da tarde começa a transmissão. Série C, Campeonato Brasileiro, tem Guarani, tem Volta Redonda. Tem Volta Redonda, tem Guarani. E segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. Eu não estarei na Hora da Macaca, mas o Carlos vai apresentar o programa. Pode ser que comece mais tarde, né? Porque eu tenho que acompanhar a reunião do Conselho, né? Na segunda-feira. Se começar mais tarde, eu estarei. Tem reunião do Conselho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar para 10 da noite, a Hora da Macaca, segunda-feira? Fechado. 10 da noite, segunda-feira, Hora da Macaca. Posse de bola pro time do Vila, perdeu a ponte, recupera a posse de bola, vem trabalhando com o Brian Borges, deu a bola aqui pro jogador que é o André Lima, perna canhota, vira o jogo, toca aqui do lado direito, era pro Diego Tavares, sobe, mete a cabeça na bola, Igor Luiz. Que virada, hein? A bola volta pro time, a ponte melhorou no segundo tempo, cara, isso a gente tem que dizer. E se você for olhar os números do jogo, a ponte até que não tá jogando mal pelos números, mas em campo no primeiro tempo, meu pai, Kevson dominou, sambou pra lá, pra cá, linha de fundo, cruzou na boca do gol, afasta a zaga. Tira dali o William Maranhão pro time do Vila Nova. Lateral pra ponte, Brian Borges tem pressa, rapidinho, bateu, tocou a bola pro Miguel. Miguel devolveu pro Brian Borges, pede a bola ali, o jogador da Ponte Preta, a bola voltou, sobrou pro Miguel. Deu pro Brian Borges, bateu pro gol, trava a zaga do Vila. Trava a zaga do Vila. Aí a bola vai sobrar na intermediária, mete a cabeça na bola, Lucas Cunha tira, William Formiga subiu, a bola caiu. Ih, rapaz, deu ruim, hein? Deu ruim pra nós, bom pro Vila. Com o Marquinhos, Gabriel trabalhou, tocou a bola pra Bruno Xavier, devolveu, tocou pro Marquinhos dentro da grande área, vai bater pro gol, trava a zaga da Ponte Preta. Lucas Cunha voltou, sobrou pro Igor Luiz, vai pra cima na marcação, ali do Luiz Felipe, chega, bate na bola, tá parado o jogo. Acho que tá marcado impedimento lá, né? Não entendi muito bem essa marcação não, mas a bola é da Ponte. Eu acho que o cara já estava impedido lá no começo da jogada, né? Não sei, né? Ele segurou. Ele segura. Ele segura o Luiz Felipe. Muito bem. Viu que a gente não viu aqui, é falta pro time da Ponte. Mas tem que bater falta. Não dá pra bater rápido a falta, porque o Dudu tá sentindo câimbras. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Dudu tá jurando alguém ali, viu? Não sei se é o árbitro, se é o Brian Borges. Mas é cãibra, né? Parece que é cãibra, vai sair de maca o jogador da equipe do Vila. O Vila pode mexer mais uma vez. Foram 4 alterações até aqui, pode trocar mais uma. Talvez a da vez seja o Dudu. Agora, uma coisa, né, que eu tô sentindo falta daquela maca motorizada da Ponte, né? Não tá em campo. Não apareceu mais, lembra dela? É que teve um jogo aí que ela teve problema na bateria, né? Os caras precisaram empurrar. Será que não compraram a bateria ainda? Eu acho que não, viu? Não é difícil, não, porque diz que não tá tendo alho na cozinha, velho. A moerada que tem que comprar lá do bolso. Sal também? Sal também. Ai, bola com o Brandão. Olha o Brandão aí dentro da grande área. Chega, bate por baixo a zaga da equipe do Vila, mas o Brandão bateu na bola por último, a bola se perde e vai embora. Cara,
Acho que é a primeira vez que eu falo do Brandão no jogo. Eu ia falar isso. Ele tá no jogo, certeza, e a gente pedindo o cara aqui, né? Mas o problema é assim, gente. A primeira bola que vai pra ele, olha o posicionamento. Tá lá de ponta direita, ele é centroavante. Ele tem que ter bola alçada na área pra cabecear. Aí não dá, né? Ah, eu respeito a sua opinião, mas teve várias bolas cruzadas lá e nada dele aparecer, mas tudo bem. Pouco tempo também, né? É o Brandão, né? Calma, né, gente? Não é o Ronaldinho, né? Eu lembrei do Orlando, rapaz. Podia ser o Orlando, que era reserva do Washington, hein? Cara, era bom também. Esse eu não lembro. As notas dos jogadores da Macaca após o jogo com Carlos Corsato no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br/colunistas e confira. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Vem lado esquerdo, trabalhando por ali com o Kevson, deu azar. Bate na bola o Rainer, a bola bate no Kevson, por último vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa, lado direito. Favorece o time do Vila. E atenção, torcedor. Toca eletrônico no portal Futebol Interior com bolacha na mesa de som marcando. Eu confirmo pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 40 minutos, segundo tempo de jogo. Série B, Campeonato Brasileiro no Majestoso. O Vila vence, a Ponte perde. 0 pra Ponte, 1 pro Vila. Carlos. Série B, Campeonato Brasileiro, Sport e Avaí vão empatando pelo placar de 1-1, 36 do segundo tempo por lá. Daqui a pouquinho, 8h30 da noite, a bola rola para Ceará e Náutico, isso pela Série B. Pela Série A, a bola rolando para Mirassol e Bahia, 7 minutos do segundo tempo, 1-0 para o Mirassol. Daqui a pouco, 8 da noite, tem Santos e Atlético Mineiro, 8h30 da noite, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, tem Internacional e Grêmio com a Guaíba de Porto Alegre. A Rival é a maior patrocinadora do futebol paulista. Agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela, aproveite. Cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Com a Macaca e com você aqui no portal Futebol Interior. 41 minutos passados do segundo tempo. Rapaz, e agora, hein? Rapaz, jogadores, um da Ponte, um do Vila. O da Ponte me parece o Luiz Felipe, do Vila é o número 13, o Formiga. Choque cabeça com cabeça ali no círculo central do gramado, na divisória do gramado, pelo lado direito. Vamos ficar atento aí, hein, Carlos? Parece que o Luiz Felipe levou a pior, né? Levou a pior ali, levou a pior. O Luiz Felipe tá no chão, tá no gramado, tá sendo atendido ali pelo departamento médico da Ponte Preta. O William Formiga também, né, sendo atendido ali pelo departamento médico do Vila, mas parece que o William tá mais inteiro, né? Tá mais inteiro ali o William Formiga. Jogo tá parado, a Ponte perde, o Vila vence 1-0. Baixe o placar ao vivo do Futebol Interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e o mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao vivo, Futebol Interior, o mais completo. Ô Frank, 42, é claro que vamos ter os acréscimos, mas a Ponte está perdendo mais uma na temporada, Frank. Como sempre, né? Deu uma melhorada, mas, gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo com a nossa Ponte Preta? Pelo amor de Deus, eu queria que vocês me respondessem qual é o objetivo. Futebol Interior. E assim, Marcelo, dentro da partida, a Ponte apresentou uma boa melhora, mas também agora o Gutão aí com as substituições já oxigenou o Vila, né? E agora o Vila vai enrolar até passar o tempo e tá na dele. É isso, vai recomeçar o jogo. Vamos ver aí se os jogadores voltam. Os jogadores que ficaram caídos ali no gramado. A Ponte tenta dar o bote, não consegue. A recuperação sobra para Rainer. É pro time do Vila. Solta a bola para Bruno Xavier. Dominou, ele é canhoto. Torcedor da Ponte Preta, alguns já deixando o Majestoso. Eu tô recebendo informações aqui, Corsato, de que 2 bombas já foram ouvidas ali fora do estádio, né? E que tem alguns torcedores já, todo quem conhece o estádio, né? No portão de entrada ali. Já tem alguns torcedores se aglomerando ali no portão de entrada do estádio, né? Próximo à saída ali. É sempre ali que o torcedor faz manifestação contra a diretoria. Eles entendem que os diretores estão ali. Na verdade, não tem diretor ali, tá? Mas ali fica um ponto onde a Ponte Preta, a torcida da Ponte, normalmente faz os seus protestos. Vem o time do Vila Campo, ataque, bola pelo lado direito, trabalha com a perna esquerda, Bruno Xavier para o time do Vila, número 33 no costado, solta a bola um pouco mais atrás para Rainer, Rainer domina, o William Maranhão tá pedindo, ele toca para ele, engana a marcação, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, para Breca, solta a bola um pouco mais à frente ali, trabalha, agora a bola tá aqui atrás, na intermediária,
grande área, posse de bola para o time do Vila, trabalhando aqui na zaga central com o Pedro Romano. Caio Marcelo domina, levanta a cabeça, solta a bola para Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel domina com a esquerda, com a direita, das costas para marcação. Toca atrás para o Rainer. Rainer meteu essa bola, tocou para Bruno Xavier, trabalhando com a perna canhota. Trabalha para o time do Vila, solta a bola na frente. Por ali com o jogador que é o Puskas. Puskas dominou, deu a bola, agora tá com o Marquinhos Gabriel para o William Maranhão. Trabalhou, tocou, bola para dentro da grande área para o Puskas, bateu pro gol, bate na zaga, tira de qualquer jeito. Ali o Lucas, aí subiu a zaga da Ponte, tirou, a bola voltou, sobrou pro André Lima. Briga que briga o time da Ponte. Chega por baixo a zaga do Vila, a bola volta, sobra, cai com o Brandão. Brandão tentou o toque de peito ali, não conseguiu. Aí briga o William Formiga, ganha dele no carrinho, solta a bola um pouco mais atrás. Trabalha com o Caio Marcelo, toca a bola para o jogador que é o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel devolveu, tocou a bola pro William Formiga. Era um dos jogadores que estava no lance de cabeça. Os dois voltaram. Luiz Felipe e William Formiga. Bola jogada na frente ali pro Puskas. Tava impedido não, tá valendo o jogo. Bola com o William Formiga, dominou, perdeu, recupera o time da Ponte Preta. Bola com o Luiz Felipe, vai pra cima na marcação. Ganhou, levou de vencida, não sofreu a falta. Joga a bola pro Brandão, dominou, escapou dele, voltou, sobrou pela direita pra Diego Tavares, tá impedido. Mais 8. Que raiva, cara, toda hora impedido. Vai, Carlos. Mais 8, vamos até 53. É, mas agora não tava, viu? Agora errou bem a arbitragem ali, hein? Agora não tava, não. Ô, senhor bandeira número 1, Luiz Felipe Gonçalves Correia. Agora o Brandão não estava impedido, não. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Estamos perto de mais uma derrota na temporada. Seria a 11ª no ano. A Ponte em 14 jogos, até aqui com essa 11 derrotas, 2 empates e 1 vitória apenas. Não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro ainda e não soube o que foi vencer no Campeonato Paulista. A situação da Ponte vai se complicando, né? E o torcedor vai vislumbrando mais um rebaixamento da Ponte na temporada. A Ponte que subiu ano passado da C para B com o título. E o torcedor, é claro, já vai pensando na Série C na próxima temporada. Ah, Marcelo, são 4 jogos só. Mas um recorte, né? Posse de bola para Ponte, mas vamos acreditar. 46, vamos até 53. Tem jogo ainda. Diego Tavares da ponta pro meio, tocou a bola para André Lima, aparecendo mais no jogo nesse segundo tempo. Trabalhou com o Thales, cortou da direita. Thales aí tá de sacanagem também, né, velho? Pra perna esquerda para fazer isso. Conta aí, vai, Carlos. Ah, esse Thales aí tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem. E assim, ele já fez todas as alterações, mas burro é o técnico, né? Que larga uma ameba dessa jogando no time, né? Tem hora que não dá, Marcelo, perde a paciência. O Jacir tá falando que a Ponte merecia um empate. Jogadores e treinador não tem culpa. O problema é o câncer que colocaram na nossa macaca. E esse câncer já virou terminal. Falta pouco pra morte. Olha o lance, bola pra Ponte, enfiada na boca do gol, afasta, a zaga tira, deu rebote, sobrou pro time da Ponte. Vamos, Brandão, tá em posição legal, Brandão, acredita, Brandão. Vamos, Brandão, trabalhou, tocou a bola pra Brian Borges, solta na direita, trabalha pro time da Ponte, pro André Lima, boa bola pro Diego Tavares, cruzou na boca do gol, vai pintar o gol de empate, a bola vai entrando! Gol! É da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Ninguém falou que seria fácil, a Ponte insistiu, persistiu, não desistiu. A bola na direita veio o cruzamento do Diego Tavares, rasteirinho na boca do gol. O Brandão se joga na bola, a bola repica nele, na verdade do Luiz Felipe. E sobra pro Kevson, que estava ali dentro da grande área, quase na pequena área, perna esquerda empurrando a bola pro fundo da rede. Tá empatado o jogo no Majestoso. Kevson coloca um pouco de alegria no rosto do coração do torcedor pontepretano. Kevson, número 32, Kevson, pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida da Ponte. Goleirão Elton Leite, essa não deu pra você, amigão. Já era, tá no fundo da rede, tá empatado o jogo. Agora no Majestoso, 1 pra Ponte, 1 pro Vila. É claro que todo o gol tem a revisão do VAR, jogadores do Vila pedindo um toque de mão, mas me conta, me dá o detalhe, a selfie do gol aí, Carlos. Os caras estão pedindo toque de mão do Luiz Felipe, né, na jogada. O ataque foi bom da Ponte. O André Lima faz o passe pro Diego Tavares, que faz o cruzamento. Ele cruza a bola pro Luiz Felipe. O Luiz Felipe vai no carrinho. Eu
confesso que não vi a bola pegando na mão do Luiz Felipe. Jogadores do Vila Nova estão em cima do árbitro, dizendo que a bola pega no braço do Luiz Felipe. Tem aquela história, né, da bola bater no braço de apoio, né? Ah, cara, não pegou no braço, né, velho? Se você quiser dizer que isso aí pegou no braço, ele vai lá olhar, ele vai lá no VAR olhar para ver se pegou no braço. Mas, cara, se você anular um gol desse aí, para mim não pega no braço, Então, né? mas peraí, vamos lá. Tem aquela recomendação, e é regra, né? Não é recomendação, de que quando o time que faz o gol tem um lance que toca na mão... Eles vão anular, tá? O gol é anulado, né? Então, na imagem ali, é muito rápida, né? Ele tá com o braço aberto e, por azar da Ponte Preta, a bola me parece que realmente bate na mão dele, bateu na mão dele. O gol vai ser anulado. Quando ele tá caído, a bola volta do zagueiro, mas não tem essa, cara. O gol vai ser anulado, porque sai o gol num lance de mão, então o gol vai ser anulado. Olha lá, agora estão mostrando em outra câmera. Ah, cara, ó, eu vou falar uma coisa pra você, velho. Você falar que se anular um gol desse aí, que culpa que ele teve ali, velho? Mas tá cara, caindo na jogada. Ó, tem dúvida ali, porque eu não sei se bate na Então, mão ou se bate na barriga, num né? lance porque parece... ele tá com a mão, mas ela parece que bate na barriga, ó. Ah, não, bateu primeiro na mão. Bate primeiro na mão e depois na barriga dele. Olha lá, bate na mão. O gol vai ser anulado. Infelizmente pro torcedor da Ponte. A Ponte deu azar no lance, cara. Ó, e vamos combinar, a Ponte merecia empatar o jogo no segundo tempo, tá? O primeiro tempo foi horrível, mas o segundo tempo a Ponte melhorou. O gol vai ser anulado. O gol está anulado, confirmado agora pelo VAR. O VAR é o Antônio Magno Lima Cordeiro que chamou. E aí o gol está anulado. O árbitro da partida, o Afro Rocha de Carvalho, anula o gol. E o técnico do Vila toma cartão amarelo. Carlos. O Guto Ferreira. Pô, tiraram o gol e ele ainda tomou o cartão amarelo? Essa eu não entendi. Mas tudo bem, vai. Foi o Guto Ferreira que tomou. Problema dele. Se lasque. Que faz, hein, Frank? A Ponte empatou, mas teve um toque de mão e o gol tá anulado. Eu falo, Marcelo, é uma coisa tenebrosa, né? Mas quando o trabalho parece que tá tudo ao contrário, cara. Tudo parece que conspira, né? As forças conspiram. Mas eu volto a dizer, eu tô com o Carlos. Um lance desse, o jogador tá caindo numa disputa de bola. Ele é involuntário. Essa regra interpretativa, isso tem que mudar. Isso é um absurdo. Ele não se favoreceu da jogada. O que é isso? Enfim, agora vamos ver quanto que vai ser de acréscimo aí, né? Porque ele tinha dado 8, só que a treta toda foi nos acréscimos. A Ponte tem a posse de bola, vamos ver, vamos aguardar. Bola com o Brandão, dominou, trabalha, pensa, 51 e 50, quase 52. A bola pelo lado esquerdo, pro time da Ponte Preta. Vem cruzamento do Miguel na boca do gol, afasta, a zaga tira, ela volta de novo, o Miguel sobe, briga, ganha ela, toca a bola pro Brian Borges. Brian Borges dominou. Eu acho que é melhor agora a Ponte começar a trabalhar com o Brian Borges no meio, porque o time melhorou no segundo tempo, cara. Bola enfiada na frente pro Diego Tavares, chega, a zaga mete o pé na bola, tira o William Formiga, lateral, posse de bola pro time da Ponte. Vamos ter mais acréscimo aí, né, Carlos? Porque tem que ter pelo menos 4 minutos a mais aí, né? Verdade. Diego Tavares vai jogar essa bola lá dentro da grande área, briga o Brandão, ficou caído lá e pediu falta, aí chega, bate na bola o jogador da Ponte, bateu no Marquinhos Gabriel, mas o árbitro pegou a falta. Pegou a falta do Brandão lá dentro da grande área. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Mais 5 além dos 8. Então você coloca 13. Vai terminar com 58. O Guto Ferreira deu uma risada ali agora, hein? Gargalhou. Mas, cara, o jogo ficou muito tempo parado. Então vamos lá, então 53, vamos a 58, mais 5 aí por jogar. Aí agora falta em cima do Luiz Felipe. E o Miguel entrou também, melhorou o time da Ponte. Por isso que eu falo, cara, às vezes acreditar um pouco mais na meninada, né? Ainda tem o Júlio, ainda tem o Gustavo Teles. O Júlio não joga menos que esse Thales aí, não, com todo o respeito. Mas isso aí, olha, aliás, de lateral direito, pra mim o Júlio é o melhor que nós temos hoje. Vamos ver, tem tempo ainda. Bola pro time da Ponte Preta, Miguel dominou, tocou do lado esquerdo pro Kevson. Kevson agora esqueceu que é lateral e virou atacante. Bola vem no campo de defesa, Diogo Silva mete a perna esquerda na bola, joga a bola lá na frente. Aí tava impedido o jogador da Ponte, mas quem recuperou foi o Miguel. O Miguel não tava impedido, aí tocou errado. Pro André Lima, vai dar contragol pro Vila. Caiu no pé do Marquinhos Gabriel, bom de bola, solta a bola pelo lado esquerdo, trabalhando com o Bruno Xavier. Vai pra cima na marcação ali do Lucas Cunha. Lucas Cunha jogou o Bruno Xavier, não, na verdade era o Puskas. Pra fora
fora do gramado, pediu falta, o árbitro não deu. A bola segue com o time da Ponte Preta, domina por ali o jogador da Ponte, que é o Márcio Silva, toca a bola para Lucas Cunha. Lucas Cunha com a perna canhota, solta a bola aqui pelo lado direito, bola com o Thales. Thales levanta a cabeça, joga a bola lá na frente, pra ninguém, hein? É que na verdade agora não foi o Thales, foi o Lucas Cunha que jogou essa bola pro goleiro da equipe do Vila. Tem gol. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola na rede, placar ao vivo informa. É do Esporte, Carlos de Penha vira pro Leão em cima do Avaí. Sport 2, Avaí 1, finalzinho de jogo na Ilha do Retiro. 54 e 50, vamos até 58. Atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Acabei de falar para você o tempo do jogo, né? 54 e 50, quase 55 minutos. Segundo tempo de jogo, o árbitro deu 13 de acréscimo. Moisés Lucarelli, o placar é FIA, ponta, Ponte 0, Vila Nova 1. A Ponte até empatou, mas o gol foi anulado, viu, Carlos? É isso, bom, o Sport vai vencendo o Avaí pelo placar de 2-1. Mais cedo, o Juventude venceu o Goiás 2-0. Ontem, Criciúma 1, Botafogo 0. Daqui a pouco, 8h30 da noite. A bola rola para Ceará e Náutico. Cashback de até 25% e apoio total Futebol de Verdade. Só na Rivalo. QR Code que está na tela para você fazer o seu cadastro e também vestir essa camisa. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Finalzinho de jogo no Majestoso, vem Ponte, campo de ataque pela direita. Diego Tavares bateu na boca do gol, desvio, chega dentro da grande área ali, o jogador do Vila tira, vai. Cartão para o Igor Luiz. Meia dúzia da equipe do Vila Nova, mais um amarelado no time do Vila, é o 5º cartão para o time do Vila. Igor Luiz amarelado. 2 minutinhos para terminar o jogo, marca de 56 do segundo tempo. Vamos até 58. Diego Tavares vai pro manual para dentro da grande área. Pro Brandão, sobe a zaga do Vila. Cai o Marcelo, mete a cabeça na bola, tira. Ela cai com o Brian Borges, briga aí, chega, mete o pé na bola, tira dali o Igor Luiz, que acabou de tomar cartão. O Vila não quer mais jogo. Pro Vila o jogo acabou. Pra Ponte tem mais 2 minutos. É aqueles 2 minutos para quem sabe um fiozinho de esperança pro torcedor da Ponte Preta. 11ª derrota da Ponte na temporada. Em 14 jogos. Bola pro Thales, lateral pro time da Ponte Preta. Jogou essa bola ali, procurava no comando o jogador da Ponte que estava lá no campo ofensivo. A bola era o André Lima. Aí chega, bate na bola de cabeça. O zagueiro do Vila, a bola se perde e vai embora. É lateral pra Ponte. Finalzinho de jogo, 56,5. Vai o Thales pro latereio. Jogou essa bola lá dentro da grande área. Ficou caído por ali o jogador da Ponte. A bola sobrou pra Luiz Felipe. Opa! Caiu, ficou catando o cavaco. Chegou, meteu o pé na bola ali o zagueiro do Vila. Mas a bola bateu por último no jogador da Ponte. Era o André, era o Brian Borges que estava lá. Não, marcou escanteio. Matou escanteio pra Ponte, então vem bola na área aí, Carlos. Diego Tavares ou Luiz Felipe. Vamos ver quem é que vai para fazer a cobrança do escanteio. 7º da Ponte no segundo tempo, 9º no total. O árbitro pediu para esperar um pouquinho. Ah, não, agora já autorizou. Achei que ele estava vendo alguma coisa, não tá. Luiz Felipe vai pra bola, no escanteio, pela direita, na boca do gol. Sobe ali o Diogo Silva dentro da grande área. A bola sobrou pro time da Ponte Preta, pro Diogo Silva. Ficou viva na entrada da grande área, bateu. A bola voltou, sobrou, bate no Miguel, sobra lá do outro lado. Diogo Silva tá fora do gol. A bola sobrou pro Rainer, tentou sair jogando. O Diogo Silva tá reclamando alguma coisa ali. O Diogo Silva tá reclamando alguma coisa ali, me parece um toque de mão. E agora eu quero ver. Agora é que eu quero ver, hein, Carlos? Vamos ver ali um furdunço danado dentro da grande área, né? Vamos ver. Pênalti, né, velho? Jogador do Vila caído dentro da grande área, bate na mão. Cara, alavanca, né? Se virou vôlei agora. Ele vai terminar o jogo. Ele pode pegar a bola e querer terminar o jogo. Mas, cara, foi pênalti. Foi pênalti. É que o jogador tava caído, mas ele levanta. Ué, e daí? Vamos ver ali. Olha lá, ó. A bola bate na mão do Vila. Se não marcar esse pênalti aí, pode parar, viu? Se não marcar esse pênalti, eu paro. É tudo. Vou tirar o fone. Nada pra nós, tudo contra nós. Mas, cara, é pênalti, né? Você tem a história do lance do gol da Ponte, que pra mim foi bem anulado, né? Você tem que ir no VAR, juizão. Se é um lance de interpretação, você tem que ir no VAR. Não deu nada, ele tá mandando bater o lateral, é isso? Que é isso? Mais um. Que isso? A Ponte foi roubada. É isso. A fase é horrível, mas a Ponte foi roubada, né, cara? Alavanca dentro da grande área, velho. Lamento usar a palavra roubada, mas a Ponte foi roubada hoje. Mais 1 minuto de acréscimo. Que jogo, meus amigos.
Bola pra Ponte, Thales, sobrou dentro da grande área, bola pro Luiz Felipe, sai do gol, Elton. Cara, não acreditou, né? Eu acho que era o Luiz Felipe que estava na jogada, mas ele não acredita na bola. E a bola sobra pra ele, era o Miguel. A bola sobrou pra ele, ele adiantou demais a bola. E aí o Elton fez a defesa, o árbitro pega a bola, vai terminar o jogo. A Ponte vai conhecer mais uma derrota, apita o árbitro. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli. Tinha que olhar pra ele e falar, você é safado. Assim, eu acho que é mais do VAR esse lance, como no gol, né? Que ele tinha confirmado o gol. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli. Em 14 jogos da temporada, a Ponte conhece a 11ª derrota. Acho que nem o Ibis perdeu tanto assim em uma temporada em 14 jogos na sua história. Ponte Preta 0. Vila Nova 1, gol no primeiro tempo do Rian, mais uma derrota na Ponte no campeonato. A Ponte vai se afundando, vai se atolando na zona do rebaixamento. A Ponte empatou o jogo, o gol foi anulado, toque de mão. E aí, teve no final de jogo um toque de mão do zagueiro do Vila, que estava, é claro, no chão, mas a bola bate na mão, se eu não estou enganado, do zagueiro Caio Marcelo. Depois a gente pode até confirmar. Mas a Ponte Preta não consegue a vitória, não consegue o empate, mais uma derrota da Ponte no campeonato, Carlos. É isso, mas a Ponte foi prejudicada, né? A Ponte foi roubada hoje, vamos. Cara, aquilo ali, é mão de apoio. O cara fez uma alavanca com a bola dentro da grande área. Se você tem razão quando diz que apesar da regra ser injusta, mas aí ninguém tá falando aqui de justiça, a regra não tem que ter, né, questão de justiça ou não, né? Que a bola pega no braço, e se pega no braço tem que anular o gol, ok. Tá certo, não vamos reclamar desse lance, mas ali foi pênalti claro, né, cara? Pênalti claro, não dado pra Ponte Preta. E aí tem lá o VAR, lá o cara ganhando dinheiro na boa pra fazer um trabalho porco desse aí, né? E eu tenho certeza que quando ele chegar em casa ele vai ver que ele fez um trabalho horroroso, o senhor Antônio Magno Lima Cordeiro, né? Além de ter 2 olhos que Deus lhe deu, ele ainda tem uns 300, né, lances de câmera ali. E ele prejudica a tão judiada Ponte Preta. É claro que essa palavra ela tem que ser atenuada na parte do futebol. Mas a Ponte foi roubada hoje, Corsato. Muito bem, a Ponte perde mais uma no campeonato. Abraçando aqui o Wilson da Rocha, o Thiago Barba, o Jacir Ferreira, o Roberto Zappins, o Bluen Impostor, o Jacir Ferreira, o Ricardo Monteiro, o Edson Cláudio, o Wilson da Rocha, o Paulo Célio. Enfim, todo mundo que ficou com a gente aqui, você que vai continuar com a gente no nosso fim de jogo, tem os quadros do programa, tem também muita informação, muita opinião, para falar de mais uma derrota da Ponte na temporada, né? Mais uma 11ª, torcedor da Ponte Preta já está se acostumando com a derrota. Claro que eu não sou comentarista, mas vou perguntar para o Frank, mas pelo primeiro tempo não, mas pelo segundo tempo a Ponte merecia até um empate, não sei se a vitória, mas até um empate no jogo de hoje. A Ponte não consegue nem um empate, se atola lá na zona do rebaixamento, 4 jogos, apenas 1 ponto, 3 derrotas, 11ª derrota da Ponte na temporada. Frank Francisco, o seu comentário, o seu teaser, a sua manchete para o comentário daqui a pouquinho no comando do Carlos, Frank. Em que pese a Ponte merecer um resultado melhor, luz vermelha estourando no Majestoso. É isso, daqui a pouco o Frank vai falar mais no comando do Carlos Corsato. E é claro, a gente vai continuar por aqui também com a rapaziada nesse sábado, 11 de abril de 2026. Transmitimos a vitória do Vila Nova, mais uma derrota da Ponte Preta no ano. Ponte 0, Vila 1, gol do Rian. Já vamos falar aí também de arbitragem mais um pouco, conversar com você no fim de jogo que vem aí, segura a onda. Daqui a pouco a gente volta a Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 8 da noite mais 13 minutos, noite do sábado, hoje dia 11 de abril de 2026. Tá no ar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco a palavra do técnico da Ponte, o Rodrigo Santana, vai falar nos vestiários da Associação Atlética Ponte Preta após mais uma derrota da Ponte na temporada, no ano. São 14 jogos com 11 derrotas da Macaca. No meu blog, no Planeta dos Macacos, eu fiz um levantamento depois do jogo contra o Náutico. A Ponte só estava, isso tirando por base, as 4 divisões do estado de São Paulo, 64 times. A Ponte só não havia perdido mais do que 5 times no estado de São Paulo. Mas a minha conta era com 15 jogos e os outros times, e a Ponte só tinha 13. Agora 14, mais uma derrota, a Ponte sobe mais uma pontinha aí neste nível. O time que mais perdeu no estado de São Paulo em 15 jogos foi o São Bento, da cidade de Sorocaba, que foi rebaixado da Série A2 para a Série A3. 12 derrotas. A Ponte já tem 11 derrotas, só que em 14 jogos. Ou seja, a Ponte pode assumir a liderança desse ranking junto com o São Bento como o pior time do estado de São Paulo em 4 divisões. Quer dizer, a situação realmente da Ponte Preta não é boa, mas hoje a gente tem que cortar aqui os T's e pingar os Is, né? A Ponte não merecia a derrota. É lógico que essa palavra roubo, né, no futebol, ela tem uma outra conotação, mas a Ponte foi prejudicada, né? A Ponte foi prejudicada no jogo de hoje porque teve um pênalti claro que o árbitro não viu. Ok, o árbitro não está lá para ver, mas tem o VAR, né? O Antônio Magno Lima Cordeiro e mais uns 3, 4 negros lá para ajudar ele, e simplesmente os caras olharam lá e falaram... Não, eles olharam lá e falaram, aquilo é lance normal. Gente, para quem tá no YouTube comigo aqui, o cara tá caído e ele levanta o braço. Levanta o braço como se fosse uma alavanca, a bola muda de direção. Ah, mas era o braço que ele tava para apoiar. Isso se ele tivesse com o braço no chão. Mas ele movimenta o braço e tira a bola muda até de direção. A Ponte foi realmente
prejudicada, se você não quiser usar a palavra roubada, né, no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte não merecia a derrota hoje. Vamos deixar isso bem claro. Podemos criticar? Sim. O primeiro tempo da Ponte foi horroroso, apesar de ter tido chance de fazer gol no Vila Nova, né? A Ponte poderia ter empatado o jogo no primeiro tempo, mesmo jogando aquela bolinha contra o Vila Nova. Mas no segundo tempo, a Ponte jogou bola e não merecia ter perdido a partida. No fim, o que vale é o final do jogo e a Ponte perdeu mais uma. Ponte 0, Vila Nova 1. O Vila sobe na tabela de classificação e a Ponte Preta está com 1 ponto, 19ª colocação, e dependendo do que acontecer amanhã no jogo do Atlético Goianiense, a Ponte vai assumir a rabeira da competição. Atlético Goianiense que joga contra o Londrina, hein? 8h30 da noite, não tem nenhum ponto o Atlético de Goiás, são 3, o Atlético Goianiense, eles não gostam que fala Atlético de Goiás. O Atlético Goianiense tem 3 jogos, 3 derrotas, né? Se o Atlético empatar, aí ele vai ficar com o mesmo número de pontos da Ponte Preta. Ponte e Atlético ficariam ali na rabeira da competição com 1 ponto. Se o Atlético vencer, aí a lanterna da competição é da Ponte Preta. Tá no ar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior para Rivalo, Hipercap Brasil, Sinditaxi Auto Posto, Casa do Taxista, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo, Futebol Interior, Casa do Perfuradora. E também Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite, excepcionalmente nesta segunda-feira, porque segunda tem reunião extraordinária do Conselho da Associação Atlética Ponte Preta. Eu estarei lá, né, nesta reunião, então devemos começar aí a Hora da Macaca por volta de 10 da noite, mas não perca, tá no YouTube. Hora da Macaca, 8h17. Ô Frank, e aí, Francisco? Macaquinha judiada, tão sofrida, perdeu mais uma pro Vila Nova pelo placar de 1-0. Eu sempre gosto de fazer esse questionamento aqui pro meu comentarista. Resultado justo, 1 Vila, 0 Ponte no Majestoso? Carlos, e assim, eu sempre comento, né, que futebol, justiça é bola na rede. Eu vou terminar com a mesma frase, justiça é bola na rede, a Ponte perdeu, tá tudo certo, mas hoje eu concordo com você e dou minha mão à palmatória. A Ponte fez uma partida para, na pior das hipóteses, sair com empate no final. Foi uma correria, uma luta, uma garra do time e não dá para passar pano por uma arbitragem, né? E aí, Carlos, eu não estou falando somente do juiz, a gente coloca a equipe do VAR, que no primeiro lance, se toma a decisão de anular o gol da Ponte, a bola bateu na mão do atacante, bateu, só que o atacante está caindo lateralmente, com o braço descendo para o chão para apoiar, então ele não botou para se beneficiar. Ok, marcou pênalti, invalidou a jogada. A jogada do pênalti, o zagueiro mete a mão na bola, inclusive levanta o braço e acaba levantando a bola, mudou ela de direção. É a mesma jogada. Por que a interpretação aí é diferente? Porque aí iria favorecer a Ponte e dar um pênalti? Então, são coisas que nos levam a perguntar. Mas, Carlos, toda uma fase, ela traz algumas coisas muito ruins acompanhando. A Ponte está nessa situação e tudo de ruim que tem parece que cai na Ponte. É o para-raio. No vida dura, viu? Ó, lê aqui, Marcelo. Mas só leia para você ver a confusão que está acontecendo aí, mas eu não vou usar esse termo com a minha macaquinha, não. Não é para pôr no ar isso. 8 da noite, mais 19 minutos. Daqui a pouco a entrevista do Rodrigo Santana, hein? Já. Ô, Corsato, e aí? A gente tem que dizer mais uma derrota. Tá, resultado... Vamos dividir em partes. A derrota, tá, mais uma, 14 jogos, 11 derrotas. Mas, cara, hoje... a Ponte não merecia a derrota, né, Marcelo? E a Ponte foi prejudicada, roubada hoje no Majestoso. A Ponte, assim, o VAR entendeu né, que não precisava nem chamar o juiz, né, o árbitro da partida no lance que poderia ser o pênalti para a Ponte Preta. É claro que a Ponte teria que converter o pênalti para empatar. O primeiro tempo realmente foi ruim, mas a melhor chance do jogo a Ponte teve no primeiro tempo do Brian Borges, né? No segundo tempo, com as alterações do Rodrigo Santana, a Ponte melhora. Se tem muita coisa errada, pelo menos a Ponte no segundo tempo melhorou. A Ponte não merecia perder o jogo hoje. Não merecia ganhar também, tá? Mas não merecia perder. Bom, mas, poxa, já não merecia perder, já tá bom, né? Pra quem só perde, pô. Porque, pra mim, na minha visão, o gol do
do Kevson foi bem anulado, porque a bola bate na mão do jogador da Ponte. Tá na regra. Agora, o pênalti teria que ser marcado, né? Cara, o pênalti teria que ser marcado, a Ponte teria que converter. E o duro é que os caras nem vão pro VAR, né, velho? Não, então, entenderam que não era pênalti. Mais uma derrota da Ponte no ano, 11ª. O torcedor da Ponte Preta está se acostumando com derrotas, infelizmente, né? Eu brinquei agora há pouco aqui com o Ibis. Cara, mas é verdade. Se você pegar em 14 jogos, eu acho que nem o Ibis, nesse recorte, conseguiu perder 14 de uma vez, 11 de uma vez. É que o Ibis está na 3ª divisão do campeonato... Não, eu tô falando de derrota. Né? Não, mas eu digo assim, o Ibis está na 3ª divisão do campeonato pernambucano e esse ano ele ainda não entrou em campo profissionalmente. Não, mas eu não falo esse ano, eu falo na história. Assim, sim, tá. Falo para você procurar na história, né? Tá. Assim, agora, é claro que tem um alento pro torcedor da Ponte, né? Tem um alento que o Miguel melhorou o time, com o Brian Borges no meio, o meio ficou melhor. O André Lima, que no primeiro tempo foi horrível, no segundo tempo melhorou muito, né? Enfim, cara, só que já são 4 jogos, 3 derrotas, 1 empate. O Campeonato Paulista foi assim também. A Ponte foi perdendo, né? A situação fora do campo realmente é muito complicada. A Ponte tem vários problemas. Hoje até que teve aí um marketing legal. A Ponte no primeiro tempo não entra com o patrocinador, né, na camisa. No segundo tempo entra com o novo patrocinador, a Mansão Maromba, né? É um dinheiro que vai entrar e a Ponte está precisando muito desse dinheiro. A Ponte precisa de todo o dinheiro que puder, né? Só que a situação é complicada. A situação é complicada. Tem Ministério Público, tem Ministério do Trabalho. Enfim, agora tem a história do Conselho Deliberativo também para aprovar as contas do ano passado, né? E vai ser na segunda-feira. Quer dizer, é um eita atrás de outro eita. Dentro do campo, o primeiro tempo foi péssimo. Foi péssimo o primeiro tempo. O segundo, só que, repito, a melhor chance de gol da Ponte Preta foi no primeiro tempo, que foi péssimo. E depois, no segundo tempo, o Elton Leite pegou muito e o árbitro deixa de marcar um pênalti para a Ponte Preta. A Ponte perde o jogo. O segundo tempo dá um alento para o torcedor. Eu espero que esse segundo tempo seja o segundo tempo da virada da Ponte no campeonato, Carlos. A gente tem que separar as coisas aqui. A derrota já foi, não volta mais. O Vila Nova não tem nada a ver com isso, porque os caras, eles roubam, né, entre aspas, prejudicam a Ponte, mas o Vila Nova já foi prejudicado, a Ponte será ajudada, é normal. Por quê? Porque eles são ruins de serviço pra caramba, né? Mas é isso que é difícil, porque, por exemplo, o VAR tá lá para ver essa porcaria aí. O VAR tá lá para ver, não dá para cobrar do juiz para ver esse lance. Tá bom, não dá, mas tem 70 câmeras de televisão. E ali não é o braço que o jogador estava se apoiando. Se ele tivesse com o braço no chão, se ele tivesse com o braço parado no chão, tá certo, é isso que a regra diz. É o braço de apoio, mas ele levanta. Gente, ele faz uma alavanca, a bola sobe. Então a Ponte foi prejudicada. Aí o Marcelo, né, soltou uma aqui fora do ar. Poderia errar o pênalti. Mas, poxa, né? Peraí, né, velho? É um pênalti, né? O nome já diz. Penalidade máxima, né? Pode errar? Teria que converter o pênalti. Mas que o pênalti, na minha opinião, teria que ser marcado. Aí eu tô com você. O pênalti teria que ser marcado. E a Ponte jogou para pelo menos empatar o jogo, sabe? Dentro do campo, dava para ter um pouquinho mais de sorte a Ponte. Já começou aí, ô Bolacha? Já? Você consegue colocar do início, por gentileza? Tá. Então tá, só deixa eu passar os números do jogo aqui, Corsato. Foram 28 chutes, 14 para cada lado, aí. 52% de posse de bola pro Vila, 48% pra Ponte. Cara, a Ponte igualou quase tudo aqui, escanteios, a Ponte teve 9 contra 4 da equipe do Vila Nova. Enfim, chutes em direção ao gol, 5 de cada lado. Cara, no segundo tempo a Ponte não fez um jogo ruim. A teimosia do técnico da Ponte pode custar até o cargo dele, viu? O Miguel entrou, né, melhorou o time. O Thales, lateral direito, horroroso. Murilo Cavalcante, péssimo. Tanto que o Murilo Cavalcante estava atrapalhando o futebol do André Lima. Que quando o Murilo sai, o André Lima joga melhor, né? A Ponte melhorou. O Luiz Felipe entrou bem. Diego Tavares entrou bem. Quer dizer, o Miguel entrou bem no jogo, né? O Lucas Cunha, zagueiro, a gente já sabe que ele
consegue manter lá o do David Braz, que é problema para o próximo jogo. Enfim, só o Brandão que teve, né, foi o último que entrou e teve pouco espaço. Bom, o técnico da Ponte Preta, o Rodrigo Santana, tá falando lá. Então, o nosso querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha, vai colocar a palavra do técnico da Ponte Preta, o Rodrigo Santana, falando após mais uma derrota, né? No comando da Ponte Preta, ele já fez 6 jogos, 4 derrotas, 1 vitória e 1 empate no Brasileirão da Série B. A Ponte ainda não venceu, são 3 derrotas e só 1 empate, 1 ponto em 12 possíveis. Mas o treinador da Ponte fala depois do jogo. A Ponte perde para o Vila Nova 1-0. Vamos ouvir. Hoje a Ponte Preta chegou a criar bastante oportunidade, né? Por mais que teve algumas ali que estava em posição ilegal. Eu queria que você dissesse se você acha que até a impaciência da torcida pode ter causado que a Ponte perdesse tantos gols e não aproveitasse tantas chances hoje contra o Vila Nova. Boa noite, Thiago. Criamos bastante. Eu acho que primeiro tempo em si a gente optou por uma formação e os 11 atletas que iniciaram a partida não tinham tanta característica física de marcar um pouco mais alto, né? Se a gente marca um pouco mais alto, a gente ficaria exposto. Então toda a bola de retorno deles, tiro de meta, lateral, a gente subia a nossa marcação. Porque a ideia era muito clara do Vila de jogar por dentro e depois jogar pelos lados do campo. E a gente optou por concentrar mais jogadores ali por dentro. E tivemos umas 3, 4 possibilidades no primeiro tempo, inclusive de contra-ataque. E a gente errou, acho que teve muito erro técnico ali, né? No último passe, na tomada de decisão, uma vez que o Vila tem a linha de defesa muito alta. No intervalo, eu já tive que fazer uma troca, porque eu perdi um jogador aos 4 minutos do primeiro tempo, isso me atrapalha, que é uma pausa a mais que eu acabo queimando muito cedo. Então a gente optou pela entrada do PH e subir a marcação, porque a partir dali a gente teria um pouquinho mais de energia para marcar alto, para se expor um pouco mais. Eu acho que foi a partir daí que a equipe passou a criar inúmeras chances de gol. Acho que o Diogo foi uma vez acionado, né, num chute de fora de área ali. O Vila se fechou bem, aí foi a vez do Vila fazer uma linha de 5-3-2 ali atrás e tentar superar a pressão. Mas mesmo com essa linha, eu acho que a gente conseguiu fazer essas jogadas nas costas da defesa, né? E criamos inúmeras chances. Quando a gente fala de chance, é a chance de atacante sair cara a cara com o goleiro, né? Infelizmente, a fase, o momento ali nosso ainda não é muito bom. Acabamos não aproveitando essas chances e acabamos saindo aqui com um resultado que a gente não esperava. Eu acho que nem merecia esse resultado também pelo volume que a rapaziada apresentou, né? A gente fica muito chateado, lamenta o resultado, mas entende que a gente precisa evoluir, precisa caprichar nesse último terço. Eu acho que a gente é profissional, a gente tem que separar as coisas. Eu acho que se a gente sair na frente, se a gente empata, a torcida não vai estar tão ansiosa assim com essa cobrança. Eu acho que a gente tem que saber suportar e entender que a torcida é o termômetro do time, né? Na hora que o time voltar a cantar, a jogar, a torcida vai estar cantando e apoiando também. Boa noite, Rodrigo. Fernando César, da Rádio Central. Você disse na última coletiva aqui que na 5ª rodada você já teria pelo menos um time base. Você já está chegando nessa condição? E hoje foi o melhor jogo, na sua opinião, da Ponte Preta? E a arbitragem? O que você tem para falar da arbitragem? Boa noite, Fernando. A equipe vai ganhando um pouco mais de cara. Eu acho que em termos de volume e de chances criadas, esse foi o melhor jogo. Eu acho que em relação a equilíbrio, o primeiro tempo do Ceará foi muito bom também. Então a equipe vem num processo de evolução, onde os atletas que vêm chegando e os que aqui estavam e não fizeram uma pré-temporada estão ganhando mais força, mais resistência, mais potência, mais confiança, né? Uma vez que subiu o sarrafo, é uma competição mais difícil. E um processo de evolução. É difícil pra caramba, não adianta vir aqui pedir calma, paciência. Não estou pedindo calma nem paciência, a gente precisa ganhar jogo, né? O nosso objetivo aqui é para ganhar jogo. Mas eu vi hoje uma equipe que estou vendo ali no vestiário que sentiu bastante a derrota, sabe? Todo mundo viu que a vitória estava muito próxima. Eu acho que nem um empate hoje a gente merecia. A arbitragem ali ficou muito interpretativa, né? Uma vez que pro lado deles, né? Não foi o que ele falou no gol do PH, ele disse que bateu na mão e isso acabou gerando uma vantagem para a Ponte Preta que originou o gol.
E na situação desse pênalti que a gente pediu aqui agora, também tocou a mão do zagueiro do Vila Nova. Natural que deu vantagem para eles, porém ele disse que não foi uma mão acidental. Então não dá para ficar muito claro. Então, aí fica muito claro que é muito interpretativo, porque o meu então não foi acidental também. Então se fosse acidental, então ele anulou porque deu vantagem para a Ponte, beleza. Vamos lá para o Vila, então. Bateu na mão. Se foi acidental ou não foi acidental, também deu vantagem para o Vila. Então, poderia cravar, né? Porém, eu não vou ficar aqui falando muito de arbitragem, porque nós tivemos oportunidades de não depender da arbitragem. Né? A gente teve possibilidade de sair daqui com a vitória sem estar precisando brigar aqui em relação à arbitragem ou não. Eu acho que a gente precisa caprichar nas nossas finalizações, acreditar mais, ter um pouquinho mais de confiança, aumentar essa confiança para fazer com que a gente não dependa da arbitragem e venha aqui discutir o jogo, falar do jogo, de tática, se foi bem, se foi mal, e fazer com que o árbitro seja o mais discreto possível. Boa noite, Rodrigo. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes Campinas. Gostaria que você falasse sobre suas escolhas, primeiramente no time titular, colocando o Rodriguinho de começo, tirando o Luiz Felipe do time titular, e depois, por exemplo, a saída do Elvis no intervalo. Foi uma questão física, ele pediu para sair, ou foi uma escolha sua? A escolha a gente optou pelo Rodriguinho, que ele tem uma característica de pisar mais na área, fechar o segundo pau, ele é praticamente um segundo atacante, é um jogador um pouco mais agressivo e canhoto, né? Coisa que a gente não está tendo no time no momento. Então, e o PH, como saiu jogando no último jogo, ele também tem uma característica ali muito mais próxima do Brian, né, do próprio Elvis, que faz o lance, fica um pouco mais por trás da linha da bola, e o Rodriguinho ele me dava essa profundidade, tanto ele quanto o Potker, uma vez que a linha do Vila Nova era muito alta. Então a gente optou por um jogador que ataca mais o espaço, que tem mais essa velocidade, né? Também tem uma finalização muito boa. Então essas foram as escolhas, né, para iniciar a partida. E o Elvis fica por trás da linha da bola, para ter essa liberdade de encontrar tanto o Rodriguinho na ponta direita quanto o Brian na ponta esquerda. E estava funcionando bem. Né? E quando, como nós sofremos o gol, chegou no intervalo, a gente teve que subir a marcação, então a gente optou pelo PH, que tem um pouquinho mais de imposição física. Se eu subo a marcação com o Elvis, ia gerar um espaço ali no... Esqueci o nome do camisa 5 deles ali. Ele estava flutuando muito ali nas costas do Potker e Elvis, sem ser o outro mais experiente, o Maranhão. Então, eu precisava de um cara de um pouco mais gás ali para não sobrecarregar tanto o Murilo e o André Lima. E eu acho que foi aí que a gente conseguiu ter uma imposição mais física ali na saída de bola deles, e foi onde o Vila pouco conseguiu produzir no segundo tempo, a não ser que foi a solidez defensiva, né? Apesar do goleiro ter feito grandes defesas, possivelmente seja o goleiro da rodada, né? Uma vez que na última rodada, o goleiro da rodada foi o do Náutico. Né? Então a gente tem que parar de consagrar os goleiros aí e conseguir terminar melhor aí essa jogada, porque a hora que a gente começar a fazer os gols, eu acho que vai trazer mais confiança, o resultado vai vir, a torcida vai ficar um pouco mais satisfeita e fica melhor para a gente, né? Trabalhar assim, às vezes o resultado não está vindo, os jogadores perdem a confiança de estar terminando em gol, finalizando. Trabalho dia após dia e tentar arrancar o máximo deles. Rodrigo, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Você falasse um pouco do David Braz. Logo no início do jogo ele sofreu uma lesão, ele até confessou para a gente aqui, nunca tinha sentido uma dor como essa. O que você pensa para a próxima rodada já? Um duelo complicado, Avaí fora de casa, o substituto dele. Como é que você vai montar essa defesa sem o Braz agora, que é um cara muito experiente para o seu elenco? Obrigado. Poxa, uma pena, Caio. Boa noite. Um cara muito experiente, tem uma liderança muito grande dentro do elenco também. Organiza muito bem ali. A defesa também vem crescendo, né? Porque também está ganhando ritmo de jogo, está ganhando essa confiança para fazer. Para o último jogo náutico também foi muito bem. E a gente na comissão vinha conversando, olha, em breve a gente vai ter que dar uma descansada no Braz, né? Porque a sequência de jogos, ele faz os 90 minutos. E essa sequência pesada com a idade, de repente a gente não pode perder. Dentro da semana a gente tem o próprio Cunha, né? O Lucas Cunha, que acabou entrando, foi bem, já vinha jogando. A gente tem o Everton, que chegou, que também tem uma qualidade muito grande na saída de bola, na construção. E o próprio Palácios, né? Então a gente vai pôr os três que são destros para trabalhar ali. Quem tiver melhor, quem tiver mais preparado, a gente vai estar
optando aí contra o Avaí. Boa noite, Edson, da TV Bandeirantes. Perguntar para você, Rodrigo, até que ponto você acha que a ansiedade está atrapalhando os jogadores? Boa noite, Edson. Complica, não adianta a gente falar que não complica a decisão, a tomada de decisão. Ou seja, o atacante, a bola está vindo em direção a ele, quando gera essa insegurança, quando o jogador está com inseguro, ele fica naquela dúvida se domina para fazer um passe ou se já perfila o corpo para dominar em direção ao gol. Quando o cara está muito confiante, muito bem fisicamente, com ritmo de jogo, já domina sempre em direção ao gol. A gente vê que dá tipo um delay ainda dos nossos atacantes na tomada de decisão. Mas foi o que eu falei, trabalho. Trabalham muito, finalizam muito, só que ainda no jogo não está saindo. Acho que eles estão tentando, estão trabalhando. A gente lamenta demais, porque são caras que merecem estar fazendo gol, merecem estar tendo destaque. Infelizmente a bola não tá encontrando o gol, né? Até que hoje era um jogo que a gente podia estar jogando até agora, que parece que a bola não ia entrar, né? Mas dentro do treino eu estou passando confiança para eles, eu estou dando essa segurança, eu falo para eles, a gente precisa arriscar, a gente precisa fazer gol. Fizemos 3 gols desde quando eu cheguei aqui, estávamos invictos dentro de casa, com 3 gols de fora da área, chutando em gol, e a gente parou nos últimos jogos, né? Tá querendo entrar muito por cruzamento, pelas laterais da área, e eu tenho bons batedores aqui de fora da área, de média distância, de curta distância, eu preciso explorar mais isso. E a confiança vai vir com a vitória. Eu tenho certeza que no momento que a Ponte vencer o jogo, os jogadores vão ganhando confiança e a gente vai crescer dentro da competição. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado, gente. Tá aí, então, a entrevista do técnico Rodrigo Santana, falando nos vestiários após a derrota da Ponte, mais uma na competição, pelo placar de 1-0. E aí, Franco Francisco, o que você achou da entrevista do técnico da Ponte? Carlos, ele é uma pessoa bastante culta, né? A gente percebe isso, ele tem até uma leitura legal do jogo. Só que eu vou enfiar o dedo na ferida, gente. Já é a 4ª rodada, a Ponte disputa um campeonato dificílimo. Vai me perdoar, tá treinando o time, as decisões ele demora demais para trocar, gente. Faz umas opções absurdas. Já de cara a gente já iniciou criticando, tirou o Luiz Felipe. Essa insistência com o Murilo Cavalcante. Meu Deus do céu. Carlos, eu não consigo aceitar isso. Você, por exemplo, a gente há algum tempo, e bem deixar claro isso para que o torcedor não fale que a gente tem pedido a categoria de base jogando. Mas há quanto tempo a gente fala, olha, o Júlio está aí, dá uma oportunidade para o Júlio na lateral. Tem o Miguel, que foi muito bem. Quem que entrou hoje e deu uma cara nova no time? Miguel. O Diego Tavares hoje entrou muito bem. O problema é esse, Carlos. Se a gente for ficar nessa expectativa de que o time vai melhorar, o time vai crescer, o Rodrigo, não, nós vamos trabalhar, continuamos trabalhando, o meu medo é a gente ter o mesmo resultado do Campeonato Paulista. Eu já vou deixar aqui cravado, há 2, 3 jogos eu tenho falado isso. O Rodrigo, hoje, não é o perfil para treinador da Ponte Preta, pelo momento que o clube vive. Não que ele seja incapaz, mas é pelo que o clube vive. Esse bastidor da Ponte Preta hoje, fora das 4 linhas, é o total responsável pelo que a instituição está passando. Isso aí é um crime que está sendo feito com a Ponte. Bom, e aí, Corsato? Entrevista do técnico Rodrigo Santana. Hoje eu acho que ele até que mexeu no intervalo, mexeu bem no time, né? Agora, ele falar que o time jogou bem no primeiro tempo, ele gostou do time no primeiro tempo. Pode ter chegado no gol com chute e tal, mas era jogada direta, a Ponte não tinha bola trabalhada, né? Enfim, falei aqui no final da transmissão, o melhor momento da Ponte, o melhor lance da Ponte foi aquela bola do Brian Borges, que ele perde o gol quase que na marca do pênalti. Mas o primeiro tempo a Ponte foi horrível, né? O primeiro tempo da Ponte foi horrível. O segundo tempo, sim, a Ponte Preta jogou melhor, a Ponte merecia o empate, a Ponte não merecia perder o jogo, tá, tudo bem, concordo com ele. Agora é nítido, né, que o extracampo, tudo que acontece fora das 4 linhas, tá afetando também dentro do gramado. Não tem como se desligar disso. Agora, assim, quando o time ganhar,
14 jogos, a Ponte ganhou só um na temporada, o Rodrigo Santana. E aí, cara? E aí? Ele não foi culpado dos 14, né? Ele está em 6. Mas ele já perdeu mais do que ganhou. Ah, não, sim. Ele ganhou um, tá? Que uma vitória é dele. Ele ganhou mais do que todo mundo também. Ele ganhou uma, empatou uma e o resto ele perdeu. Cara, mas no jogo de hoje, eu insisto. Tem erro. Acho que o Murilo Cavalcante, a insistência tá grande. O Thales, já deu pra ver que se só foi esse o futebol aí, o Júlio joga mais que ele. Hoje eu ainda vou dar um desconto pro Thales, porque ele marcou o Janderson, que é um atacante muito rápido e perigoso. Ofensivamente o Thales não foi bem, mas defensivamente até que ele não comprometeu. E o Janderson é muito bom jogador. Eu gosto do Janderson. Acho bom jogador. Agora, por exemplo, saiu o David Braz, o Lucas Cunha. Cara, o Lucas Cunha é bom jogador. Eu acho que, acho que na zaga ali não teve problema. A zaga na Ponte Preta tá jogando bem. Márcio Silva tá bem. Agora ele precisa mexer no meio campo, cara. Ele precisa arrumar esse meio campo. Já que tá perdendo mesmo, por que não põe o Miguel de segundo volante? Deixa o André Lima só um volante. Né? Quer tirar o Elvis do time? Pode tirar o Elvis do time, porque o time melhorou no segundo tempo sem o Elvis. Pega lá, sei lá, o Rodriguinho, ou o Brian Borges, põe de meio o PH, que é o Luiz Felipe, ou o Danilo Barcelos, e bota 3 atacantes. A Ponte precisa vencer, cara. Em casa ou fora de casa, a Ponte precisa vencer. E ele fala aí da tranquilidade, da decisão, é o extracampo. Na hora da concentração, você tá abalado. Você não tem condição para trabalhar, sabe? Você treina, mas você não treina com o pensamento só no treino. Porque você tem conta para pagar, você não recebe do clube, sabe? Aí você tem a sua família, você tem o dia a dia, porque, olha, trabalhar na Ponte Preta não é fácil, gente. Já foi mais difícil, né? Porque se fosse em outros tempos, cara, a situação estava complicada lá pelos lados do Majestoso. Mas hoje em dia, já está até um pouco mais calma a nação ponte-pretana, a coletividade ponte-pretana. Eu já vi coisas muito piores acontecer por coisas muito menor. Por muito menos. Então, nesse ponto aí, tá até mais fácil. Mas a pressão, a imprensa de Campinas, ela é forte. A imprensa de Campinas, por incrível que pareça, ela pega no pé, né? E reverba lá no clube. Agora, a situação da Ponte fora do campo afeta dentro do campo. Porque hoje, se está tudo certo, tudo tranquilo, a Ponte não ia perder o jogo. Contra o Náutico, se está tudo certo, tudo tranquilo, não sei se ia ganhar, mas também não ia perder. Contra o Ceará, provavelmente a gente ia ganhar o jogo. Eu acho que contra o Atlético, não. Apesar de ter tido chance também de empatar o jogo. Mas fora do campo está afetando. Agora, o trabalho do Rodrigo Santana não é bom. E eu não estou aqui pedindo demissão de treinador, tá? Mas o trabalho do Rodrigo Santana não é bom, cara. Não é bom. Mas o que fazer, então? Você não está pedindo a demissão, mas o que fazer? O que você indica? Ele precisa mexer no time, ele precisa melhorar o time. O time que começou o jogo, meio campo lento, não tinha meio campo, cara. Uma hora no jogo eu falei, o melhor armador da Ponte é o Diogo Silva. A bola passava direto toda hora, sabe? Esse meio campo é o calcanhar de Aquiles do Rodrigo Santana. Assim, os atacantes estão tendo chance, não estão fazendo, né? Enfim, agora ele falar que gostou do primeiro tempo, aí eu parei, né? 8 da noite, mais 44 minutos. Mesmo você falando que ele não gostou do primeiro tempo, a Ponte teve 2 chances claras de fazer gol. A Ponte não fez porque é aquilo, né? Faltou, digamos que, tranquilidade para os atacantes para meter a bola na rede. O Brian Borges perdeu um gol feito. Na transmissão eu falei, ele, a bola, o goleiro e o gol. E o Potker também, né? O Potker, se tá na fase do Potker mesmo, aquela bola ele resbala. Ele mete a cabeça nela e é gol. E iria pro gol. É fato também que o goleiro, o Elton Leite, fez um bom jogo. Mas, gente, hoje, eu entendo. Vamos falar de salário atrasado? Vamos falar da incompetência dessa diretoria da Ponte? Vamos falar a pior diretoria de todos os tempos. Isso, ok, vamos falar disso? Vamos. Mas no jogo de hoje, dentro do campo, a Ponte mostrou que poderia mais. E assim, eu vou colocar aqui, porque às vezes você precisa procurar fazer um contraponto, né? E não porque daqui a pouco alguém vai falar, o outro lá passando pano. Não. Acho que às vezes você precisa fazer um contraponto e tentar achar uma coisa boa, né? Seria pior
se eu tivesse aqui fazendo o que a gente fez no Campeonato Paulista, por exemplo, onde a Ponte não enfrentava ninguém. Se jogasse com o time do Corsato Futebol Clube, ia tomar pau, ia perder o jogo. No Campeonato Brasileiro da Série B, o Marcelo falou 4 jogos aí, contra o Atlético. A gente ficou com, né, aquele gostinho de que poderia não ter perdido o jogo. Não enfrentou os 4 times. Contra o Ceará, a mesma coisa. Contra o Náutico, mesmo com 10 jogadores, a Ponte teve chance de empatar o jogo. Mesmo com 10 jogadores, a Ponte teve chance de empatar o jogo. E hoje, contra o Vila Nova, a derrota, eu discordo um pouco, a Ponte poderia ter vencido. Talvez não, mas a derrota foi muito forte. A derrota foi muito forte, a derrota foi injusta para a Ponte. E ainda tem, né, o fator arbitragem. Gente, você pode ser anti-Ponte Pretano, você pode ser o que for, mas imagine um ataque do seu time, né, e o jogador fazendo assim com a mão com uma bola dentro da grande área. Isso é pênalti. Cara, isso é pênalti aqui, é pênalti no Colorado, nos Estados Unidos, é pênalti lá em Nova Esperança, no Paraná, é pênalti em Valinhos, onde eu nasci, é pênalti na Lua, em Marte, é pênalti na qualquer lugar do mundo. E os caras não deram, simples assim. Ia fazer o gol? Eu não sei, né? Se eu soubesse, eu ia cravar os números da Mega Sena e eu já teria sido milionário, já não estaria mais aqui, né? Porque ninguém merece ficar transmitindo o jogo de derrota da Ponte Preta e torcendo pro time ainda, né? O que revolta, desculpa, Marcelo e Carlos, só um adendo aqui. O que causa revolta no torcedor, no futebol brasileiro, é uma coisa horrorosa. No lance do gol que a Ponte fez, o VAR chama o juiz em campo, estava na dele, o VAR foi lá e chamou. O lance é polêmico, chama o árbitro para olhar. Eu estou com o Carlos, o zagueiro está sentado no chão, já estava com a mão no chão. Aí o jogador da Ponte retira a mão. Quem quiser ver o replay, depois vê. O jogador da Ponte retira a mão do chão. O que o zagueiro faz? Espera a bola chegar. Quando a bola chega nele, ela sobe em cima da mão dele, ele levanta a mão. Ele fez igual uma colher. Ele fez uma alavanca. Igual uma colher. A bola muda de direção e tudo mais. No gol da Ponte, tem realmente esse adendo na regra. Se bate na mão, independente de ser voluntário ou não, tem que anular. Ok. Mas agora no pênalti, cara, mano, os caras estão inventando regra de pênalti. Cara, aquilo é pênalti. E não é que a bola... detalhe, hein? Alguém pode dizer, não, Corsato, a bola bate na mão do cara. Não! O cara levanta a mão. Porque quando a bola bate na mão, você fica com a mão parada e ela bate no seu braço. Mas ele levanta, ele faz um movimento. Cara, é pênalti. Era pênalti para a Ponte. Eu acho que nesse caso, o Rodrigo, sem usar a regra, mas ele fez uma comparação justa, né? Quer dizer que no lance da Ponte, o jogador da Ponte, quando usa a mão, ele se beneficia. E o zagueiro do Vila? Ele não se beneficiou, não? Assim... Tá, é lance interpretativo? Até acho que é. O gol da Ponte não é interpretativo. O gol da Ponte, quando a recomendação para anular o gol. Anular. Agora, eu acho que é melhor assim. O VAR teria que ter chamado. Que quando é interpretativo é uma bagunça. E o pior é que... Vê como são as coisas. O VAR chama para um lance que não era interpretativo, que o VAR poderia chegar e falar, a bola bate na mão do atacante da Ponte, o gol está anulado. O árbitro não precisava nem ir lá. Agora, quando o lance poderia gerar uma polêmica, porque se o VAR falar, a gente está em dúvida aqui e queremos a sua opinião, tem que chamar o árbitro. O árbitro ia ver, porque o árbitro ali, eu confesso que é difícil de ver aquele lance. Não dá porque o jogador está caído. Mas hoje, com o VAR, com o advento do VAR, o Antônio Magno Lima Cordeiro tinha que ter chamado o Afro Rocha de Carvalho. Foi pena. Agora, vamos lá. É um eita em cima de outro eita, né? Na Ponte Preta, um mar de notícias ruins, de informações ruins. Agora, dá um alento que, no segundo tempo, a Ponte jogou melhor do que o Vila. Agora, o Vila piorou, ou o Vila não enfrentou, o Vila ficou esperando o resultado? Tá. No contragolpe? Tá. Mas a Ponte jogou melhor do que o Vila. Alterações do Rodrigo Santana melhoraram o time. Né? O Miguel entrou bem, o Diego Tavares entrou bem, o André Lima, que estava péssimo no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, né? E a Ponte teve chance de empatar o jogo. Dá um alento para o torcedor da Ponte Preta. O problema é que a Ponte, em 4 partidas, tem 3 derrotas já.
né? Então, assim, começa muito mal o campeonato. Então, vai ter que se recuperar rápido. Agora, fica aí uma ideia também para o Rodrigo Santana, que me parece que não gosta muito de usar a base, né? Para dar uma olhada no Miguel, porque o Miguel melhorou o time. O Miguel melhorou o time. Não só o Miguel, tá? Mas o PH, não sei por que tá... Ele explicou, mas eu não entendi. Por que o PH, que a gente chama de Luiz Felipe, por que o Luiz Felipe foi reserva do time? Não entendi, né? E o Murilo Cavalcante tem que sair do time, cara. Não dá pra jogar com o Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante e Elvis, ou joga um ou joga o outro. Tá, vamos fazer o seguinte, tem que pagar mais um intervalo, né, Bolacha? Faltam 10 para as 9, daqui a pouco a gente volta, tem mensagens aqui do internauta. Deixa eu abraçar aqui o Alexandre França. A coisa está tão feia para a Ponte que os jogadores não estão com a cabeça em campo, e sim como não receber o salário. O Abimael, VAR não chama nada a favor da Ponte. Wilson da Rocha, como o próprio técnico falou, teve chance para não depender da arbitragem. Não, isso é um fato, né? Mas peraí, então quer dizer que pode roubar à vontade? Se perdesse 10 gols feitos, a arbitragem pode tirar gol, pode... Ah não, teve chance. Mas Silvio Seco, o gerente responsável por trazer o técnico Saraiva foi para o Amazonas. Parabéns, diz aqui o Silvio Seco. Não, ele não era gerente responsável. Ele era analista, né? Quem montou o time da Ponte é o João Brigatti. É o Brigatti que está montando aí o time da Ponte junto com o Ricardo Koyama e o Eberlin, tá bom, o Silvio? O que foi pro Amazonas era analista de desempenho. Por exemplo, o Brigatti fala para ele assim, você vai lá e analisa o desempenho do André Lima. Ele vai lá e faz o serviço dele. Ele não indica jogador, meu. Também não, né? Marco João Carvalho, fora diretoria incompetente. Neuri Menezes, mas a fase do Potker passou faz uns 5, 6 anos. O Alexandre França, eu acho que esse treinador é fraco para a Ponte Preta. Infelizmente ele é técnico de Série C. Cara, o Potker é um caso à parte, porque o Potker, ele pode estar perdendo gol e tal, mas ele não tá jogando mal, cara. Tá certo que a gente vê, quando a gente vê atacante, a gente quer que o cara faça gol, né? E o Potker nunca foi um cara muito artilheiro. Na Ponte ele foi artilheiro. Ele foi artilheiro do Campeonato Paulista na Ponte. Sim. Tá? Em 2017, né? Isso. Foi artilheiro. Agora, se tem um cara que eu não tiro desse time da Ponte Preta é o Potker. Eu não tiro. O Potker e o Brian Borges não pode sair. Outro que não poderia sair é o Luiz Felipe. E ele me tira o Luiz Felipe, cara. O Brian Borges, quando perde o gol, quem fez a jogada pro Brian Borges? Potker. O Potker. Porque assim, ele ganha no corpo. O primeiro tempo do Potker, eu me irritei aqui com relação ao impedimento. E como o Potker é um atacante, né, Carlos? Então, assim, ele jogou a vida inteira dele como um atacante, mas não como o centroavante. E na Ponte, teoricamente, ele tá fazendo... Depois que entrou o Brandão, não, mas ele tá fazendo a função de mas o Brandão entra no lugar dele. O Brandão entra no lugar dele, bem lembrado. E ele não presta atenção na linha de impedimento. Ele ficou uns 8 vezes em posição de impedimento. Ele que pede para jogar de centroavante. Isso para um atacante, para um centroavante, não é bom, Potker. Você tem que se ligar na última linha. E o Guto é assim, a gente sabe que o Guto passou na Ponte Preta. O Guto, se eu não estou enganado, é o 11º técnico que mais dirigiu a Ponte Preta na história, né, nas passagens que ele teve aí. Então o Guto, a gente conhece o Guto de cabo a rabo. A gente sabe que o Guto joga com uma linha, a linha de zagueiro do Guto joga adiantada. Pra quê? Pra fazer a linha burra, a linha de impedimento. Qualquer um sabe disso. Você vai enfrentar o time do Guto Ferreira, você sabe que ele joga com a linha adiantada. E ele pegou o Potker hoje pelo menos umas 8 vezes em posição de impedimento. O Colorado SL fala aqui, em qualquer lugar do planeta é pênalti. Tem um ouvinte aqui que está dizendo que a gente está brigando com a imagem. Não foi pênalti. Eu vou achar a mensagem aqui, vou colocar no ar. Silvio Seco, paga o Pacheco, implora para ele voltar. Não dá mais, Silvio. Ele assinou com o Noroeste. Estreou hoje contra o 15, né? O Neuri Menezes, Pacheco já foi, está no Noroeste. Infelizmente chegamos no fundo do poço, diz aqui o Alexandre. Deixa eu pegar mais uma aqui, essa do Abimael. Abimael, você é sensacional, Ele Abimael. mandou uma boa hoje no primeiro tempo, tiradas. Eu consegui ler. Do Pelúcia, lá do Bichinho de Pelúcia. Do Bichinho de Pelúcia, né? Mas muito obrigado. Eu só não vou colocar essa outra que você colocou aqui, porque você sabe, tem tanto mimimi, né, que pode... Hoje eu não tô afim, viu? O Ricardo Monteiro, atacante, eu tô querendo achar aqui a mensagem do cara que falou que a gente tá brigando com a imagem. O Ricardo Monteiro, atacante faz o quê? Tá dizendo ele aqui. Wilson da Rocha, não pode roubar não, mas precisa aproveitar as chances. Jogar a responsabilidade pro árbitro não dá. Ninguém tá jogando a responsabilidade pro árbitro, né? Eu tô dizendo que a Ponte foi injustiçada, no mínimo,
né, não teve um pênalti anotado. Não estou jogando responsabilidade para a arbitragem, não. Eu queria ver o Pote e o Brandão jogando juntos, diz aqui o Wilson. Cara, eu queria ver aqui a mensagem do ouvinte, cara, que falou que a gente está brigando com a imagem. Achei aqui, ó. Luiz Henrique da Silva. Luiz, obrigado, viu? Os caras brigam com a imagem. Não foi pênalti. KKKKK. Tá bom, Luiz, é eu que tô brigando com a imagem, então. Tá bom, viu? Cara, assim, claro que a gente respeita todas as opiniões, né? E o torcedor da Ponte, ele tá machucado e nas bancadas que eu participo aí, que eu tenho oportunidade de falar, né? Eu já falei aqui no Futebol Interior também que o torcedor da Ponte, infelizmente, se acostumou a perder. Isso culpa dos últimos mandatários do clube, né? Que enfiaram a Ponte Preta nessa lama. A Ponte Preta hoje não vou falar falido, mas é um clube inviável de se tocar. E tem aí uma gestão nova agora do Torrano, que tem boas ideias, né? Só que eu acho que o Torrano também pode estar caindo na letargia, tem que ser mais rápido, tem que ter decisões mais rápidas. Você é o presidente, Torrano. Você é o presidente. Tem algumas coisas que você pode fazer. Você pode fazer. Você pode ajudar a tentar dar uma melhorada na atual situação da Ponte Preta, sabe? E você sabe do que eu estou falando. Os seus pares sabem do que eu estou falando. Muita gente sabe do que eu estou falando. Eu que não vivo lá no clube, que não vou lá no clube. Mas eu sei das coisas que acontecem de pessoal que está aí dentro falar, cara. Sabe? Então, age mais rápido, cara. Tá. Deixa as pessoas... Porque tem gente competente lá? Tem. Mas vamos agir mais rápido, porque, cara, senão o clube está inviável. E tudo que está fora do campo está refletindo no campo. Tem as notas do jogo já com o Franco Francisco. Só para terminar, Carlos, teve uma mensagem de uma internauta, eu não consegui pegar o nome dela, me perdoe, eu acho que foi a Amélia que falou, que o Elvis joga triste. E realmente... Não é só o Elvis, não. Tem muita gente que está vestindo a camisa da Ponte que está triste. Não é por jogar na Ponte. Tem muita gente que trabalha na Ponte que está, infelizmente, triste. Pela situação do clube. Tem gente da Ponte que faz um serviço e depois tem que completar com o Uber porque não está recebendo salário. Tem funcionário da Ponte Preta que vendeu o carro para pagar as contas. Tem jogador que tem que fazer rifa, gente. Bom, vamos para o intervalo. 3 minutos. A gente volta com as notas do jogo. Vamos fechar aqui. Tem a ficha técnica do jogo também aqui nos canais Futebol Interior, porque vai ter todo o segundo tempo. A Ferroviária está perdendo para o Botafogo da Paraíba, hein? É Série C, Campeonato Brasileiro. Já segundo tempo. Quem fez o gol? Não. Igor Maduro. Igor Maduro tá jogando bem lá no Botafogo da Paraíba. Esse Ponte Preta foi cria da base da Ponte Preta, o Botafogo da Paraíba, que tem um Lisca e um monte de jogador veterano lá. Depois do intervalo voltamos, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão!
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no Portal do Brasil. Futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. Fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Macaquinha perdeu. E Ponte, hein? Ponte, eu te amo. Ponte, amor da minha vida, sou louco por você, mas tá difícil, hein? Tá difícil, mas a nossa camisa é gloriosa, né? A nossa história, ela é sensacional, né? Entendo que... No jogo de hoje não, tá? No jogo de hoje não, entendo que hoje a derrota para a Ponte foi muito forte. A derrota para a Ponte, o que vale é bola na rede, eu entendo, tá? O que vale é bola na rede, mas hoje a Ponte, a Macaquinha não merecia derrota. Hoje a Ponte não merecia derrota, não. Hoje a Ponte fez por merecer pelo menos não perder. E aí eu estava falando do copo meio cheio e para variar o Marcelo me interrompeu, né? Quando eu quero dizer copo meio cheio, estou dizendo que dá para ver uma luz ali no finalzinho do túnel. Né? Porque é mais fácil você encontrar a vitória quando você tem alguma coisa que você olha e fala, poxa, o time tentou, o time... Eu prefiro um time que perde um caminhão de gol do que um time que não vai em nenhuma vez para o campo de ataque. Né? Então, tá ruim, tá ruim, tá péssimo, né? Mas acho que tem que se agarrar em coisas boas, né? Que o banco pode melhorar o time e que, né, a Ponte... Apesar de não ter vencido nenhum dos 4 jogos, né, a Ponte duelou com os 4 times. Ah, Corsato, mas ficar duelando e perdendo cai. Gente, são 4 rodadas em 38, 10% do campeonato. É só uma amostra? É só uma amostra, né? Mas já foram 4 rodadas. Sim, já foram 4 rodadas. Mas o que importa é na última rodada você não estar entre os 4 últimos. E é na última rodada que eu não quero estar nas 4 últimas colocações. Né? Então, no jogo de hoje, injusta derrota. A Ponte não merecia perder para o Vila Nova, entendo eu. Vamos para as notas do jogo. Deixa eu abraçar aqui o Ricardo Monteiro. Time e técnico sem personalidade. Valeu, Ricardo. O José Ponte. Coisa do... nessa eu não vou ler, não. Mas valeu, ô José, obrigado, viu? Seu comentário tá aqui. Hoje, José, tem que tomar cuidado, cara. Wilson da Rocha, você que escreveu aí, tá? Eu realmente não sei as ideias desse Torrano, não. Ele não vem dar nenhuma satisfação. Cara, sério mesmo, Wilson. Melhor não. Melhor ele ficar trabalhando lá como presidente. Mas melhor não falar não, né? Akira Miyamoto, passando 4 rodadas, os novos contratados como o Judinho da bola, hein? Saravia, Murilo Cavalcante. O Léo Gomes nem entrou hoje, né? Justen, nem no banco tá ficando. E o Rodriguinho? Na base temos Júlio, Gustavo, Teles, Miguel. Foi pênalti sim. E foi um erro. E isso não se discute, diz aqui o Wilson da Rocha. Tem gente que tá dizendo que elas estão brigando com a imagem aqui, viu, Wilson? E eu sou muito ponte pretano, né? Então, eu não sei, cara. Não sei, mas tem gente falando que estão brigando com a imagem. Opinião é opinião, né? Primeiro tempo a Ponte estava sem o patrocinador, segundo tempo entrou com o patrocinador. Teve gente falando que não, que a Ponte estava com o primeiro tempo com o patrocinador. Parabéns, viu? Você é o cara. Ele seguiu falando. É isso aí, cara. Eu costumo dizer, cara, que até pro erro você tem que ter uma regra. Que senão nem errar direito você consegue.
E, ó, eu não consegui, no decorrer do jogo aqui, né? Eu vi a imagem quando a Ponte entrou e eu já bati o olho e eu vi alguma coisa diferente. Eu achei Aí eu vi o patrocinador. Eu dei uma olhada no começo do jogo, na transmissão da TV, na hora do hino nacional, e não tinha. E eu lembro que no primeiro tempo eu ainda falei da patrocinadora. Sim, você fala da Desktop, Da Desktop, né? Que foi vendida para Claro, mas ainda tem mais ou menos um ano aí. Gente que falou na live que eu tava errado. Quem tava errado era quem falou que você tava errado. Vamos para as notas do jogo. 9 da noite, mais 8 minutos. Com Frank. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. O Valdecir Garcia tem que benzer a Ponte. Não é possível uma nhaca dessa. Vamos lá, Frank. Diogo Silva. Só nota, certo, Carlão? Sim. Meia dúzia. Thales. 5. David Braz, jogou pouco, né? Não dei nem nota, Carlos. Lucas não tem Cunha. como. Lucas Cunha, dei nota 5. Vou colocar ele aqui, porque ele jogou quase todo o jogo. Então vou pedir para você dar a nota para ele, depois vou falar o time titular agora e depois os outros 4 que entraram você nota, você gabarita, tá? Márcio Silva. Márcio Silva, 5. Kevson. 5,5, melhorou na segunda etapa. Fez um gol, mas foi anulado. O gol, melhorou. Justamente o gol foi anulado, tá? Porque a regra diz que quando bate na mão, mesmo que involuntário, e sai o gol, tem que anular. André Lima. André Lima melhorou também na segunda etapa, 5,5, Carlos. E o Murilo Cavalcante, hein? Carlão, eu ia dar uma nota 4. Mas você se lembra que quando ele é substituído, eu tinha elogiado 2 jogadas seguidas dele. Ele parece que estava querendo se acertar. Então, para não cometer uma injustiça horrorosa, 5. O Elvis, hein? 5 também, Carlos. O Elvis está em má fase. Brian Borges. Meia dúzia. Rodriguinho. 5. Potker. Pelo menos 5,5, gente. Como corre, como luta. Não tem nem o que falar, 5,5. Bom, o Lucas Cunha você já gabaritou, né? Que entrou a 5 minutos do primeiro tempo. Manteve o nível, né? Da zaga. Miguel. O Miguelzinho, dei nota meia dúzia, Carlão. Meia dúzia, entrou bem no jogo, menino, Sim. hein? Menino que fez o gol do acesso da Ponte contra o Náutico no ano passado. Diego Tavares. Também dei meia dúzia, Carlos. Boa entrada do Tavares na partida. O Tavares é uma injustiça, né? Toda vez que ele entra no time, ele entra bem, cara. Eu não deixaria o Tavares fora do banco em nenhum momento, e é um dos poucos remanescentes aqui do time que foi campeão da Série C, né? É verdade. Luiz Felipe. O treinador da Ponte, que palhaçada, PH, pelo amor de Deus, arruma outra coisa pra fazer. Meia dúzia pra ele, gostei também, Carlão. Brandão. Carlão, em que pese até você viu aí falando, eu dei nota 5 pro Brandão, não gostei não. E eu quero ter enganado, achei ele pesado, hein? E o técnico, Rodrigo Santana, mais uma derrota, são 6 jogos, 4 derrotas, 1 empate e 1 vitória. É o Corsato, mas a Ponte não tem nenhuma vitória no campeonato, a vitória foi no primeiro jogo de estreia contra o Guarani de Bagé pela terceira fase da Copa do Brasil. A Ponte passa para a 4ª fase e depois perde para o Atlético Goianiense. E aí, Rodrigo Santana? Carlos, eu tenho que ser sincero com meus princípios. Nota 4 para o Rodrigo e eu vou continuar afirmando. Não é treinador para o momento atual da Ponte Preta. Se salário tivesse em dia, a Ponte estivesse num outro ritmo de trabalho, eu acho até que era uma boa. Mas para esse momento que a equipe vive, não dá. Tem que ser mais safo, mais ágil, mais agitado. Raciocínio rápido não é o caso dele. Bom, tá aí as notas do jogo por Frank Francisco aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então, tem a ficha técnica e tem o comentário final. Eu faço o que você pedir, Bolacha. O que vai primeiro aqui? Vamos pro comentário final? Então tá, vamos pro comentário final que vai para as redes sociais, vai lá pro YouTube depois de Ponte Preta 0, Vila Nova 1. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. Transmitimos. Marcelo Corsato. Boa. Frank Francisco. É isso, os 3 aqui. O trio, transmitimos a derrota da Ponte pro Vila Nova pelo placar de 1-0.
quarta rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Começar com o meu comentarista, Frank Francisco. E aí, resultado justo? 1 pro Vila, 0 pra Ponte no Majestoso. Carlos, sempre ressaltando, né? Resultado justo, é bola na rede. Os caras fizeram o gol aí, o CRB fez, venceu. Mas hoje, tô contigo e tô com uma boa parte da torcida. Na pior das hipóteses, a Ponte precisaria ter saído com empate. E acrescentem, foi prejudicada, sim, no lance do pênalti. Isso, a Ponte tomou o gol, depois empata o jogo com o gol do Kevson, mas a bola pega no braço do Luiz Felipe no meio do caminho, e aí a arbitragem justamente tem que anular o gol, porque pega no braço, e quando acontece um gol que a bola bate no braço, mesmo que involuntariamente, a FIFA diz que tem que anular o gol. Aí ok, mas aí a Ponte teve um pênalti, né? No finalzinho do jogo, último lance da partida, escanteio, um reboliço dentro da grande área, a bola pega no zagueiro ali, o Pedro Romano, ele levanta o braço e levanta a bola, mas a arbitragem consulta ali o VAR, e o VAR não dá o pênalti para a Ponte, e a Ponte perde o jogo pelo placar de 1-0. Corsato, e aí, justo na sua opinião? Não, o resultado não foi justo, né? Mas o futebol não tem justiça. Quem fez o gol que valeu foi o Vila. De 37 para 38 do primeiro tempo, aliás, o Rian, um golaço do jogador da equipe do Vila Nova. Mas justiça no futebol, repito, não existe. Só que a Ponte Preta no segundo tempo jogou e poderia ter empatado o jogo. Teve um gol que foi bem anulado, mas um provável pênalti que poderia mudar a história do jogo e a Ponte poderia ter empatado. Mas tudo que está acontecendo fora das quatro linhas hoje na Ponte Preta acaba afetando dentro do campo, e a Ponte Preta às vezes não tem tranquilidade na hora de chegar na frente com o goleiro, e sem contar também que o Elton Leite, quando precisou, defendeu demais o goleiro do Vila, Carlos. É isso, a Ponte volta a campo no próximo sábado, dia 18 de abril, 8h30 da noite, para jogar contra o Avaí na Ressacada, fora de casa. Já o Vila Nova joga no Oba contra o Operário Ferroviário do Paraná, sábado às 18h30. Comentário final. 9 da noite, 12 minutos. Agora vamos com a ficha técnica do Marcelo e eu vou pegar o destaque final do Frank Francisco. Daqui a pouquinho tem Ferroviária e Botafogo. Botafogo da Paraíba vem em Série C. Campeonato Brasileiro 1-0, 6 minutos do segundo tempo, já com a equipe Os Campeões da Bola. Bora lá então com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Valeu, Bolacha, Campeonato Brasileiro Série B, quarta rodada, Moisés do Carelli, a Ponte jogou e perdeu mais uma no ano, com Diogo Silva, Thales, David Braz, Márcio Silva, Kevson, André Lima, Murilo Cavalcante, Elvis, Brian Borges, Rodriguinho e Potker. Entraram na Macaca, Lucas Cunha ainda no primeiro tempo, Diego Tavares, Luiz Felipe, Miguel e também o Brandão, o treinador Rodrigo Santana. O Vila Nova do Guto Ferreira veio a Campinas e venceu a Macaca com Elton Leite, Elias, o Pedro Romano, o Caio Marcelo e o Igor Luiz, o William Maranhão, Dudu e Marquinhos Gabriel, Rian, Janderson e o Rafa Silva. O Guto Ferreira ainda colocou no time do Vila substituições: Bruno Xavier, Rainer, Gustavo Puskas e também o Formiga. O árbitro da partida, o Luiz Felipe... Não, o Afro Rocha de Carvalho, o auxiliar sim, o Luiz Felipe Gonçalves Correia, e o número 2, auxiliar o Luiz Felipe, o 2, o Rafael Guedes de Lima. Quarto árbitro, Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, e o VAR, o Antônio Magno Lima Cordeiro, ele que é cearense. Gol do jogo, Rian, 38 minutos do primeiro tempo, um golaço, 1-0 para o time do Vila. Cartões amarelos para Ponte, o Murilo Cavalcante. Para o time do Vila Nova, o Pedro Romano, o Igor Luiz, o Rian e também o Rafael Silva, o Rafa Silva, né, além do técnico, o Guto Ferreira. 4.139 torcedores para R$ 99.870 de arrecadação. Noite de sábado, 11 de abril de 2026, no Moisés do Carelli, quarta rodada Série B. A Ponte perdeu 0 para a Ponte, 1 para o Vila Nova. Ficha técnica do jogo. 9 da noite, mais 14 minutos. Seu destaque final, Franqui. Ponte perdeu pelo placar de 1-0. Sábado que vem tem mais. Só que essa semana muita água vai rolar debaixo dessa querida e judiada Ponte Preta. Carlos, eu prevejo uma semana de muita turbulência e muito fogo no ar. Gente, pelo amor de Deus,
salvem a Ponte Preta, não é possível. Até quando o torcedor vai ter que amargar esses resultados simplesmente ridículos? A Ponte está batendo recordes inacreditáveis. Gente, pelo amor de Deus, se você de fato é pontepretano, você pede para sair. Ó, lembra da musiquinha do Raul? O Raul perguntou, você não acertou? Pegue o seu banquinho e saia de fininho. É o meu recado aí, galera. Abraço para vocês, Carlos. Vamos torcer aí para que segunda-feira tenhamos novidades. Gente, a Ponte não merece isso, pelo amor de Deus, hein? E, ó, é triste. Ainda bem que papai, Carlão, já está com o senhor no céu e não está aqui para ver o que eu tô tendo que presenciar. Misericórdia. Galera, beijo do gordo. Fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. O Roberto César Santos, fora Rodrigo Santana, técnico, Volta Redonda, técnico, ele fala aqui, times da Série C, né? Com todo o respeito. O Silvio Seico, que hora será a reunião do Conselho, Corsato? Segunda-feira. A primeira chamada às 18h30, né? Segunda chamada às 19 horas. Normalmente, não se começa na primeira chamada. No caso dessa reunião, eu tenho quase certeza que vai começar na primeira chamada, porque já vai ter gente lá, né? Então, 18h30, a primeira chamada, tá bom, ô Silvio? Obrigado aí pela audiência, um abraço para você. Vamos pegar o destaque final do narrador. Corsato, e aí? Ponte Preta perdeu, 1-0. Segunda-feira tem Hora da Macaca. Só para lembrar, então, vamos subir um pouquinho a Hora da Macaca, 10 da noite, porque eu estarei no Majestoso, né? Na reunião do Conselho. Então, por volta de 10 da noite, a gente abre a Hora da Macaca para falar da reunião do Conselho e depois da derrota da Ponte para o Vila Nova 1-0. É isso. Só duas informações aqui. Uma não é informação, é o que eu senti, né? O Rodrigo fala que o elenco sentiu a derrota. Eu acho que nessa entrevista coletiva também eu achei que ele estava um pouco desanimado, né? Também, mas é claro, está vivendo o dia a dia da Ponte Preta e realmente sabe da situação do clube. E o Frank falou do Raul Gil. Raul Gil tá para voltar aí na TV, hein? Uma TV que vai ser criada aí. E eu não lembro o nome da TV agora, mas tá para entrar nas parabólicas, além de Raul Gil, Boris Casoy e Leão Lobo, hein? O Boris Casoy e o Leão Lobo, eles estão na ativa, né? Serão 3 caras aí pra dar aquela alavancada nessa Leão TV. Lobo tá na RTV, você tá mal informado, hein, cara? E o Boris Casoy também. Não é o Leão Lobo, cara, desculpa, é o... Tá vendo? O Gilberto Barros. Boa bolacha. Leão Leão Lobo Gilberto não, Barros é Gilberto muito bom. Barros. Aliás, você falou todos os nomes. Eu tive o prazer de dividir programa de rádio, né, com o Leão Lobo. Verdade. Ele falava o meu e o seu nome, inclusive. Você tá ruim de mente, hein? Tá ruim de cabeça, hein? Caramba! Leão Lobo! Isso. Dividimos o programa com o Leão Lobo. Ele fazia umas fofocas no meu programa pela manhã e no seu programa à tarde. Rádio Game, lembra? Rádio Game. Não confunda, gente. Rádio Game. Você lembra que você apresentava esse programa? Não, eu lembro, mas do Leão Lobo não lembro, não. Participava com a gente. Cara... Mas é isso, vamos aguardar. A gente tá falando aqui, a Ponte Preta, o clima da Ponte Preta não é bom, né? E eu tô, cara, curioso mesmo para saber o desfecho dessa reunião de segunda-feira do Conselho Deliberativo da Ponte Preta. Eu tô curioso. Mais ou menos a gente já sabe o que vai acontecer, mas eu quero ver se vai ser isso mesmo. Eu acho que vocês não sabem o que vai acontecer. Não sabem. Não vai ter desfecho nessa segunda-feira. Nessa segunda-feira não será, acredito eu, que não teremos desfecho. Cara, eu tô entendendo que, sei lá, vendo o que está acontecendo com a Ponte Preta, eu acho que os caras vão aprovar as contas da Ponte Preta no ano passado, hein? Olha, é um eita em cima de outro eita. Todo dia é um eita na Ponte Preta, né? Agora, dentro do campo tem um alento aí. Porque no segundo tempo, cara, eu gostei do time da Ponte no segundo tempo. Eu gostei. Sabe? Então, assim, no meio desse mar, desse oceano de notícias ruins, no campo, apesar da derrota, e a Ponte enfrentou um time que vai lutar pro acesso, tá? Desses times que a Ponte jogou aí, os quatro times que a Ponte enfrentou, 2 vão lutar pelo acesso, Ceará e Vila.
E a Ponte jogou bem contra o Ceará e jogou bem contra o Vila. Eu discordo de você, eu acho que até o Náutico vai disputar pelo acesso. Mas Atlético e Náutico, pra mim, é de meio da tabela pra baixo. Não vou dizer que Atlético e Náutico vão disputar contra o rebaixamento, mas pra mim não vão lutar pelo acesso. Agora, Vila Nova e Ceará estarão lutando até o fim pro acesso. E a Ponte jogou bem no segundo tempo. Vamos ver, quem sabe, né? Contra o Avaí, o jogo é fora de casa, não é fácil, a Ponte consegue trazer aí pelo menos uma vitória ou um resultado que não seja derrota. Enfim, mas é isso. Carlos, um abraço pra você e até a próxima. Valeu, tchau. Tá aí o Marcelo. Bom, essa foi a primeira derrota do Rodrigo Santana no Majestoso, tá? São 3 jogos no Majestoso do Rodrigo Santana. Ele tinha uma vitória contra o Guarani, de Bagé, um empate contra o Ceará e agora a primeira derrota no Majestoso do Rodrigo Santana como técnico da Ponte. No Majestoso são 9 pontos, 4 ganhos se fosse um campeonato só. Bom, o Felipe Azevedo foi pra rede, hein? Botafogo da Paraíba vence a Ferroviária 2-0 na Arena da Fonte, em Araraquara. Bom, é isso. Hora de fechar aqui a nossa transmissão. Só deixa eu ver aqui quanto é que tá o jogo do Ceará com o Náutico. Tá 0-0, hein? Ceará e Náutico. O Avaí empatou no finalzinho contra o Sport. 2-2, próximo adversário da Ponte. Ontem, Criciúma 1, Botafogo 0, Juventude 2, Goiás 0. Esse jogo já foi hoje. Além de Ponte 0, Vila Nova 1. Amanhã, às 18 horas, tem América Novo Horizontino. Também às 18, São Bernardo Fortaleza, Operário Ferroviário e Cuiabá. Também amanhã, só que às 8 da noite, CRB e Atlético. Às 8h30 da noite, Atlético Goianiense e Londrina. Os jogos da Série B, tá? Série A, Campeonato Brasileiro, deixa eu dar uma espiadinha aqui. O Vitória venceu o São Paulo 2-0. O Remo empatou com o Vasco pelo placar de 1-1. Mirassol perdeu, estava ganhando do Bahia, do Rogério Ceni, mas perde o Mirassol pro Bahia, 2-1 de virada. Santos e Atlético Mineiro vão empatando 0-0. 8 minutos do segundo tempo. O clássico Grenal, Internacional e Grêmio vão empatando 0-0 intervalo de jogo. Amanhã às 11 horas, com cobertura aqui dos canais de futebol interior, tem Atlético Paranaense e Chapecoense com a Esportes Malaguenha. 4 da tarde, Botafogo e Curitiba, também com a Esportes Malaguenha. Na seguidinha tem Série C de Campeonato Brasileiro, eu falo já, tá? O Fluminense joga contra o Flamengo às 18 horas, isso pela Série A. Cruzeiro e Bragantino às 18h30, às 18h30 também Corinthians e Palmeiras, Série A do Campeonato Brasileiro. Já na Sezona, abri aqui o placar ao vivo Futebol Interior. Vamos lá, Floresta 1, Santa Cruz 1, mais cedo. O Barra, olha o Barra, hein? Vai vencendo o Maranhão, segundo tempo 2-0. Ferroviária, esse jogo daqui a pouquinho, todo o final do jogo aqui nos canais de Futebol Interior, no canal de áudio. Ferroviária 0, Botafogo da Paraíba 2. Amanhã tem Paysandu e Brusque, Caxias e Confiança, Anápolis e Internacional de Limeira, esses jogos às 5 da tarde. Às 18h30, Guarani Volta Redonda, Daniel Farias e Pedro Lino vão transmitir esse jogo aqui nos canais de Futebol Interior. Itabaiana e Ipiranga jogam também amanhã às 7 da noite. Também às 7 tem Amazonas e Ituano. Às 8 da noite, Figueirense e Maringá fecham essa que é a segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. 9 da noite, mais 23 minutos, finalzinho aqui, agradecer você que ficou comigo aqui nas redes sociais, ficou com a gente aqui, ó, o Silvio Seico, já respondi essa, né? A hora da reunião no Conselho Deliberativo, segunda-feira, 18h30, primeira chamada, a segunda chamada às 19 horas, mas nesse caso aqui, acho que 18h30 começa de verdade. O Carlos Z, a única coisa que eu espero é uma vitória fora de campo, para que depois venham as vitórias em campo. O José de Carvalho também está falando aqui que o treinador é um... valeu, Zé, obrigado aí pela audiência, tá? Ricardo Monteiro também, Valdecir Garcia, Wilson da Rocha, muito obrigado, gente, todo mundo que participou, tá? Agradeço aí o carinho de vocês. Para Rivalo, a Rivalo abraçou futebol de verdade, hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de 25%, Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Sinditax, Autoposto, Casa do Taxista, Restaurante do Dadá, baixe o aplicativo e peça a sua pizza. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo, Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano. Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca, segunda-feira, excepcionalmente, 10 da noite, depois da reunião do Conselho, pra gente falar muito
das coisas da Ponte Preta, dentro e fora do campo. O Eduardo Rodrigues na mesa de som dos canais Futebol Interior e no vídeo também. Comentários do Frank Francisco, Marcelo Corsato narrou. Eu estive por aqui na ancoragem da Jornada Esportiva. Direção comercial do nosso querido Roberto Marcontes, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Um excelente final de semana, que o seu domingo seja o melhor de toda a sua vida. Ah, como eu acredito nisso! Um grande abraço, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso em 2 minutos. Os campeões da bola para Ferroviária 0, Botafogo da Paraíba 2, segundo tempo, Série C. Campeonato Brasileiro. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo.